atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior. Futebol!
coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. Nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 4 da tarde, mais 5 minutos. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Cossato. Oba, tudo bem aí? Seja muito bem-vindo! Bom ter você junto com a gente aqui nos canais Futebol Interior, nessa tarde de domingo, hoje 3 de março de 2024. Daqui a pouquinho a bola vai rolar, sequência do Campeonato Paulista 2024, a 11ª rodada, a penúltima da primeira fase. A Ponte Preta encara o Novo Horizontino, as duas equipes tentando a classificação para a próxima fase. A fase quartas de final do Paulistão 2024. Vale muito para Ponte Preta, vale muito para Novo Horizontino. Além da classificação, quem sabe a possibilidade de disputar o título da competição e ainda vaga para a Copa do Brasil, chegando na fase quartas de final. A bola rola, você se liga aqui no microfone dos canais Futebol Interior, com a coordenação de esportes do Carlos Corsato. Comigo nessa transmissão, André Luiz, o repórter feliz, e também o Felipe Marques, ele que fica a cargo da parte técnica, do áudio aqui dos canais Futebol Interior. Estamos, claro, no nosso canal de áudio da Rádio Futebol Interior, também no Placar ao Vivo, você acompanha a gente pelos aplicativos, Rádiosnet e outros espalhados por aí, e é claro também no YouTube Futebol Interior. Você já pode mandar sua mensagem, compartilhar aí a nossa transmissão, colocar um joinha. Fique à vontade, viu? Você que não está inscrito no canal, se inscreva no nosso canal. Use e abuse. Estamos também em FM 87.9 na Valinhos FM, com a direção de programação do Ismael Neto. O presidente é o Wagner Faneco, equipe técnica da Mayla Siqueira e do Gustavo Baldezin. Vamos juntos aqui nos canais Futebol Interior, que tem a direção executiva do Elcio Paiola e a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Ponte Preta e Novo Horizontino. Novo Horizontino e Ponte Preta, aliás, ano passado foram 5 confrontos, né? 3 pela Série A2 do Campeonato Paulista. A Ponte Preta acabou se sagrando campeã da Série A2 do ano passado, o Novo Horizontino vice, né? E tivemos 2 pela Série B do Campeonato Brasileiro. Nessa temporada, teremos pelo menos 3, né? O jogo de hoje e mais 2 pela Série B do Campeonato Brasileiro. Mas é claro, por exemplo, se as equipes passarem de fase aqui no Campeonato Paulista, poderemos ter o confronto entre eles novamente, enfim, e aí esse número aumentar nesta temporada. Duas equipes que, como eu disse na abertura, estão em busca da classificação. A equipe da Ponte Preta, a segunda colocada do Grupo B, 16 pontos. O terceiro colocado é o Água Santa, que tem 14, que está jogando neste momento contra o São Bernardo, e você vai acompanhar aqui no Placar ao Vivo dos canais Futebol Interior. O Novo Horizontino também é o segundo colocado do seu grupo, o Grupo D, 18 pontos, mesma pontuação do São Paulo, que também tem 18. Portanto, duas equipes que lutam pela classificação. Daqui a pouco vamos passar os jogos que já aconteceram, vamos falar um pouquinho mais dessa 11ª, penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Tarde de domingo, 3 de março de 2024. Vamos trazer os destaques para você. Ponte Preta, trazendo as primeiras da Associação Atlética Ponte Preta, a Macaquinha, que precisa muito da vitória, quem sabe, dependendo do resultado do Água Santa, já matematicamente garantir a sua classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista. Chegando comigo ele, o repórter feliz, André Luiz.
Fala, André, grande abraço, boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde a você, Marcelo Corsato, e boa tarde muito especial a você ligado em FM 87,9, Valinhos FM, alô Valinhos, Terra do Figo, aquele abraço. E nos canais Futebol Interior, é a Associação Atlética Ponte Preta, que vem de vitória, aliás, uma grande vitória, diante do Esporte Clube Corinthians Paulista, jogando no último domingo na Neoquímica Arena, em São Paulo. Vitória por 1-0, que coloca a Macaca neste momento só dependendo de si, para chegar às oitavas de final deste Paulistão da sua Série A1 e, consequentemente e praticamente, conquistar uma vaga à Copa do Brasil no ano de 2025. Quanto ao time, o técnico João Brigatti faz mudanças em relação ao jogo contra o Corinthians. Na zaga entra Luiz Raquim, ele que volta no lugar de Matheus Silva. Em contrapartida, Ramon Carvalho continua no meio e o Emerson Santos, que já está à disposição do treinador, ficará como opção no banco de reservas. Nas demais posições, as mesmas que enfrentaram o Timão na Neoquímica Arena e venceu no último domingo. Apenas o Dodô, que continua lesionado, entregue ao departamento médico da Macaca, meu caro Marcelo Corsato. Muito bem, tá aí as primeiras da Macaca. O adversário da Ponte é o Novo Horizontino, que também vai muito bem, obrigado, no Campeonato Paulista. O que você tem do Novo Horizontino, do Grêmio, André? É o Grêmio Novo Horizontino, que vem de vitória, 1-0 diante do Água Santa, jogando na última rodada no estádio Jorge Ismael de Biasi, na cidade de Novo Horizonte. O time do Eduardo Batista, que tem apenas uma mudança. Entra o Luizão zagueiro no lugar do César Martins, que nem foi relacionado para o jogo, Marcelo Corsato. Muito bem, o time do Eduardo Batista, o time do Novo Horizontino, portanto, adversário da Ponte Preta, daqui a pouquinho, e é claro, você vai acompanhar com a gente aqui nos canais Futebol Interior. Daqui a pouco o André vai trazer pra gente aí o time da Ponte Preta que entra em campo e o time do Novo Horizontino também. Já saíram as duas equipes e o André já destaca pra gente já as equipes pra você aqui nos canais Futebol Interior. Bom, são 4 da tarde mais 12 minutos. 4 da tarde mais 12 minutos. Muito bom ter a sua companhia por aqui. Vamos juntos aqui nos canais Futebol Interior. Daqui a pouco vamos ter a palavra do Thiago Vegetti, que é preparador físico da Ponte Preta, falando dessa semana cheia de trabalho. E vamos ter também já o Arthur Eugênio falando do Maurício, goleiro que passou aí pelo time do Novo Horizontino, goleiro que também passou pela Ponte Preta, tá certo? 11ª rodada, Campeonato Paulista. Tivemos na sexta-feira a transmissão dos canais Futebol Interior. O Botafogo empatou com o Guarani pelo placar de 1-1. Ontem, na Neoquímica Arena, o Corinthians venceu o Santo André no sufoco, 3-2. A Portuguesa não só espantou qualquer possibilidade de rebaixamento, como já se classificou. Esse Campeonato Paulista é coisa de louco, né? Para a próxima fase da competição já está matematicamente classificada a Lusa, ela que venceu o Mirassol pelo placar de 1-0. Tivemos ontem também o time da Inter de Limeira batendo o Ituano pelo placar de 2-0. Hoje a bola rola nesse momento para São Bernardo e Água Santa. Começou o jogo agora há pouco, né? Você, é claro, vai ficar sabendo quando pintar gol por lá. O time do Red Bull Bragantino às 18 encara o Santos e às 8 da noite no Morumbi tem São Paulo e Palmeiras. Seguindo aqui o placar ao vivo dos canais Futebol Interior, eu vejo que no grupo A o Santos já classificado é o líder 22, a Portuguesa já classificada é a segunda colocada com 10. Ituano tem 6, Santo André 5, estão na luta contra o rebaixamento. Grupo B, o Palmeiras tem 24, a Ponte Preta tem 16, o Água Santa tem 14. O Palmeiras já garantiu a classificação, Ponte Preta e Água Santa disputam a última vaga desse Grupo B. O Guarani tem 7, luta contra o rebaixamento na última rodada. Aliás, a última rodada que vai acontecer, a princípio, todos os jogos no domingo, às 4 da tarde. Grupo C, o Bragantino tem 18, é o líder, a Inter tem 17, é a segunda colocada, o Mirassol tem 14, é o terceiro,
e o Corinthians é o quarto com 13. Aqui já garantidos Bragantino e Internacional de Limeira, porque Mirassol e Corinthians não conseguem alcançar Inter de Limeira nem Bragantino. No grupo D, o São Paulo tem 18, é o primeiro. O Novo Horizontino, que é o adversário da Ponte, é o segundo, tem 18. Aqui, ele perde no saldo de gols, né? Porque o São Paulo tem 7, o Novo Horizontino tem 4. O São Bernardo tem 15, é o terceiro. E o Botafogo tem 12. Deixa eu ver se o Botafogo tem possibilidade de classificação. Não tem. Mesmo ganhando, ele vai a 5 vitórias. O Novo Horizontino já tem 5 vitórias. O Novo Horizontino tem 4 de saldo e o Botafogo tem menos 7. Então, o Novo Horizontino teria que ser goleado hoje pela Ponte Preta. O time... Não tem mais, porque o Botafogo só tem mais um jogo para fazer, né? Ele pode chegar só a 15, então não tem mais chances do Botafogo, mas também não tem possibilidade de rebaixamento nesse grupo D aqui. São Paulo, Novo Horizontino e São Bernardo disputam 2 vagas. Bom, são 4 da tarde mais 15 minutos. 4 da tarde mais 15 minutos. Ô André, passa pra gente aí. Já tá no seu zap, eu sei que você já tá anotando aí. O time da Ponte que entra em campo daqui a pouco contra o Novo Horizontino. Por favor, André Luiz. Escalado e definido pelo técnico João Brigatti no sistema 352. A Macaca vai a campo com Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Luiz Raquim Castro, Nilson Júnior e Gabriel Risso, Leonaldo, Ramon e Elvis, Iago Dias e Gé. E o time do Novo Horizontino, hein? O Novo Horizontino do Eduardo Batista? É, o Novo Horizontino do técnico Eduardo Batista, já definido com Jordi no gol. Na ala direita é o Renato Palme, não, o Renato Palme não, é os 3 zagueiros, Renato Palme, Chico e também o Luizão. Na ala direita o Raul Prata, na ala esquerda vem aí o jogador Danilo Barcelos. O meio-campo da equipe do Novo Horizontino é composto, vamos lá, o meio-campo deles é o William Farias, o Marlon e o Rômulo. E na frente, a equipe do técnico Eduardo Batista tem o Vagninho e o Neto Pessoa, meu caro Marcelo Corsato. Muito bem, portanto, nesse time titular do Novo Horizontino, temos o Danilo Barcelos, que passou aqui pela Ponte Preta, aliás, tem uma história boa, né? Na Ponte Preta. E o Vagninho já jogou aqui em Campinas, jogou no Guarani. Jogou no Guarani. O Vagninho, portanto, são jogadores que passaram por aqui, além do Eduardo Batista, né? No banco de reservas, tem o Gênison, que já jogou pelo Guarani. Fez 3 gols no jogo contra o Corinthians já nesse campeonato. Na vitória do time contra a equipe do Novo Horizontino contra o Timão. Tem o Luca, né? Que tá no banco de reservas. Passou pela Ponte Preta, aliás tem história com a camisa da Ponte Preta. E o Heverson, se eu não estou enganado, é jogador que passou pelo Guarani também, né? São 3 jogadores no banco de reserva. Isso, jogadores aí que passaram pelo futebol de Campinas. É um bom time esse time do Novo Horizontino, por exemplo, esse Rômulo aqui está sendo monitorado pelo Palmeiras, né? O número 10, o Rômulo, o William Farias, é jogador que já passou por exemplo, Coritiba. O Neto Pessoa a gente já conhece, é rodado. Aqui em São Paulo jogou pelo Botafogo. Enfim, o Vagninho, Cruzeiro. O Marlon é aquele meia que a Ponte teve interesse certa vez. Ele que jogou no Fortaleza, mas também já jogou no Ceará. Enfim, o Chico é um jogador... Chico é aquele? Não, aquele Chico japonesinho tá no Mirassol, né? No Mirassol. Mas esse Chico aqui, se eu não tô enganado, é um que jogou pelo Sport. Passou pelo Sport. Enfim, tem o Raul Prata também, que passou pelo Sport. Lateral direito, portanto, um time bem experiente aí. O time do Novo Horizontino, que vai ser adversário da Ponte na Série B, né? Vai ser, além de ser adversário da Ponte na Série B, que coisa, né? Novo Horizontino, ultimamente, vem aí tendo bons duelos contra a Ponte. Já foi assim no Paulistão da 2 ano passado, primeira fase, depois final, Brasileirão 2 jogos, agora se enfrentando de novo no Campeonato Paulista, e se ambos classificarem nessa Série A1 para as oitavas, também podem se enfrentar lá na frente, numa eventual semifinal. Então, aí vem tendo bons duelos Novo Horizontino e Ponte. E um time bem treinado pelo Eduardo Batista, um time que já está junto. Se você perceber, Marcelo, a espinha dorsal do time é sempre a mesma.
Mudam pouquíssimas peças, um bom banco de reservas, e foi assim que o Novo Horizontino no ano passado quase acendeu o Brasileirão da Série A, se não me falha a memória, ficou em quinto lugar. Por pouco eles não subiram. Por muito pouco não subiu. Acho que foi questão de 1 ponto, se não me falha a memória. Pois assim, chegaram na última rodada com chance. O trabalho do Eduardo Batista realmente é muito bom, né? É bom, muito bom o trabalho do Eduardo Batista. Ele que firmou raízes na cidade de Novo Horizonte, e como eu disse anteriormente, ele vem trabalhando com esse time há mais de 3 anos e vem aí mantendo a estrutura do time, Marcelo. É isso, estamos na Valinhos FM, estamos também no nosso canal de áudio, através do Placar ao Vivo, você acompanha a gente, nos aplicativos espalhados por aí, você que está ouvindo pelo Radiosnet, obrigado. E é claro também em FM 87,9 para a cidade de Valinhos, na nossa Valinhos FM. Deixa eu já abraçar a nossa audiência e daqui a pouco vamos pro primeiro intervalo, mas o Thales Henrique tá mandando um oi, o Tony Som tá com a gente, boa tarde Corsato, boa tarde Tonis. O Wilson Correia, boa tarde Nação Ponte Pretana, o principal já foi feito, agora na busca da Taça do Brasil do ano que vem, a Copa do Brasil, né? João Godoy, bora lá macaquinha. Deixa eu ver o Osmar Dangar, tem problema não Osmar, deixa o pessoal participar aqui, e vamos que vamos, porque a preocupação nossa, graças a Deus, é tentar classificação. Nelson Letrinta Júnior, boa tarde, ótima narração, Marília é macaca, valeu! Você que tá junto com a gente aí, compartilha a nossa transmissão, dá um joinha, pode mandar mensagem, viu? Tem problema não. Tamo junto e misturado aqui nos canais Futebol Interior, YouTube, Futebol Interior. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva, vai ser um prazer ter você por lá. Vamos fazer o seguinte então, vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta, tem o nosso Arthur Eugênio falando do goleiro Maurício para você, aqui nos canais Futebol Interior. Canais Futebol Interior, Valinhos FM aqui, nós vestimos a camisa. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertença à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontepretana. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Marcelo Corsato. Volta aqui nos canais Futebol Interior, são 4 da tarde, mais 24 minutos, 4h24, já mais de Ponte Preta e Novo Horizontino. Agora a gente vai trazer o Arthur Eugênio para falar sobre o goleiro Maurício. Solta a voz, Arthur Eugênio. Arthur Eugênio.
Amigos do futebol interior, eu vou falar do goleiro Maurício. O goleiro Maurício, que foi vice-campeão paulista em 1990, no início de carreira, jogando pelo Grêmio Novo Horizontino. Maurício era bom goleiro e uma curiosidade, ele jogava o Campeonato Paulista pelo Novo Horizontino e depois era emprestado e disputava o Campeonato Brasileiro por outras equipes. Foi assim, foi emprestado para Ponte Preta, Portuguesa, Santos, Paysandu, América Mineiro, Fluminense e várias outras equipes. Maurício também jogou no América Mineiro, Portuguesa Santista, Juventude, Noroeste e encerrou a carreira no São Bento de Sorocaba. Era um bom goleiro Maurício, só que o Maurício começou a sofrer um pouco em razão da estatura. O Maurício surgiu no futebol justamente no momento em que os goleiros baixos passaram a não ser valorizados. E Maurício não era um goleiro alto. Nascido no dia 8 de julho de 1970, justamente em Novo Horizonte, Maurício foi revelado pelo Grêmio Novo Horizontino e foi vice-campeão paulista naquele esquadrão do Novo Horizontino que perdeu a final do Campeonato Paulista para o Bragantino. O Novo Horizontino tinha Nelsinho Batista como treinador e o Bragantino tinha como treinador Vanderlei Luxemburgo. Entre outros jogadores, o quarto zagueiro Márcio Santos, campeão do mundo com a seleção brasileira, estava na equipe de Novo Horizonte. Maurício, a partir deste momento, passou a atuar em equipes de projeção, como Santos, Corinthians, Ponte Preta, Fluminense, América Mineiro, mas ele era emprestado e voltava para disputar os campeonatos paulistas pelo Grêmio Novo Horizontino. Era um bom goleiro, um goleiro clássico, um goleiro que tinha uma condição técnica muito favorável, até por isso que jogou em grandes equipes. O seu melhor momento foi justamente no Corinthians, quando participou de equipes que conquistaram títulos importantes na história corintiana. Mas Maurício está marcado como o goleiro do Novo Horizontino, vice-campeão paulista em 1990. Hoje está de volta ao interior, mora hoje em Novo Horizonte, onde tem atuado como treinador de goleiros. Já trabalhou em várias equipes como treinador de goleiros, jogou em grandes equipes. Maurício era um bom goleiro. Talvez, se tivesse 4, 5 centímetros a mais, teria até mesmo sido convocado para a seleção brasileira. Aqui, no futebol interior, nós estamos lembrando a história do ex-goleiro Maurício, nascido em 1970, no dia 8 de julho, e jogou nessas equipes que nós recordamos aqui para os ouvintes da Rádio Futebol Interior. Aqui, no futebol interior, a história do goleiro Maurício, que jogou no Novo Horizontino e teve uma passagem pela Ponte Preta. O futebol interior lembrou a carreira do ex-goleiro Maurício Assolini, que continua residindo na cidade de Novo Horizonte. Arthur Eugênio. Tá aí então o Arthur Eugênio falando do Maurício, verdade, jogou pela Ponte Preta também, né, pelo Novo Horizontino, várias equipes aí do futebol brasileiro, jogador experiente que hoje mora em Novo Horizonte, na Ponte Preta. A passagem não foi tão longa, mas também não foi ruim não, mas ele fez mais carreira realmente em outras equipes, como o Arthur falou. Ele foi bastante emprestado aí pelo Novo Horizontino e sagrou-se vice-campeão paulista pela equipe, naquele time que era treinado pelo pai do Eduardo Batista, o Nelsinho Batista. Muito bem, são 4 da tarde mais 28 minutos, 4h28. André Luiz, mais informações aí de Ponte Preta e também de Novo Horizontino, bora lá. Sim, hoje no banco de reservas da Ponte, uma novidade, Gabriel Novaes,
que se recuperou de um trauma no pé, ficará à disposição do técnico João Brigatti no banco de reservas, meu caro Marcelo Corsato. Muito bem, daqui a pouco tem mais para você de Ponte Preta e Novo Horizontino e Ponte Preta. A gente vai pro intervalo, mais um, o último, depois a gente não para mais. Aí o André tem convidado, a gente vai falar mais aqui do Campeonato Paulista. Tudo isso e muito mais para você ligado aqui nos canais Futebol Interior e também pela Valinhos FM. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontepretana. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Marcelo Corsato. Tô de volta aqui no microfone dos canais Futebol Interior. Seja muito bem-vindo, tamo junto. Domingão, jogo importantíssimo para Ponte Preta, para Novo Horizontino. 11ª rodada Campeonato Paulista Série A1. Bora lá então repetir aqui os resultados da 11ª rodada. Na sexta-feira começou a rodada com o jogo entre Botafogo e Guarani, que você acompanhou aqui nos canais Futebol Interior, 1-1. Ontem tivemos Corinthians 3, Santo André 2, Portuguesa 1, Mirassol 0, Inter de Limeira 2, o Ituano 0. Bola rolando para São Bernardo e Água Santa. Pelo menos aqui pra mim tá 0-0 ainda, né? Às 5 da tarde a bola rola pra Ponte Preta e Novo Horizontino. Às 6 tem Red Bull Bragantino e Santos. E às 8 da noite, fechando a rodada, o clássico São Paulo e Palmeiras. Como eu falei, a Ponte é a segunda colocada do Grupo B, 16 pontos. O Novo Horizontino é o segundo do Grupo D, 18 pontos. Agora, ô André Luiz, eu sei que você tem convidado, né? Falar aqui, porque a Ponte Preta teve 2 semanas de semana cheia, né? Coisa que não vinha acontecendo. E o nosso convidado é o preparador físico. Sim, vamos ouvir aí o preparador físico da Macaca, aliás, muito competente, o Thiago Vegetti. O que você pode falar desse calendário, esse tipo de calendário, vários jogos seguidos, depois uma pausa já na reta final? Acaba ajudando vocês ou atrapalha? Eu acho que, do ponto de vista físico, pelo pouco tempo de preparação que a gente teve, a gente e outras equipes também, vê aí muitas equipes com problema de lesão, tanto lesão de choque, as articulares, mas muita lesão muscular no campeonato. Apesar de a gente não ter as lesões musculares, mas isso é bem comum. Se fosse ao contrário, eu acho que seria muito benéfico, muito melhor tanto para os atletas, quanto para as equipes, os preparadores físicos, porque você teria um período curto de preparação, porém você ia ter um jogo,
uma semana inteira que você completaria a sua preparação e isso iria se somando e você conseguiria dar uma base física para todos os atletas muito melhor do que você faz hoje, tendo esses espaços no jogo. E aí quando você já está com a sua base bem elaborada, viriam os jogos acumulados um em cima do outro. Do jeito que é ao contrário, você mal consegue preparar eles para todos esses jogos, e aí vai levando do jeito que você consegue, jogando e recuperando, para agora você ter tempo para trabalhar, mas agora o campeonato praticamente já se encerrou. Não há muito o que fazer, né? Então, se fosse ao contrário, seria muito mais benéfico vendo pela parte física. Considerando que a Ponte é um dos poucos times assim que, ou pelo menos um dos times que teve menos contusões, lesões, algum afastamento de jogador por questão física, como que você avalia a condição geral do elenco da Ponte hoje? A gente vem acompanhando, né? De fato, muitas equipes tiveram problemas, a gente, graças a Deus, não teve. Mérito isso do trabalho que foi feito, não só do departamento de preparação física, mas em conjunto com o departamento médico, que ajuda a gente na recuperação dos atletas, em conjunto com o departamento técnico, que é comandado pelo nosso treinador João Brigatti, a gente conseguir fazer tudo de maneira bem equilibrada e condensar as capacidades físicas que a gente julgava ser importante na pré-temporada, já visando essa sequência muito grande de jogos. Aí, essa palavra do preparador físico da Macaca, Thiago Vegetti, meu caro Marcelo Corsato. Muito bem, tá aí então o André Luiz trazendo a palavra do Thiago Vegetti, falando sobre a importância dessas 2 semanas cheias aí que a Ponte Preta teve, né? É isso, domingo, 3 de março de 2024, estamos também na Valinhos FM em 87,9. Jogo complicado para a Ponte Preta, né? Um jogo difícil para a Ponte Preta, mas é claro que a Ponte Preta tem toda a possibilidade, sim, quem sabe, de conseguir a vitória, e dependendo do resultado do jogo contra o Água Santa, se o Água Santa não vencer e a Ponte Preta ganhar, a Ponte já estará classificada para a próxima fase, né? Agora, se a Ponte empatar e o Água Santa também empatar, aí não, aí vai tudo para a última rodada, porque se a Ponte perde, o Água Santa ganha, o Água Santa passa a Ponte Preta aí no número de vitórias. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, por enquanto 0-0 lá, em São Bernardo e Água Santa. Água Santa e São Bernardo, computando esse ponto do Água Santa, empate parcial, ele está indo a 15, né? Está indo a 15 pontos, ficando ainda atrás da Ponte Preta. Se ele empatar, ele não passa a Ponte Preta mesmo, a Ponte Preta sendo derrotada no jogo de hoje, coisa que a gente não quer que aconteça. É isso, você tá ligado com a gente? Bora lá, hein? Lembrando que na classificação geral, a Ponte Preta é a 7ª com 16 pontos e o Novo Horizontino é o 4º com 18. Aí a gente fala assim, né, na última rodada, tal, a Ponte pode não precisar do resultado, vai estar classificada, mas a gente tava falando na Hora da Macaca na segunda-feira, e é bem isso, continua valendo a pontuação, né? Então, para uma possível classificação para a Copa do Brasil, vai valer a pontuação. Então, quanto mais pontos a Ponte Preta tiver e conseguir fazer, melhor, porque ela pode terminar numa posição, se classificando, claro, entre os 8 melhores, numa classificação 7º, 6º, e aí tem, por exemplo, o Corinthians, que por enquanto está sem vaga na Copa do Brasil, por enquanto, porque o Corinthians pode ter vaga na Copa do Brasil na próxima temporada, se ele se classificar, ficar entre os classificados para a Copa Libertadores no Brasileirão, né? Então, mas só que aí o Corinthians não conta para ajudar a Ponte Preta, porque o Corinthians já foi, ele não está no Campeonato Paulista, então o Corinthians não contaria. Quem conta para ajudar a Ponte Preta, se ficar à frente da Ponte Preta, por exemplo, e conseguir vaga para a Copa Libertadores no Campeonato Brasileiro? É um negócio meio complicado, mas eu vou tentar explicar rapidinho aqui. Palmeiras, porque está disputando o Campeonato Brasileiro, se ficar na frente da Ponte no Campeonato Paulista e for para a Copa Libertadores da América, abre uma vaga para o Campeonato Paulista. O Santos também, mas o Santos, Marcelo, não está na Série A, vai disputar a Série B, e o campeão da Série B também tem vaga na Copa do Brasil, tá? Então o Santos também poderia ser um time aí que, se ele conseguir o título do Campeonato Brasileiro, o que a gente entende que é provável, né, na Série B, para retornar para a próxima temporada na Série A, ele também abre vaga aí no Campeonato Paulista. E o próprio São Paulo, que hoje está na frente da Ponte Preta, também, se conseguir a classificação direta para a Copa Libertadores lá no Campeonato Brasileiro. E tem também o Red Bull Bragantino. Tem também o Red Bull Bragantino que poderia ajudar a Ponte. A Ponte, certeza,
dela ir para a Copa do Brasil é se ela chegar na semifinal. Aí não tem como ela não estar na Copa do Brasil. Né? Agora, indo para quartas de final, se ela for eliminada, vai depender da pontuação. Por isso é importante a Ponte fazer o maior número de pontos possíveis na primeira fase, tá bom, gente? Aqui eu só tô dando um dado, tá? Só tô dando um dado, trazendo uma informação aqui com relação à Copa do Brasil. Mas é claro que o foco da Ponte Preta é passar para a fase quartas de final. E aí depois, o que vier é lucro, tanto em Copa do Brasil, como também se conseguir classificação para a semifinal. São 4 da tarde, mais 39 minutos. 4 da tarde, mais 39 minutos. A gente não pode, o André, dizer que a Ponte Preta é favorita para o jogo, porque o Novo Horizontino, na pontuação, tá na frente, né? E o ano passado, eu tô tentando puxar pela memória aqui, a gente não conseguiu ganhar nenhuma vez. Não conseguiu mesmo. Não consegui mesmo. Foi uma derrota de 3-0 na primeira fase do A2. Foi depois... Em casa, empate? Não, depois já foi na final do Campeonato Paulista. Na final. Foi lá, o primeiro jogo lá em Novo Horizonte que nós transmitimos. Foi 1-1. 1-1 e aqui também. O Novo Horizontino saiu na frente e já empatou. Sim. E aqui foi 0-0. Isso, e o jogo e foi nos pênaltis o Elvis fez o gol do título. No Campeonato Brasileiro a Ponte perdeu lá. E empatou aqui. Então é um adversário difícil. Agora, tem um detalhe, jogando dentro de casa, diante de sua torcida, e a partida que a Ponte fez, né, pegando o momento atual da Ponte, o raio-x do momento atual, a partida que a Ponte fez contra o Corinthians, esquema tático perfeito, não deixou o Corinthians jogar e saiu de lá com a vitória, isso é um ânimo a mais. Tudo bem. Tecnicamente, podemos até dizer que um pouco superior que o time da Ponte ou a equipe do Novo Horizontino, mesmo porque é muito bem treinado pelo Eduardo Batista e vem fazendo excelentes campanhas. Mas eu ainda dou um pequeno favoritismo para a Ponte esta tarde, daqui a pouco, diante do Novo Horizontino. Marcelo, e só pegando um gancho aí da questão da Copa do Brasil, a Ponte tem, se quiser chegar à Copa do Brasil, a pontuação, como você disse, é muito importante. Ela tem que vencer hoje. Ela tem que vencer o Santo André. Ah, mas se perder pro Santo André, vai prejudicar o rival. A Ponte não tem nada a ver com o Guarani. Entendeu? A Ponte precisa ganhar hoje, precisa ganhar ou ganhar hoje, ou dependendo da combinação de resultados, pode até classificar hoje e ganhar do Santo André. Ponto. Se quiser alguma coisa, o ano que vem, em termos de budget, de dinheiro, nos seus cofres, que é o caminho mais curto, é a Copa do Brasil. Então, a Ponte precisa desses pontos. Precisa tanto hoje como próximo domingo, às 16 horas, Bruno José Daniel, diante do Esporte Clube Santo André. É isso daí. Mas se quiser chegar lá, né, Marcelo? É isso. E lembrando também que a gente tá falando da Ponte Preta aqui, mas o Novo Horizontino também, né? Tem esses objetivos, Copa do Brasil, chegar mais à frente do Campeonato Paulista, e o grupo dele tá complicado também, como o grupo da Ponte Preta. Enfim, deixa eu mandar abraço aqui pro Osmar Dangar, já falei do Osmar Dangar, né? Tem também a Vivi Ponte Preta, boa tarde, meninos. Valeu, Vivi. Wilson Correia, vamos se arrumar para ir ao Majestoso. Aliás, hoje, André, expectativa de pelo menos 8 mil torcedores no Majestoso. A expectativa é de uma boa presença de torcedor da Ponte. A expectativa é de um bom público. Aliás, mandar um forte abraço ao Toninho. Toninho que está lá no estádio Moisés Zucarelli, nas sociais, já me mandou uma foto aqui, viu? Toninho, do Jardim Leonor. Mano, está lá, mas hoje o público vai, com certeza, eu acredito que ultrapasse. Se não ultrapassar, fica na casa dos 8 mil. É isso, aí no caso seria o segundo maior público da Ponte esse ano, né? Porque o primeiro foi contra o São Paulo, né? E o segundo maior público da Ponte nesse momento é no jogo contra o Ituano. 5.390, por aí. 5.300 e alguma coisa. O número de torcedores. Se passar de 6 mil, já vai ser o segundo maior público da Ponte Preta. Abraços também aqui para o Edivaldo Pigari. Boa tarde a todos, direto de São Paulo. Mas sou de Novo Horizonte, dá-lhe Grêmio, tá certo. Boa sorte pro seu time, mas não hoje. O Aparecido Alves, boa tarde, equipe campeã. Bora pra cima, macaquinha. Valeu, Aparecido. Obrigado pela audiência, viu? Lembrando que tem enquete que você pode votar lá no nosso YouTube. Futebol Interior. YouTube
Futebol Interior. Lembrando que a nossa transmissão tem um oferecimento de concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. E também com a gente, restaurante do Dadá, delivery 99788-3821 ou 3242-3125. Sua marca em destaque aqui na Rádio Futebol Interior? Sim, pode, por que não? Chama no zap 98989-3526, tá? E faça um ótimo negócio, vamos fazer um pacote especial para você anunciar com a gente. A bola vai rolar daqui a pouquinho, 5 da tarde, estádio Moisés Lucarelli, tem Ponte Preta, tem Novo Horizontino. Deixa eu dar uma atualizada aqui para ver como é que tá o jogo do Água Santa. 0-0. Água Santa começou às 4 horas da tarde, finalzinho do primeiro tempo lá. Segue São Bernardo 0, Água Santa 0. O resultado não é ruim pra Ponte, não. E lembrando, né, que o São Bernardo, ele tá no grupo do Novo Horizontino, tá? Então, assim, se o São Bernardo empatar também, o resultado não é ruim pro Novo Horizontino também não, viu? Porque o Novo Horizontino, mesmo perdendo pra Ponte Preta, ele vai ficar à frente ainda do São Bernardo, vai precisar de um ponto só na última rodada para passar de fase, dependendo do saldo de gols aí, né? Aí tem o saldo de gols, enfim. Mas, cara, se der empate lá, olha o que eu vou dizer aqui. Se der empate lá, Água Santa e São Bernardo, o empate para Novo Horizontino e Ponte Preta não é ruim para nenhum dos dois, tá? Não é ruim para nenhum dos dois. Não se classificam matematicamente para a próxima fase, vai depender do último jogo. Mas Ponte Preta e Novo Horizontino empatando aqui com Água Santa e São Bernardo empatando lá, o resultado não é ruim nem para Ponte Preta, nem para Novo Horizontino. Que coisa, né, André? É verdade. E daí automaticamente ambos terão que vencer as suas partidas na última rodada. Que a Ponte joga com o Santo André lá e o Novo Horizontino joga com a Portuguesa em Novo Horizonte. Isso se São Bernardo e Água Santa vencerem os seus jogos. Porque se eles empatarem, a Ponte e Novo Horizontino podem até perder a última rodada, que mesmo assim estarão classificados. Mas aí isso é coisa pra gente falar no nosso fim de jogo. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar a ficha técnica do jogo, já que estamos adiantado, né? Então vamos trazer a ficha técnica do jogo. Vamos saber quem entra em campo pra você aqui nos canais Futebol Interior. Ficha técnica do jogo. Anote aí, torcedor Ponte Pretano. Seu técnico João Brigatti definiu. Você confere aqui em 87,9 na Valinhos FM nos canais Futebol Interior. Escalada e definida a Associação Atlética Ponte Preta. No sistema 3-5-2, vai a campo com Pedro Rocha, o goleiro número 1. Na ala direita, 2, Igor Inocêncio. A zaga central, 3 zagueiros, 23, Luiz Raquim. 3, Castro. 44, Nilson Júnior. E na ala esquerda, 33, Gabriel Risso. O meio-campo da Macaca começa com 5, Leonaldi. 21, Ramon Carvalho. 10, Elvis, o craque, capitão da equipe. E à frente, 11, Iago Dias e 9, Gé. Olha o repeteco da Macaca de Pedro Rocha 1, Igor Inocêncio 2, Luiz Raquim 23, Castro é o 3, Nilson Júnior 44, Gabriel Risso 33, Leonaldi 5, Ramon 21, Elvis 10. Iago Dias 11, Gé 9, no banco, Luan, Matheus Silva, Edson, Emerson Santos, Luiz Felipe, Fraga, Gabriel Santiago, Dudu Cheite, Renato, João Gabriel, Paul Vidiero e Gabriel Novaes. Macaca é a segunda colocada do Grupo B, 16 pontos em 10 jogos. A Ponte tem 4 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, marcou 14 e sofreu 9. Saldo de 5 gols na competição, 53% de aproveitamento. Último jogo da Ponte nessa primeira fase, domingo, 4 da tarde, domingo dia 10 de março, no Bruno José Daniel contra o ameaçadíssimo Santo André. Futebol Interior. Grêmio, Novo Horizontino. É o Grêmio Novo Horizontino, escalado e definido pelo técnico Eduardo Batista no sistema 3-5-2. Vai a campo com o Jordi, o goleiro 93.
Na ala direita, Raul Prata, 22, 3 zagueiros, 44 Chico, 25 Luizão, 33 Renato Palme, o capitão da equipe. E na ala esquerda, 14 Daniel Barcelos. O meio-campo do Tigre começa com 8 William Farias, 28 Marlon, 10 Rômulo e à frente, 30 Vagninho, 9 Neto Pessoa. Olha o repeteco do Grêmio Novo Horizontino, de Eduardo Batista de Jordi, 93, Raul Prata, 22, Chico, 44, Luizão, 25, Renato Palme, 33, Danilo Barcelos, 14, William Farias, 8, Marlon, 28, Rômulo, 10, Vaguinho, 30 e o Neto Pessoa com a 9. No banco, Ayrton, Rodolfo, Luca, Heverson, João Afonso Dantas, Isaac Pelé, João Araújo, Paulo Vitor, Fabrício Daniel e Genison. Muito bem, esse é o time do Grêmio, como o pessoal chama em Novo Horizonte, o Novo Horizontino. Ele é o segundo colocado do grupo D, tem 18 pontos, 10 jogos, 5 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Marcou 13, sofreu 9, saldo de 4, 60% de aproveitamento no campeonato. Fecha a primeira fase do Campeonato Paulista, próximo domingo, 4 da tarde, enfrentando a Portuguesa no Jorge Ismael de Biasi. Arbitragem. Apita o jogo Douglas Marques das Flores, ele será auxiliado pelo assistente 1, Mauro André de Freitas, assistente 2, Rafael de Albuquerque Lima, quarto árbitro é o Guilherme Francisco Maciel da Silva e Rosário e o árbitro de vídeo José Cláudio Rocha Filho, todos árbitros da Federação Paulista de Futebol. Ficha técnica do jogo. É isso, você acompanhando a ficha técnica do jogo aqui nos canais Futebol Interior e também na Valinhos FM em 87,9. Lembrando que no próximo domingo, então, estaremos com todos os jogos, né? A princípio, os mais importantes às 4 horas da tarde, né? E é claro, você vai ter todas as informações aqui com a gente nos canais Futebol Interior. A bola vai rolar daqui a pouquinho, faltando pelo meu aqui 10 minutos para a bola rolar. Estádio Moisés do Carelli, a bola rola 5 da tarde para restaurante do Dadá, concessionária Sim. Vamos juntos, torcedor da Ponte Preta chegando, a Ponte Preta já ali perfilada para adentrar no estádio Moisés do Carelli, toda de branco, né? Com a faixa preta no peito, o uniforme da Ponte Preta para o jogo de hoje. Você que está no YouTube, Futebol Interior, compartilha a nossa transmissão, dá um joinha se está gostando, fique à vontade para comentar também, vota na enquete, tamo junto, vem para a arquibancada virtual, a gente vai falar de você, vai mandar o seu recado, vai mandar o seu alô. E lembrando que toda segunda-feira, 8h30 da noite, tem a Hora da Macaca no YouTube, Hora da Macaca, tá bom? YouTube, Hora da Macaca, você confere Hora da Macaca. Vamos dar uma atualizada aqui pra gente ver como é que tá o jogo lá em São Bernardo do Campo, no 1º de maio. Atualizando aqui, 0-0, segue 0-0, São Bernardo e Água Santa. Então eu falei aqui, o Novo Horizontino vai pegar a Portuguesa. A Portuguesa, ela já está classificada, não corre mais risco de rebaixamento, né? É claro que para a Portuguesa, quanto mais pontos ela fizer, é melhor, mas ela vai a 13, vai ficar ainda lá atrás, ainda na pontuação com relação aos outros times se ela ganhar do Novo Horizontino. Então o Novo Horizontino ainda vai pegar uma Portuguesa que vai estar se preparando para a próxima fase do campeonato, que é para pegar o Santos. Não tem mais chances a Portuguesa, por exemplo, de passar o Santos, porque o Santos tem 22 e a Portuguesa tem 10. Né? Então vai fazer 3 pontos, vai a 13. Quer dizer, não vai mudar muita coisa para a Portuguesa. É claro, ela, quanto mais pontos fizer, pode ter a possibilidade aí de chegar a uma vaga à Copa do Brasil. Vamos lá, o time do Novo Horizontino jogando com o seu uniforme tradicional, né? Aquele uniforme com a camisa nas listras amarela e preta, calção preto, meias pretas. O time do Novo Horizontino. E é claro, você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Renato Palme é o capitão da equipe do Grêmio, né, um dos zagueiros do time, o capitão da Ponte Preta é o Elvis. Essa semana tivemos aí o interesse, né, pelo menos falado pela imprensa, do Vitória em relação ao Leonaldo, mas parece que a coisa não andou, não avançou e tem aquela
provável sondagem do Internacional com o Gé. Já andei vasculhando também aí lá na imprensa do Rio Grande do Sul. Por enquanto, eles dizem que não tem nada ainda que o Inter fez proposta, enfim. Mas, né, isso chegou até a empresários do Gé, né? Enfim, mas está sendo monitorado aí o Gé pelo Internacional de Porto Alegre. Com relação ao Leonaldo, o Leonaldo continua na Ponte Preta. Não avançou essa história do Vitória, né, André? Ainda bem que não avançou. Agora a diretoria da Ponte tem que tomar muito cuidado. O presidente Marco Antônio Berlim, ele conhece muito futebol e ele sabe muito bem disso. Que se for para vender, primeiro lugar, pelo amor de Deus, vender por um valor o máximo que conseguir pegar. Estão falando aí no Gé, Marcelo, que a multa é 44 milhões, ou 45 milhões em termos de Brasil. Isso. E estão falando que 15 tá bom. Pô, se a multa dele é 44 milhões, eu acho que 15 não tá bom. 15 não tá bom, você entendeu? Mas ninguém paga, tá? Mas ninguém paga. Então por que coloca a multa 45 milhões? Coloca a multa do cara 45 milhões para vender por 3? Então tem que pensar em tudo isso. Em relação ao Leonaldo, é prata da casa, tem que ser valorizado. Então eu acho que daqui para frente tudo bem. Mas a Ponte tem problemas financeiros. Mas é transfer ban. Mas é tudo bem. Mas desde que venda com consciência, valores justos no mercado e que principalmente traga jogadores de nível técnico à altura. Pelo amor de Deus, não me venham com apostas, porque aposta se faz lá em Las Vegas nos cassinos. O futebol tem que entender que um campeonato brasileiro da Série B, com 38 rodadas, onde você tem que ter elenco, você tem que ter banco, isso se você quiser permanecer. Então eu acho que a Ponte está no caminho certo, só que não pode titubear. Vai vender Leonaldo e o futuramente Leonaldo e o Gé? Tudo bem. Mas que tragam jogadores à altura. Você concorda, Marcelo? É isso, mesmo porque também tem a Série B, né? Boa presença do torcedor da Ponte Preta no jogo de hoje. Importantíssimo jogo. Ali, execução do hino nacional brasileiro, as equipes perfiladas no gramado. Agora termina a execução do hino nacional brasileiro. A gente vê ali o cumprimento dos jogadores da Ponte com o quarteto de arbitragem. Aliás, o árbitro da partida é o Douglas Marques das Flores. Ele tem 38 anos, é o oitavo jogo que ele trabalha na Série A1, mas ele também já foi quarto árbitro, enfim, é o segundo da Ponte no campeonato, tá? Ele foi árbitro no empate entre Ponte Preta e Inter de Limeira, aqui mesmo em Campinas, e foi quarto árbitro na vitória da Ponte Preta lá contra o Botafogo em Ribeirão Preto, pelo placar de 3-0. Portanto, e ele não trabalhou em nenhum jogo do Novo Horizontino nesse Campeonato Paulista, nem como árbitro, nem como quarto árbitro. O assistente número 1 é o Mauro André de Freitas, 46 anos. O 2 é o Rafael de Albuquerque Lima, 34 anos. O quarto árbitro, o Guilherme Francisco Maciel da Silva e Rosário, de 29 anos. O VAR é o José Cláudio Rocha Filho. Pois bem, vai rolar a bola daqui a pouquinho, o torcedor da Ponte Preta continua chegando. Nós que conhecemos um pouco lá do estádio Moisés Zucarelli, sabemos, né, André, que o torcedor da Ponte deixa para entrar mesmo boa parte, faltando 3, 4, 5 minutos para começar o jogo, aí começa uma movimentação grande ali nos portões de entrada, mas a gente já vê a panorama do estádio ali, que a presença do torcedor da Ponte Preta realmente é muito boa para o jogo de hoje. Principalmente as organizadas fazem isso, né? Mas o público já é muito bom, a presença da torcida jovem, Ponterror, torcida jovem, amor maior, forte abraço também para a Ser Ponte, unidos até a morte, a Ponterror está lá também, meu caríssimo Marcelo Corsato, e a velha guarda Ponte Pretana também presente esta tarde no estádio Moisés Lucarelli para daqui a pouco Ponte Preta e Novo Horizontino, Corsato. É isso, 11ª rodada Campeonato Paulista para você. Além desse jogo da Ponte Preta, vamos estar acompanhando aqui no placar ao vivo o jogo do São Bernardo com o Água Santa. Intervalo de jogo por lá, São Bernardo e Água Santa vão empatando pelo placar de 0-0. Às 18 a bola rola para Red Bull Bragantino e Santos. Às 8 da noite, que jogo, hein, meus amigos? Que jogo, hein? São Paulo e Palmeiras no Morumbi. Tivemos já o Botafogo empatando com o Guarani na
sexta-feira. Você acompanhou tudo aqui com a equipe verde dos canais de Futebol Interior. O Corinthians ontem venceu o Santo André por 3-2 no finalzinho do jogo. A Portuguesa venceu o Mirassol por 1-0 e saiu da possibilidade de rebaixamento, já garantiu classificação para a próxima fase. A Internacional de Limeira, que campanha da Inter, hein? Venceu o Ituano por 2-0. São jogos aí do Campeonato Paulista que aconteceram. Classificação geral no momento: Palmeiras é líder 24, Santos é o segundo colocado 22, São Paulo é o terceiro com 18, Novo Horizontino é o quarto, 18. Ó, como é importante a Ponte vencer hoje, ela troca de posição com o Novo Horizontino, tá? Ela troca de posição com o Novo Horizontino. Mas vamos lá. A quinta colocação é do Red Bull Bragantino, que tem 18. A Inter tem 17, é a sexta. A Ponte 16 é a sétima. Um empate. A Ponte não passa a Inter, vai ficar na sétima colocação mesmo, porque a Ponte tem uma vitória a menos, né? Se ela empatar o jogo hoje. O São Bernardo é o oitavo com 16, o Água Santa é o nono com 15, o Mirassol é o décimo com 14, o Corinthians é o 11º com 13, o Botafogo é o 12º com 12, a Portuguesa é a 13ª com 10, o Guarani é o 14º com 7. Na zona da degola nesse momento, Ituano e Santo André. Na última rodada, 3 equipes disputam uma vaga na Série A1 da próxima temporada. Nesse momento, o Guarani estaria fora do rebaixamento, né? Estaria fora do rebaixamento. Então, o Guarani, 14º, Ituano, 15º, já na zona do rebaixamento, Santo André, 16º. Vai rolar a bola. Quero você aqui no chat, mandando mensagem pra gente. Posse de bola pro time do Novo Horizontino no primeiro tempo. O Neto Pessoa vai dar o primeiro tapa na bola. A Ponte Preta vai defender o gol do portão de entrada nesse primeiro tempo. O gol que fica à esquerda do seu aparelho. A equipe do Novo Horizontino, consequentemente, defendendo o gol à direita do seu aparelho. O gol de fundo do estádio Moisés Lucarelli. O gol da linha do trem. Vamos, Macaquinha. Jogo importante para as duas equipes. A geral tá bonita no Majestoso. Som da torcida da Ponte Preta no estádio. Nesse momento deve estar bonito, deve estar lindo. Apita o árbitro. Bola rolando, tem emoção na ponta da chuteira. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. Eu, você e toda a equipe dos canais de Futebol Interior. Posse de bola para o time do Novo Horizontino. Domina Neto Pessoa, ex-jogador da equipe do Botafogo. Bola para o Danilo Barcelos. No meio do caminho chega Igor Inocêncio. Rouba a posse de bola para o time da Ponte Preta, mas ela sobrou cá atrás para o time do Novo Horizontino. Chico mete essa bola, solta lá para o goleiro Jordi. Jordi toca a bola aqui pelo lado direito. Vai trabalhando por ali com o jogador que é Luizão. Detalhe no ar. Olha o tapete que está o Moisés Lucarelli. Parece até que o gramado foi trabalhado aí nessa semana, tá muito bom. Olha o Novo Horizonte. Marlon vem em campo de ataque pela direita, cruzou rasteiro na boca do gol, passa, vai embora na pequena área. Ainda bem que chegou atrasado ali o Neto Pessoa, e o Danilo Barcelos no segundo pau também não foi pra bola, mas se um deles chega, eu acho que o Pedro Rocha chegava antes, porque ele pediu tranquilidade pra zaga da Ponte, tava na bola. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Everton Leandro, aqui no chat, vamos Ponte. Deixa eu ver quem mais tá com a gente. Agora apareceu propaganda aqui na minha live. O DJ Digo. Sorte pra nós. Boa, DJ Digo. Obrigado, viu? Um abraço pra você. Agora é tiro de meta para o time da Ponte Preta fazer a batida. Uma demora danada. Aí o Pedro Rocha para fazer a batida desse tiro de meta para o time da Ponte Preta. 1 minuto e 40. Eu tô vendo, ó, o torcedor tá chegando. Continua chegando o torcedor ali, subindo para a arquibancada do estádio Moisés Lucarelli. Bola enfiada na frente, era pro Gé. Sobe de cabeça por ali a zaga da equipe do Novo Horizontino. Tira, ela cai, vai embora. É lateral. Posse de bola para o time da Ponte. Lateral lado esquerdo. O Risso já jogou essa bola, perdeu. Posse de bola para o time do Novo Horizontino. A bola vem aqui no campo de defesa. Mete a cabeça na bola, Luiz Aquim, tira, a bola voltou, sobrou Castro, contrato renovado com a Ponte Preta, meteu o cabeção na bola, tirou dali. Vai até o final de 2025 o contrato do Castro. Outro que renovou o contrato foi o João Brigatti, né, o André Luiz, até o final do ano. Até o final do ano, renovado o contrato do João Brigatti, até o final da Série B 2024. Aqui vem o time do Novo Horizontino com o Wagninho, campo de ataque, chega a recuperação do time da Ponte Preta, sai jogando com o Luiz Aquim, soltou essa bola na frente para Iago Dias, fez a finta, lado esquerdo, passa a metade do gramado, recomposição da equipe do Novo Horizontino, tira, a bola volta, sobra, proteção do Luiz Aquim, foi empurrado, aí o Wagninho chutou a bola, hein? Não gostou da marcação do Bandeira, do auxiliar número 2 ali, o Rafael de Albuquerque Lima? Pra mim foi falta, em cima do Nilson Júnior.
Ele empurrou o Nilson Júnior e o árbitro vai conversar com ele lá, me parece que não vai dar cartão, mas vai falar, meu filho, calma, tranquilo, calma. Dá uma segurada aí, Vagninho. Dá uma segurada. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Vamos juntos aqui nos canais Futebol Interior, YouTube Futebol Interior, estamos também pela Valinhos FM 87,9. Um abraço para você que nos ouve na Valinhos FM. Estou ao lado de André Luiz e Felipe Marques para a transmissão de Novo Horizontino e Ponte Preta e Novo Horizontino. É a 11ª rodada do Campeonato Paulista Série A1, vale vaga, vale classificação para a próxima fase, tanto para a Ponte como também para o time do Novo Horizontino que toca a bola aqui no campo de defesa, a bola com o Renato Palme. Soltou essa bola no meio ali para o William Farias, levanta a cabeça, vira o jogo, toca para o Carequinha Marlon, dominou pela meia direita, toca a bola na meia esquerda para Rômulo, ele é bom de bola, é perigoso, tocou pro Danilo, pro Barcelos, olhou para dentro da grande área, cruzou na boca do gol, sobe a zaga da Ponte Preta, mete a cabeça na bola, tira dali Nilson Júnior, ela cai na direita defensiva para Igor Inocêncio, alongou o passe, tocou campo de ataque pela direita para Gé, 1, 2, 3 jogadores do Novo Horizontino na marcação, toca para Elvis, devolveu para Gé, no peito, dominou, chega a zaga para tirar, que passe do Elvis, de trivela pro Gé, mas na hora de dominar no peito, a bola escapuliu dele, André. E o Elvis é brincadeira, de 3 dedos, ele deixou o Gé na cara do goleiro Jordi. Uma pena, a bola explodiu no seu peito, ele perdeu o tempo de bola. Quase a Macaca faz o primeiro do Majestoso, informando concessionária Sim. O Gidati tá com a gente também, tamo junto com a Ponte, Caçapava, obrigado a todo mundo que tá ouvindo a gente, que pecado essa bola do Gé, hein? Se ele domina direitinho, eu ia pra rede, ia ser o primeiro, já era da Ponte no jogo, é posse de bola pro time do Novo Horizontino, que é perigoso, bola com o Vagninho, faz um bom campeonato, Paulista, já vem de boas campanhas na última temporada, bem verdade que tava junto com a Ponte Preta na Série 2, a Ponte foi campeão, o Novo Horizontino foi vice, a Ponte foi campeã nos pênaltis, o Elvis bateu o último pênalti e foi pra galera, a Ponte foi campeã, levantou a taça da Série 2, voltando para a Série 1 nessa temporada, as duas equipes debutando novamente na Série 1 e fazendo bom campeonato nessa temporada. Já no Campeonato Brasileiro do ano passado, o Novo Horizontino foi bem melhor, que a Ponte Preta lutou pelo acesso. Ô, Pedrão, Pedro Rocha dominou, Neto Pessoa chegou, ele sai jogando, toca a bola ali pro jogador que é o Nilson Júnior, trabalha a posse de bola pro time da Ponte Preta, bola enfiada na frente pro Elvis, chegou, rouba ali a bola, ali o jogador do Novo Horizontino, Neto Pessoa tocou pro Rômulo, invadiu a grande área, bateu pro gol, meu Deus do céu! Perna esquerda, lado esquerdo, queimou pro gol, ela passou, foi embora. Jesus amado, quase o primeiro deles, hein, André? E no contra-ataque rápido do Novo Horizontino, a bola acabou sobrando para o Rômulo na entrada da grande área, lado esquerdo, chutou forte de perna esquerda, a bola a meia altura, passou lambendo o poste esquerdo de Pedro Rocha e foi embora. Continua 0-0 Majestoso, informando o restaurante do Dadá. E vem de novo o time do Novo Horizontino pela direita, ganhou Vagninho na recuperação, chega por ali o Nilson Júnior. Chega antes do Vagninho, a bola bate, volta, sobra pro goleiro da Ponte Preta, Pedro Rocha. A Fátima Fornazieri, salve Carlão, eu sou muito mais bonito que o Carlos, viu? Mande um abraço para Paraíso do Tocantins. TJP ligado aqui no Futebol Interior. Valeu, Fátima. Tamo junto. Mas sou muito mais bonito. Muito esse é o Marcelo, viu, Fátima? Tamo junto e misturado. É o irmão querida. Gêmeo dele. Obrigado. Seja bem-vindo aqui aos canais Futebol Interior. Você pode mandar sua mensagem pra gente. Fique à vontade, use, abuse e participe. YouTube Futebol Interior. Se inscreva no nosso canal. Dá um joinha na transmissão também. Vamos subir a nossa audiência. Aqui no nosso YouTube. É posse de bola pra Ponte Preta. Rechaça. O perigo, o time do Novo Horizontino. Ela cai com o jogador que é o Rômulo, sem querer, meteu uma caneta pra cima do Leonaldi, ela sobrou pelo lado direito pra Raul Prata, a ala veio ali pro campo ofensivo, ficou sentindo o Ramon, bola sobrou pra Ponte, é pro Gé, tá lá do lado esquerdo, 1, 2, 3 na marcação, invadiu a grande área, perna esquerda, bateu pro gol, pra fora, chegava aqui do lado direito o Iago Dias, ele preferiu bater pro gol, a bola acabou indo embora, não sei se bateu no jogador do Novo Horizontino, mas ele tava lá dando trabalho de novo, o Jefferson, o Gé, hein, André? A bola acabou não batendo não, mas eu vou te falar. Se essa bola entra dentro da ambulância que tá ali, com a janela aberta, e atinge o motorista ia ficar uma semana com o telefone ocupado. Porque foi uma paulada do Gé,
Uma cacetada e por muito pouco não entrou dentro da ambulância que fica atrás do gol de Jardim. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Marca de 8 minutos passados, primeiro tempo de jogo aqui, Ponte Preta e Novo Horizontino e Ponte Preta, 11ª rodada, Campeonato Paulista, é domingão, 3 de março de 2024, você está nos canais Futebol Interior, que tem a direção executiva do Elcio Paiola, a direção geral do Arthur Eugênio, deixa eu ver esse lance aqui, pela esquerda, segura aí, Rômulo bateu pro gol, pega o goleiro, se deixar o Rômulo livre, ele vai fazer o que ele quer no jogo, porque ele é muito bom jogador, Pedrão, fica com ela, André. E de novo o Rômulo, o Igor Inocêncio não está conseguindo acompanhá-lo. Ele saiu na cara do goleiro Pedro Rocha, fez o corte, chute de perna direita, boa defesa do goleiro da Ponte. Continua 0-0 majestoso, informando concessionária sim. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Seja muito bem-vindo, você que está acompanhando a gente. Agora pegaram o Rômulo, hein? Foi o Leonaldi. Por trás, pegou o Rômulo. Vamos ver se o árbitro vai dar cartão ou não. Mas está sentindo aqui no campo intermediário pela meia esquerda. O bom Rômulo foi por trás, hein? Olha, se o árbitro desse cartão, não ia estar ruim pro Leonaldi não, hein, o André? Ele pisou no pé direito do Rômulo e ficou barato para o Leonaldi. Não saiu amarelo, o jogo segue 0-0 majestoso. Olha, nesse momento 64% de posse de bola para o time do Novo Horizontino, 36% para a Macaca, portanto aí o Novo Horizontino é melhor que a Ponte, uma finalização para o Novo Horizontino, nenhuma da Ponte Preta. Faltas cometidas no jogo, a Ponte cometeu 3, o Novo Horizontino 1, nada de cartões, nem amarelo, nem vermelho. Comecinho de jogo, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. E o Novo Horizontino chegou de novo, agora com o Neto Pessoa de longe, bateu pro gol, foi fraca, pegou o goleiro, a Ponte deixa o Novo Horizontino chegar, André. E tá marcando a distância os dois zagueiros da Ponte. O detalhe é que o Neto Pessoa livre, de perna esquerda, chutou no meio do gol, bem postado, o Pedro Rocha fez a defesa. Continua 0-0 majestoso, informando o restaurante do Dadá. Vivi, Vicente, Ponte Pretana, boa tarde, meninos. Vamos, Ponte, vamos, Vivi. Obrigado pela sua audiência. YouTube Futebol Interior, quero você com a gente. Compartilha a nossa transmissão, dá um joinha por lá também. Seja bem-vindo. Aqui vem Novo Horizontino pela direita, cruzamento rasteiro na boca do gol. Afasta a zaga da Ponte Preta. A bola voltou com o William Farias. Jogou de novo na entrada da grande área. Fica aqui com o 44 da Ponte. Virou o corpo, o Nilson Júnior. Bateu com dificuldade na bola, hein? Tava sozinho o Nilson Júnior. Deu a posse de bola de presente de novo pro time do Novo Horizontino. Quem domina é o Farias, toca a bola no meio, vai trabalhando por ali com o Renato Palme, capitão da equipe, vira o jogo, toca pro Chico, um dos 3 zagueiros da equipe do Novo Horizontino, trabalha com o Danilo Barcelos, ex-Ponte Preta, bola no meio pro William Farias, pro Renato Palme, vira o jogo aqui da quarta zaga, lá na zaga central, quem vem subindo é o Luizão, passa a metade do gramado, o zagueiro da equipe do Novo Horizontino, tocou a bola pra Marlon, enfiou na frente pro Neto Pessoa, sobrou pro Vagninho, fez a finta, pra lá, pra cá, pra cima da marcação, bateu pro gol, pra pegar o goleiro. Pra pegar o goleiro, mas não estava valendo mais nada. Parece que já tinha subido a bandeira ali do auxiliar número 2, marcando impedimento. E tava, do Vagninho na sequência da jogada, no passe que veio do Neto Pessoa, hein, André? O assistente número 2, o senhor Rafael de Albuquerque Lima, já levantava seu instrumento lá nas populares. Lance favorece a Ponte, continua 0-0 majestoso, informando o concessionária sim. Aqui na nossa enquete no YouTube, Ponte Preta, 81% para vencer o jogo. Você pode votar na enquete lá no YouTube também, por enquanto são 79 votos, 81% para Ponte Preta vencer o jogo. Vitória que, dependendo aí do resultado do Água Santa, já garante a Ponte Preta na próxima fase. Bola aqui no campo de defesa, Pedrão recebeu a bola recuada, não pode pegar com as mãos, tocou no meio, é pro Ramon, chegou na dividida por ali, fica caído o jogador da Ponte, Leonaldi, fica caído o jogador do Novo Horizontino também, William Farias, problema no joelho do William Farias. Eu acho que o árbitro deu a falta pra Ponte. Foi sim, porque o William Farias acabou dando uma cotovelada na orelha do Leonaldi, a orelha direita. Ele está se contorcendo em dores no gramado, jogo paralisado, linha divisória de meio campo, lado esquerdo, chega por ali o Elvis, também chega por ali também o Luiz Raquim. E eu vou te falar uma coisa, viu, Marcelo? Esse número 44, Chico, aí, zagueiro
Novo Horizontino, os caras são modestos em chamá-lo de Chico. Eu diria que ser Chicão, viu, Marcelo? Chicão, grandão. Deixa eu mandar um alô aqui pro João Limínio Neto. Rondonópolis está junto com a melhor equipe esportiva. Obrigado, João. Tamo junto. E atenção, torcedor. Hora de girar para você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. Você confere comigo, 13-13, tá na tela dos canais Futebol Interior, 13 minutos passados, primeiro tempo de jogo, o placar tá assim, confere aí, ó. Ponte Preta, Novo Horizontino, Ponte Preta, 0-0. Em São Bernardo do Campo, São Bernardo e Água Santa, segundo tempo vão empatando pelo placar de 0-0. Valinhos FM 87.9. Marcelo Corsato. Hoje eu tô com a macaca aqui nos canais Futebol Interior. Que bom, que gostoso ter você junto com a gente ao meu lado. Aqui na tela embaixo, o nosso André Luiz, o repórter feliz comigo na mesa de som, Felipe Marques. E é claro, com toda a equipe da Valinhos FM, o diretor de programação Ismael Neto, o presidente Wagner Faneco, a equipe técnica da Mayla Sequeira, do Gustavo Baldezin, a direção executiva do portal Futebol Interior é do Elcio Paiola, a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias e a coordenação de esportes do Carlos Corsato. Aquela chegada que o árbitro marcou a falta em cima do Leonaldi, do William Farias, acho que deu ruim pro William Farias, ele tá sentindo o joelho esquerdo ali, a chegada foi forte mesmo, hein, ô André? Foi, jogo paralisado de novo, o William Farias tá lá sendo nesse momento aguardando atendimento do departamento médico que chega agora do Grêmio Novo Horizontino, jogo paralisado e só para aí deixar registrado a torcida de Novo Horizonte presente no gol de fundo, chamado gol da linha do trem do estádio Moisés Lucarelli, Marcelo Corsato. Sei não se vai dar pro William Farias, hein? Parece que é problema no joelho e aí deu ruim pro William Farias. Se não der pra ele, já tem jogador em trabalho de aquecimento, Marcelo. É isso, bom jogador William Farias do Grêmio Novo Horizontino. Estamos com 57% de posse de bola para o time do Novo Horizontino. São 44, agora 56, diminuiu um pouquinho para o Novo Horizontino, 44 de posse de bola para o time da Ponte. A Ponte trocou 42 passes, o Novo Horizontino 78 passes. 69% de acertos da Ponte Preta, com 83% de acertos para o time do Novo Horizontino. Muito bem, finalizações são 4 do Novo Horizontino, viu, gente? 4 do Novo Horizontino, uma só da Ponte Preta, por enquanto nada de cartões. E bola ao chão para o time da Ponte Preta aqui no campo de defesa, porque a posse era da Ponte Preta. Fique à vontade para você participar com a gente. Boa presença do torcedor Ponte Pretano. Ponte Preta, com esse empate, ainda não garante, né? Tanto a Ponte como o Novo Horizontino não garantem a classificação para a próxima fase da competição. Vai ficar tudo para a última rodada. Vem o time da Ponte Preta no campo de ataque pela direita. A bola enfiada para o Iago Dias no meio do caminho. Chega por ali. O Chico meteu o pé na bola, deu lateral para a Ponte, bateu rapidinho. O Igor Inocêncio tocou para o capitão Elvis. Pede a movimentação dos jogadores. O Ramon ficou lá no meio, ele tocou a bola para Castro. Castro domina essa bola, toca um pouco mais atrás ali para o jogador que é o Luiz Aquim. Luiz Aquim deu a bola para Nilson Júnior. Devolveu, tocou a bola para o Ramon. Time do Novo Horizontino nesse momento todo atrás da bola. A Ponte no círculo central do gramado pela minha esquerda. A bola vem pela minha direita, passa metade do gramado. Castro deu para o Igor. Tocou a bola para Leonaldi. Para Iago Dias. O Leonaldi passou, ele viu, recebeu o cruzamento. Rasteiro por baixo, na boca do gol. Ficou fácil para a zaga do Novo Horizontino para tirar. A bola saiu com o Rômulo, habilidoso, hein? Habilidoso, bom jogador o Rômulo. Não é à toa que o Palmeiras está de olho. Bola para Marlon, chegou o Ramon, fez a falta, tá parado o jogo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Quero falar de você aqui no YouTube, o RG 1900, vamos lá, Ponte, olê, olê, olá. Um abraço para você, RG 1900. Deixa eu ver se tem mais gente aqui, o Paulo de Tarso Nishi. Ponte, valeu, rapaziada que tá junto com a gente, você que tá na Valinhos FM também, vai no YouTube, Futebol Interior, não vai dar pro William Farias, né? Caiu de novo ali no círculo central do gramado, vai ser substituído o William Farias naquela jogada com o Leonaldi, deu ruim pra ele, André. Não dá mais, ele tá tentando, mas não tem a mínima condição de jogo, já em trabalho de aquecimento, vamos ver aí quem vai entrar, tá saindo o William Farias. É o Fabrício Daniel. E esse Fabrício Daniel, quando ele joga contra a Ponte, ele faz uma fumaça danada, hein? É atacante. Ele vai tirar um meia e vai botar um atacante, gente. Fabrício Daniel, 77, vem aí. Primeira alteração processada pelo técnico Eduardo Batista na equipe do Grêmio Novo Horizontino, informando o restaurante do Dadá.
77, né? 77. 77. Fabrício Daniel. Fabrício Daniel. Jogador experiente, né? Muito tempo jogou no Mirassol, né? Mas estava no futebol pernambucano, Curitiba também, passagens pelo Curitiba. É bom jogador. E aí, ele tira o William Farias, que é um meia. Na verdade, o William Farias é mais volante, né? E coloca um atacante, vai pra cima da ponte o Eduardo Batista. Agora errou o Barcelos, tocou pro Elvis. Elvis dominou, tocou na direita pro Iago Dias, pedalou, balançou, linha de fundo, cruzou na boca do gol. Primeiro pau, afasta a zaga, tira, volta, sobra pro time da Ponte Preta com o Igor Inocente. Pode jogar de novo dentro da grande área, o Gé tá lá. Iago Dias passou, olhou pra dentro da grande área, cruzou na boca do gol, nas mãos do Jordi. Todo de azul, sai do gol, goleiro. Sai do gol, goleiro. Já liga ali o campo de ataque de goleiro para goleiro. Vai sobrar para o time da Ponte Preta. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. E aí, André, 18h50, quase 19, fala do jogo, segue 0-0. Um domínio territorial do Grêmio Novo Horizontino. O Novo Horizontino que ataca bem pelo setor direito ali com o Raul Prata descendo muito, e o problema da ponta sendo o ala direito, aí o Igor Inocêncio, que não está acompanhando o Rômulo, muito menos não acompanhava o Farias, que acabou de sair. Olha a macaca. Pela direita, Iago Dias cruzou fechado na boca do gol, passa por todo mundo, vai sobrar do outro lado. Será que o Risso chega? Não conseguiu chegar, chegou a zaga, afastou. Ela vai sair, não sai. Chega na bola ali, o jogador da Ponte era o Leonaldo, conseguiu a recuperação. Na verdade era o Nilson Júnior. Agora o Leonaldo tá lá, na marcação, pra cima do Fabrício Daniel. Já foi empurrado, a bola saiu, foi embora. É lateral, posse de bola pro time do Novo Horizontino. Novo Horizontino, então, domina, tem mais posse de bola. E não vou dizer que tem, assim, o domínio do jogo, mas tá com a bola mais em campo, né, o André? E tá arriscando mais. Até agora já foram 4 chutes a gol. Um do Rômulo, que passou muito perto da meta do goleiro Pedro Rocha. E a Ponte teve apenas aquela chance com o Ogé. O lançamento de 3 dedos do Elvis, e o Ogé quase fez o gol. A Ponte precisa apertar um pouco mais na segunda bola. É isso, o Fabrício Daniel dominou, tá jogando lá pelo lado direito, vai pra cima da marcação, opa, falta. Se enroscaram ali. O Fabrício Daniel com o Nilson Júnior, tá parado o jogo, falta, posse de bola pro time da Ponte Preta no campo de defesa. E atenção, torcedor, hora de girar pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Tamo junto e misturado, passados 20 minutos e 20 segundos passados, primeiro tempo de jogo. Campeonato Paulista, 11ª rodada, Estádio Moisés do Carelli, o placar tá assim, confere comigo. Segue 0 Ponte, 0 Novo Horizontino, em São Bernardo do Campo também, tudo igual, tudo como começou. 0 pro São Bernardo, 0 pro Água Santa. Portal Futebol Interior, acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Hoje eu tô com a macaca aqui nos canais Futebol Interior e também na Valinhos FM 87,9. Comigo, André Luiz, o repórter feliz, e também Felipe Marques na mesa de som dos canais Futebol Interior. Acabei de receber uma mensagem aqui no meu ponto do coordenador Carlos Corsato, que se a gente chegar a 150 simultâneos no YouTube, o meu cachê vai ser dobrado e o seu cachê vai ser dobrado, e do Felipe Marques também, hein? Que felicidade! E a pizza vai ser dobrada? Então, a pizza é uma outra coisa, hein? Falta pra Ponte, Elvis pra bola, chuveirão na boca do gol, sobe a zaga, tira dali, cai na intermediária, Igor Inocêncio brigou com o Marlon e deu ruim, melhor pro time do Novo Horizontino, cai com o Rômulo alongou, passe, tocou na esquerda, na velocidade, Wagninho, Danilo Barcelos passou, ele fez o corte, fez o giro, puxou, meia esquerda, perna direita, toca a bola pro Rômulo, entrada da grande área, bateu pro gol, Pedro Rocha, em 2 tempos para fazer a defesa, porque tava chegando na bola ali o Neto Pessoa, mas também se ele chega na bola ia estar impedido, porque quando o Rômulo bateu ele estava à frente do último zagueiro da Ponte, mas fez a defesa o Pedrão, o André. E de novo pelo lado esquerdo, o Igor Inocêncio não acompanhou o Wagninho, ele tocou no meio pro Rômulo, o Rômulo telegrafou, chutou forte de perna direita, em 2 tempos Pedro Rocha fez a defesa, continua 0-0 majestoso, informando o restaurante do Dadá. É isso, só foi eu falar aqui com 150 ao mesmo tempo, nosso cachê ia dobrar.
Agora caiu aqui o número de acessos no YouTube. O pessoal não quer que dobre o nosso cachê, não, hein? O Gilmar Marciano Ponte ganha. A Vivi tá mandando um Ponte Preta aqui. Valeu, rapaziada. Quero a sua participação. YouTube Futebol Interior. YouTube Futebol Interior. YouTube Futebol Interior. Se inscreva no nosso canal. Compartilhe a nossa transmissão. Mete um joinha também aqui na transmissão. Que bom ter você junto com a gente na transmissão aqui dos canais Futebol Interior. Estamos com 22 minutos e 50 passados deste primeiro tempo. Vamos, Macaquinha, vamos, Ponte. Ramon dominou meia esquerda. Risso passou, ele não deu. Dominou, fez a finta pra lá, pra cá no Fabrício Daniel. Toca a bola um pouco mais atrás, é com o Ramon. Era o Iago Dias que tava com a bola. Agora o Ramon. Ramon tocou a bola no meio pro Akin. Passe meio... estranho ali pro Castro, que chega na bola, evita a saída, toca a bola pra Jé, tentou o calcanhar, na frente procurava o Igor Inocêncio, melhor pro Danilo Barcelos. Danilo Barcelos, lembrando que o Novo Horizontino tem no banco de reservas o Luca, que poderia ter sido uma opção pra entrar aí, mas o Eduardo Baptista preferiu o Fabrício Daniel, né, o André? Ele preferiu o Fabrício Daniel, principalmente, eu acredito que em questão de velocidade, né? O Fabrício Daniel, ele tá se infiltrando no meio dos três zagueiros da Ponte, e como você viu, o contra-ataque do Novo Horizontino ele é muito rápido, principalmente para o setor esquerdo, com o Wagninho, com o Williams Farias, que já foi substituído, então ele preferiu mais velocidade no ataque do Tigre, meu caríssimo Marcelo Corsato. Gol bom pra Ponte, hein? Ruim pro time do Novo Horizontino, daqui a pouco eu informo aqui no placar ao vivo. Bola pra Ponte, falta, Elvis jogou na boca do gol, sobe, a defesa tira dali, ela sobra pra Ponte do lado esquerdo com o Nilson Júnior, trabalhou, tocou a bola pra Risso, o argentino domina, pensa, toca a bola no meio, vem Ponte, Nilson, solta na esquerda, olha o cruzamento na boca do gol, sobe a zaga pra tirar dali, de quem vai ser a segunda bola, é da Macaca, bola com o Elvis, o capitão dominou, o Marlon tá na marcação, ele solta essa bola, toca um pouco mais atrás pra Ramon, Ramon deu na direita, toca a bola pra Igor Inocêncio, pra Iago Dias, olhou pra dentro da grande área, cruzou na boca do gol, Castro tocou na bola, na verdade ele tentou o passe pro Gé, e aí ficou nas mãos do Jordi, que fez a defesa. O André, gol do São Bernardo, hein? Kaique vai pra rede, 17 minutos do segundo tempo, 1 pro São Bernardo, 0 pro Água Santa. Então é o seguinte, o Água Santa, ele vai ficando com 14 pontos, né? E a Ponte, com esse empate, vai a 17. Só que em número de vitórias... a Ponte não pode... Se a Ponte terminar esse jogo empatado, a Ponte vai precisar ainda de um ponto para não depender do resultado do Água Santa na última rodada. Porque se a Ponte, por exemplo, empata com o time do Santo André, a Ponte vai a 18 e mesmo o Água Santa vencendo o seu adversário, ele iria a 17. Agora, se a Ponte perder para o Santo André, ficando nesse momento, viu? Nesse momento agora, com a vitória do São Bernardo para cima do Água Santa, a Ponte perdendo para o Santo André na última rodada e o Água Santa vencendo o seu jogo, o Água Santa também vai a 17, aí ele passa a Ponte no número de vitórias, ele iria a 5, a Ponte tem 4, André. Mas tem um detalhe, se a Ponte vence hoje, acabou. Acabou. Se a Ponte vencer hoje, aí acabou. E pro time do Novo Horizontino, com esse empate, ele vai indo a 19, né? Ele vai assumindo a liderança do grupo. Mas o terceiro tá longe dele. Do grupo, não, é o São Bernardo que ganha. E o São Bernardo tem 18. Então, na última rodada, o São Bernardo ficaria com 18. Tem o São Paulo, que joga contra o Palmeiras ainda, que tá com 18. E o próprio Novo Horizontino com 19. O Novo Horizontino vai encarar a Portuguesa. Aí você tá falando, o Novo Horizontino já ganhou da Portuguesa? Não. Não é isso, mas a Portuguesa precisa ganhar também. Não, a Portuguesa está classificada. Já tá classificada. Ela precisa ganhar para subir a pontuação. Né? Mas a Portuguesa já está classificada e não corre risco de rebaixamento. E vai pegar o Santos nas oitavas. É isso. 26 minutos do primeiro tempo. Segue 0-0 aqui. Ponte Preta e Novo Horizontino. Tem uma falta para Ponte, hein? Elvis na bola. É um escanteio de mangas curtas. Pela direita, vamos, Macaca. Quem sabe o primeiro já era do jogo. Vai pra bola, Elvis. Autorizado. Número 10 no costado. Capitão da Ponte Preta. Todo mundo se pegando dentro da grande área. Elvis autorizado. Pé na direita. Chuveirou na boca do gol. Toca de cabeça. Ela passa. Ganhou ali no campo de ataque. Cabeçada, quase o primeiro gol da Ponte Preta. Me parece o número 23, o Akin. É ele mesmo. O Akin que golpeou de cabeça. A bola não passou tão longe assim não, hein, André? Passou muito perto do poste direito da meta do Jordi, que fez golpe de vista. Se vai pro gol, já era, né, Marcelo? Que nem você diz. Tiro de meta para o Novo Horizontino, continua 0-0, informando o concessionário assim. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária assim mais próxima de você.
Você tá ligado aqui na Série 1 do Campeonato Paulista. Seja muito bem-vindo, tá na sua casa, tá no carro, tá no trabalho. Tamo junto. Futebol Interior no YouTube, canais Futebol Interior no Radiosnet. Você acompanha a nossa transmissão. Obrigado. Você que tá nos acompanhando pelo Radiosnet e também pela Valinhos FM, sonzão da Valinhos FM em 87,9. Deixa eu ver qual é o último jogo do Água Santa. O Água Santa pega o Corinthians. No Distrital do Inamar, pelo menos é onde tá marcado o jogo aqui. Não sei se vai ser lá, viu, gente? Porque tem um probleminha lá no estádio do Água Santa, né? Ih, rapaz, a Ponte perdeu essa bola, sobrou pro time do Novo Horizontino, pra Marlon dentro da grande área, cruzado dentro da grande área, na pequena área, afasta a zaga da Ponte. Fabrício Daniel tava lá, Igor Inocêncio chegou, mandou a bola pela última linha. No pé de ferro saiu ganhando ali o Fabrício Daniel, tocou a bola pro Marlon. Ele devolveu pro Fabrício Daniel, mas o Igor Inocêncio tava lá, manda pra escanteio, André. E de novo no contra-ataque rápido, Marlon levantou a cabeça e cruzou. Igor Inocêncio tirou o pão da boca do Fabrício Daniel. Escanteio lado direito, olha o Novo Horizontino. Escanteio pro time do Novo Horizontino. Danilo Barcelos estava na bola, não tá mais, é o Rômulo. Perna direita, chuveirou na boca do gol. Sobe a zaga da Ponte Preta com Castro. Ele joga com uma proteção no braço direito, tira dali. Ela cai com o Luizão. Ele veio aqui pra dentro da grande área, solta essa bola um pouco mais atrás, vai trabalhando o time do Novo Horizontino. Bola enfiada, alongada na grande área. Neto Pessoa com ele, a zaga da Ponte. A bola se perde, vai embora. Quem jogou essa bola foi o Marlon, é tiro de meta pra Ponte. André. O Marlon lançou, não entendeu ali o Fabrício Daniel, bola pela linha de fundo. Tiro de meta para a Ponte, continua 0-0 majestoso. É isso, compartilha a nossa transmissão no YouTube, chegando a 150 simultâneos, o nosso cachê dobra. Foi informação passada pelo nosso coordenador, o Carlos Corsato, confirmada por Arthur Eugênio, tá aqui no meu zap, eu posso provar. Nosso cachê na transmissão dobra hoje, hein? E a pizza serão 2. Aí eu tenho que estar falando, aqui não veio isso não. Posse de bola pro time do Novo Horizontino, campo de ataque pela direita, chega a zaga da Ponte Preta, tira. Chega a zaga da Ponte Preta, tira, é lateral, ali de frente para Gerais do estádio Moisés Lucarelli. O Novo Horizontino atacando pro gol dos portões de entrada da Ponte do estádio Moisés Lucarelli. Tá bonito, majestoso, a torcida da Ponte Preta apoiando o time, mas por enquanto tudo igual, 0-0 no jogo importante pra Ponte Preta. O São Bernardo vai batendo o Água Santa, bola dentro da grande área e olha o Rômulo, soltou pra trás, Neto Pessoa dominou, bateu pro gol, trava a zaga da Ponte. Trava a zaga da Ponte, Neto Pessoa tava lá, mas o Bandeira tá confirmando tiro de meta. Mas foi preciso ali o zagueirão da Ponte que estava na jogada, o boliviano Luiz Aquim. Na verdade, a bola bateu por último no Neto Pessoa. O Luiz Aquim trava a jogada e ela rebate no Neto Pessoa, vai embora. Tiro de meta pra Ponte, André. Tá descendo como quer, né, Marcelo? Tanto pelo lado esquerdo como pelo direito agora, com o Neto Pessoa, o Novo Horizontino. Por muito pouco, se não fosse a travada, ele abriria o placar. A Ponte precisa prestar mais atenção e acertar essas duas laterais, principalmente o Igor Inocêncio, que desce muito, e hoje o Risso não está acompanhando o Raul Prata. Então está sendo um salseiro por aquele setor. Agora o Bandeirinha vai lá, assistente número 2, conversa com o Pedro Rocha. Jogo paralisado para hidratação. É isso. Jogo paralisado então, porque realmente está quente na cidade de Campinas. O Frank Francisco está com a gente, grande Frank. Tudo bem, Frank? Abraço para você, ele manda um Vamos Ponte aqui no nosso chat. O Luiz Simas, boa tarde, Ponte Pretanos. Estão dando muito espaço no meio campo, verdade. A Neucilo Cato, junto sempre, torcendo para Macaquinha, quase mandou ela aqui. Nilson Macagnan, Toledo no Paraná. Obrigado, Nilson. Se eu falei seu nome errado, perdão, viu? Família Macagnan de Toledo, seu sobrenome no caso. Ele manda um vai Palmeiras. Ciro Paulínia, Dali Ponte Preta, a Água Santa está perdendo. Se a Ponte Preta ganhar esse jogo e a Água Santa perder, a Ponte pode entregar para o Santo André, para o Guarani descer para a segunda divisão. Abraço. Cara, a torcida da Ponte tá falando muito isso, mas eu venho falando desde a hora da macaca na semana porque a pontuação continua valendo. Então, quanto mais pontos a Ponte conseguir fazer, né? Quanto mais pontos a Ponte fizer, é melhor. Nós da imprensa não concordamos. Eu particularmente não concordo também. Porque a Ponte não tem que se preocupar com o Guarani, a Ponte tem que se preocupar com ela, a Ponte Preta. Já se preocupando com ela já é muita coisa, imagine se preocupar com o Guarani também. Então, faça a sua parte, ganha hoje, ganha do Santo André
no próximo domingo e vai tranquilo para as oitavas. E lembrando que a Ponte perde para o Santo André, por exemplo. Tá, Santo André vai passar o Guarani. Teoricamente, porque se o Guarani ganhar do Bragantino, ele não cai. O Guarani só depende dele. Vitória contra o Bragantino, o jogo vai ser aqui em Campinas, no Brinco de Ouro. E outra coisa, o Guarani eu acredito que deve ter se safado nesse ponto que conseguiu aí, as duras penas lá em Ribeirão com o pênalti lá voltando. Então o Guarani só depende de si, então não adianta. Para que vai entregar o jogo para o Santo André? É isso, a Vivi diz que concorda com você, André. Frank Francisco, abraço, Marcelo, André. Macaca não encaixou no jogo, também tô com você. Bom, parada técnica já finalizada, vai recomeçar o jogo aqui no Majestoso. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. 33 minutos passados deste primeiro tempo, Campeonato Paulista, é a 11ª rodada no Estádio Majestoso, segue 0 pro time da Ponte, 0 pro Novo Horizontino. Olha o Novo Horizontino, campo de ataque, bola pra dentro da grande área, o chute pro gol, pra fora, Marlon chegou batendo. Quase o Novo Horizontino chega lá, seguindo no giro, segue lá em São Bernardo do Campo, vitória do Bernô, resultado bom para Ponte Preta, 1-0 para cima do Água Santa. 87.9, a voz da nossa gente, Marcelo Corsato. Eu, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior, o Nilson Macagnantes, que eu acertei o sobrenome dele. Boa, Nilson. O Aparecido Alves, Novo Horizontino melhor no jogo, mas vamos melhorar e ganhar o jogo. Vamos ganhar do Santo André. Torcedor que é torcedor, não torce pro time perder. Valeu, Aparecido. Eu respeito todas as opiniões, mas tem a parada da pontuação para tentar a vaga na Copa do Brasil. Então a Ponte tem que fazer o maior número de pontos possíveis, né? O maior número de pontos possíveis. Era importante vencer hoje, é importante vencer o jogo contra o Santo André, apesar de ser fora de casa. Posse de bola para Ponte, Ramon, habilidoso, alongou o passe para o Risso, muito forte. Cara, se ele diminui esse tapa na bola um pouco mais, né? Dava pro Risso e tava dentro da grande área o Gé e também o Iago Dias, André. Dava pro Risso, que chegou atrasado. Aliás, hoje eu não estou gostando do Risso. Bem diferente do Risso contra o Corinthians, que foi um leão na marcação. E bem diferente de outras partidas, tanto ele como o Igor Inocência até aqui, para mim, estão deixando muito a desejar. E o seu Leonaldo tem que encostar o Ramon Carvalho na segunda bola. A Ponte está perdendo muito a segunda bola e daí que está vindo o contra-ataque do Novo Horizontino. Tem que prestar atenção, senão vai levar o gol. É isso, já chegamos à metade do objetivo. Era 150 simultâneos aqui no YouTube, estamos com 70, mas já chegamos a bater 75. O importante é chegar nos 150, depois se cair não tem problema. Falta pouco. Importante, se cair não tem problema. Importante é que chegue nos 150 simultâneos aqui na nossa transmissão no YouTube. Lembrando que estamos no canal de áudio, né? Futebol Interior, no placar ao vivo tem lá também. Aliás, se você não tem o placar ao vivo ainda, baixe, viu? Olha a Macaca, Elvis dominou no pé do Elvis, sai boas jogadas pro Gé, bico esquerdo da grande área, domina, toca pra Elvis, bate Elvis, fez a finta, enganou a marcação, vai bater pro gol, trava a zaga. Cara, se ele toca pro Igor Inocêncio que tava livre, e não é que o Igor Inocêncio pagou geral pro Elvis, pagou geral pro capitão, bola pro time do Novo Horizontino por baixo no carrinho, Castro foi na bola. O Elvis fez uma jogadaça, mas ele poderia ter aberto ali pro nosso Igor Inocêncio na direita, hein, André? É um craque, mas dessa vez foi faminha. Se ele toca por Igor Inocêncio, ele sai na cara do Jordi, afunda o goleiro do Novo Horizontino, rede, tudo e vai para abraço. Errou o Elvis agora, olha a Ponte de novo. Bola pela direita, Igor Inocêncio cruzou na boca do gol, já chega com ele, Luizão, tira o perigo. A bola volta, sobra com o Fabrício Daniel, intermediária defensiva. Na marcação dele tá o Ramon, ele para, pensa, toca a bola um pouco mais atrás, vem trabalhando o time do Grêmio, o time do Novo Horizontino com o Rômulo. Alongou o passe, tocou na frente, falta. Foi falta do Wagninho em cima do Castro. Essa bola ia sobrar limpa pro Neto Pessoa. Mas o árbitro marcou a falta e aconteceu, né, André? O meio campo da Ponte tá perdido, viu, Marcelo? O Leonaldo tá ali brigando que nem um leão, vai pro lado esquerdo, vem pro lado direito marcar. Agora o Ramon Carvalho não acompanha. E o Elvis, todo mundo sabe que não é marcador, é homem de articulação. Eu acho que ou o Brigatti no intervalo acerta essa marcação, ou ele tira um zagueiro e volta pro sistema 4-4-2. Você está ligado aqui nos canais Futebol Interior. Deixa eu dar uma olhada na estatística do jogo, dar uma atualizada aqui. 52% de posse de bola para o Novo Horizontino, 48% para a Ponte. Melhorou, né?
quase um empate técnico em posse de bola. A Ponte vem de novo, campo de ataque pelo lado esquerdo, bola enfiada, alongada pro Risso. Fabrício Daniel chegou na marcação pra cima dele, afasta, tira o perigo dali, na verdade foi um Raul Prata. É lateral, posse de bola, campo de ataque lado esquerdo, favorece o time da Ponte Preta. São 12 faltas no jogo, 6 pra cada lado. É posse de bola pra Ponte, Elvis dominou, Carrapeta tocou pro Risso, olhou pra dentro da grande área, cruzou na boca do gol. Luizão mete a cabeça na bola, teve que se abaixar pra tirar, mas é escanteio pra nós, é escanteio pra Ponte Preta, escanteio pra Macaca, André. Último toque do Luizão, bola pela linha de fundo, é escanteio lado esquerdo, sempre ele, o craque, camisa 10, Elvis na bola. Vai Elvis pra cobrança de escanteio, é o primeiro escanteio da Ponte no jogo, porque teve um mini escanteio pra Ponte Preta agora há pouco aqui pelo lado direito, mas foi um mini escanteio. O escanteio é o primeiro do jogo lá pelo lado esquerdo. O árbitro vai checar se a bola tá no lugar certo. O Elvis olhou pro árbitro e falou, tá no lugar certo. É só com a Ponte isso, né, cara? Vai pra bola Elvis, todo mundo se pegando ali dentro da grande área, os zagueiros da Ponte dentro da grande área, o Gé por lá também. Vai Elvis, perna direita, chuveirou na boca do gol, sobe a zaga do Novo Horizontino. O Gé com o zagueiro do Novo Horizontino, mas o árbitro deu tiro de meta, entendeu? Que foi o Gé que bateu por último na bola ali, André. Foi o pequenino Chico, que acabou disputando ali com o Gé, a bola pela linha de fundo, apenas tiro de meta para o Novo Horizontino. Continua 0-0 majestoso, informando o restaurante do Dadá. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Seja bem-vindo, você que está acompanhando a gente, vem time do Novo Horizonte no campo de ataque, bola para dentro da grande área, Vagninho, chega na bola, Neto Pessoa, cruzou na boca do gol, vai pintar o gol, a batida já era! Gol do Novo Horizontino, eu não falei, é dele. Fabrício Daniel, na marca de 39 minutos passados do primeiro tempo. Fabrício Daniel como centroavante dentro da grande área. Ele leva sorte com a Ponte Preta. Bola que veio na direita, no cruzamento. O Igor Inocêncio afastou quando a bola veio pro Vagninho. E aí o cruzamento do Neto Pessoa. O Pedro Rocha desviou e ela sobrou livre, leve e solta pro Fabrício Daniel, para ele encostar e mandar a bola pro fundo da rede. Marca de 39 minutos passados do primeiro tempo. É o primeiro gol do jogo, é o primeiro do Grêmio, é o primeiro do Novo Horizontino. Tá desbloqueado o placar no Majestoso. 1 pro Novo Horizontino, 0 pra Ponte, André. Detalhe, selfie do gol aí. O detalhe é que uma falha gritante da zaga da Ponte. Tudo começou quando o Marlon desceu, que usou o Igor Inocêncio, ao invés de tirar a bola para lateral, não. Ele mandou para dentro da área, no meio de 4 jogadores da Ponte, ficaram batendo cabeça. No cruzamento, o Fabrício Daniel apenas deu um tapa de perna direita no canto baixo esquerdo de Pedro Rocha, já batido. Aberto o placar no estádio Moisés Lucarelli em Campinas. Agora, Fabrício Daniel, 77, Novo Horizontino 1, Ponte 0. Olha o Igor Inocêncio fazendo cagada na saída de jogo. Cagada mesmo. Toca a bola na frente, vem o time do Novo Horizontino, bola pro Neto Pessoa, chega a zaga da Ponte e tira. O Igor Inocêncio tem que acordar, pô. Tem que acordar. Ou ele acorda ou o Brigatti vai ter que substituir no intervalo. Ele está perdidíssimo e só levando nas costas. 40 minutos passados do primeiro tempo. O Novo Horizontino vence. Novo Horizontino vence. Vou dar uma atualizada aqui para passar para você como é que tá aí a situação de momento no campeonato grupo por grupo. Já atualizando aqui. Bom, lá em São Bernardo segue 1-0 pro São Bernardo para cima do Água Santa. Grupo B. Ponte Preta 16, Água Santa 14. Ih, o Novo Horizontino vem de novo, hein? Não temos um minuto de sossego. Raul Prata bateu pro gol! Espalma o goleiro! Pedrão! Ponte Preta resolveu não jogar mais, hein? Resolveu parar de jogar no primeiro tempo, André. A Ponte tá assistindo o Novo Horizontino jogar, dessa vez o Raul Prata, olha lá, ele veio trazendo, chutou forte, Pedro Rocha fez a defesa, escanteio lado direito, finalzinho do primeiro tempo, o Novo Horizontino vence 1-0. Novo Horizontino vence o jogo por 1-0, vai na liderança do grupo com 21 pontos, o São Paulo é o segundo com 18, o São Bernardo é o terceiro com 18. Matematicamente não, mas praticamente vai garantindo a sua passagem para a próxima fase, o time de Novo Horizonte. E agora é escanteio pro Novo Horizontino. Quem vai pra bola pelo lado direito é o Danilo Barcelos. Cara, por incrível que pareça, ainda tá chegando o torcedor no estádio. 41, quase 42.
Jogada ensaiada, Danilo Barcelos tocou pro Rômulo, levantou na boca do gol, toque de cabeça, passa por todo mundo. Vai sobrar aqui do outro lado, Luizão vai pra bola, Leonaldi também. A bola se perde, vai embora, lateral, posse de bola, campo de ataque, lado esquerdo. Favorece os caras, favorece o Novo Horizontino que vai vencendo, a Ponte Preta vai perdendo. Fabrício Daniel Carrasco da Ponte Preta foi pra rede. Fabrício Daniel foi pra rede. 42, você está no canal Futebol Interior, canais Futebol Interior. Estamos no YouTube Futebol Interior, também pela Valinhos FM 87,9, no canal de áudio e também pelo Rádiosnet. Vem Novo Horizontino, campo de ataque, bola do Barcelos pro Fabrício Daniel, pro Prata, bateu pro gol. Pedrão! Cara, só dá Novo Horizontino. A Ponte sentiu muito o gol. Só dá Novo Horizontino, André. Sentiu muito e tá assistindo o Novo Horizontino jogar. Dessa vez, mais uma vez, ó. Cruzamento pelo lado direito, toque, ajeitada de cabeça, o chute forte. Pedro Rocha fez um milagre, evitando o segundo gol do Novo Horizontino. O Brigatti vai ter que mexer nesse intervalo. Caso contrário, a Ponte está sujeita a tomar mais gols do Novo Horizontino. E agora o árbitro marcou uma falta aqui no campo de ataque. Os jogadores do Novo Horizontino não gostaram, em parece do Rômulo. Pra cima do Gé, o jogo tá parado. 51% de posse de bola pro time do Novo Horizontino no jogo. 49% pra Ponte Preta. São 8 finalizações do Grêmio. 4 da Ponte Preta. A Ponte não faz um bom jogo de novo. Em casa, vai perdendo, mas mesmo assim fica ainda na segunda colocação, beneficiada pelo resultado do jogo do Água Santa. O Água Santa vai perdendo pro São Bernardo. Deixa eu ver quantos minutos de jogo lá em São Bernardo. 86. Bola pra dentro da grande área. Opa! Estão pedindo um toque de mão ali, hein? O Danilo Barcelos coloca a mão na orelha. E melhor pro Grêmio Novo Horizontino. A bola sobrou, campo de ataque pro Rômulo. São 2 contra 2. Vagninho passou. Ele viu, tocou pro ele. Bico esquerdo da grande área. Toca a bola um pouco mais atrás. Ainda bem que ele errou o passe. Ainda bem que ele errou o passe. A bola sobrou com o Riso. Tocou a bola pra o Elvis. Elvis foi tocar a bola pra trás. Deu de presente pro Novo Horizontino. Bola com o jogador Rômulo. E agora ali, depois a gente precisa ver aquele lance de novo, né? Jogadores da Ponte pediram um toque de mão dentro da grande área. Mas aí, já seguiu, já, né? Aí é lance pro VAR. Se o VAR mandar parar, vai ter que parar o jogo. Posse de bola pro time do Novo Horizontino aqui pelo lado esquerdo. Vai trabalhando bola. Vem o Grêmio Novo Horizontino com o Vagninho. Trabalhou, tocou a bola, já tá do outro lado pra Luizão. Novo Horizontino é melhor no jogo. Vence o jogo por 1-0. Bola com o Rômulo. Solta a bola, lado esquerdo pro Danilo Barcelos. Muito forte o passe. Muito forte o passe. Vamos ver se vai mandar bater o lateral ou se vai pedir pra esperar ali o árbitro da partida, uma posição do VAR naquele lance. Se for para o VAR, da grande área. Se for para o VAR, é pênalti. Jogadores da Ponte Preta pediram o pênalti. Tá sendo analisado, viu? Tá sendo analisado o lance. Vamos aguardar, né, a análise do VAR no lance dentro da grande... Rapaz, foi pênalti. Foi pênalti pra Ponte. Mas abriu o bração bonito o Danilo Barcelos. O Danilo Barcelos, mas parece que ele vai mandar... não foi. É que, na verdade, ele cabeceou a bola no braço, né? Então é por isso. O Danilo Barcelos, ele cabeceia a bola no braço. E aí mas o braço tá aberto, né? Mas aí não tem como marcar o pênalti, né? Porque como é que ele vai cabecear a bola no próprio braço, tentar fazer o pênalti ele mesmo, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Lembrando que tivemos 2 minutos de parada para hidratação. Chegamos a 45. 45 minutos e meio. Por enquanto, nada dos acréscimos, hein? Por enquanto, nada dos acréscimos do jogo. Você tá ligado aqui nos canais Futebol Interior. Seja muito bem-vindo. Tá na sua casa, tá no carro, tá no trabalho. Tamo junto. Obrigado pela audiência. Obrigado você pelo carinho da companhia. Seja bem-vindo. Mais 5. Mais 5. Informa o nosso repórter. Vamos até 50. Mas vem Grêmio. Vem Novo Horizontino. Bola com o Neto Pessoa. Chega pra cima dele. A marcação do time da Ponte Preta. Bola pra trás. Tira dali o Nilson Júnior. Recua essa bola pro time do Novo Horizontino. Toca a bola. Trabalha no meio campo. Bola com o Marlon pra Rômulo. Rômulo tocou pro Luizão. Posse de bola. Campo de defesa. Posse de bola. Campo de defesa pro Grêmio. Novo Horizontino. A Ponte vai perdendo. O Novo Horizontino vai ganhando. A Ponte Preta vai ficando ainda na segunda colocação do grupo porque o Água Santa tá perdendo. Bola com o Novo Horizontino dentro da grande área. Cruzamento na boca do gol. Afasta a zaga da Ponte. Tira daí, meu filho. Tira daí, Nilson. Tira daí. Tocou na esquerda pro Risso. Risso dominou, tocou a bola pro Ramon. Ramon trabalha campo de ataque pra Risso. Escapou dele. Escapou dele, hein? Não faz um bom jogo o Risso no jogo hoje, não. Não faz um bom jogo o Risso, não. Não faz um bom jogo. Aliás, os dois laterais, né? Aliás, o time da Ponte todo, né? O Elvis tá andando. O que tá lutando um pouco é o Leonaldi e o Ramon Carvalho sumidíssimo,
muito aquém hoje o time da Ponte daquele time que jogou diante do Corinthians. André, se você fosse o Brigatti, você mexeria no time pro segundo tempo? Quem você colocaria? Mexeria. Eu traria, não tem condições o Igor Inocêncio, eu colocaria o Luiz Felipe ali na dele, na lateral direita, e no meio campo tiraria um dos zagueiros e colocaria um homem de meio campo ali. E agora um BOzinho ali, o Elvis numa jogada com o Rômulo coloca a mão no rosto e tem VAR, né? O Elvis diz que não, mas o Rômulo tá, desesperado ali, parece uma lagartixa, sem rabo no campo de defesa do Novo Horizontino, hein, André? É verdade, colocaria ali no meio campo, ali ele tem várias opções, ele tem o Dudu Sheik, ele tem o Renato e ele teria também, se ele quiser marcar, né, mas acho que seria loucura fazer isso, o Fraga. Tem o Gabriel também que tá voltando de contusão, né? Mas o Gabriel é mais atacante, né? O Santiago não, o Novaes, né? O Novaes é atacante. Cara, olha, tá ganhando um tempo ali o time do Novo Horizontino com o Rômulo, porque na verdade tem ali realmente uma mão do Elvis, mas foi no peito, né, do jogador do Novo Horizontino. E é gol bom pra Ponte, hein? Silvinho vai pra rede, São Bernardo 2, 90 minutos do segundo tempo, né? São Bernardo 2, Água Santa 1. Então a Ponte, mesmo perdendo aqui, segue na segunda colocação do grupo B com 16 pontos. São Bernardo 14, o último jogo do Água Santa é contra o Corinthians em casa, e a Ponte pega o Santo André fora, e aí vai ficar a decisão para a última rodada. O Novo Horizontino com esse resultado vai indo à liderança do grupo D com 21 pontos. São Paulo é o segundo, joga daqui a pouco, e o São Bernardo com esse resultado vai ficando na terceira colocação com 18 pontos também, vai vivo aí para a última rodada. É posse de bola para o time da Ponte Preta, bola pelo lado direito para Igor Inocêncio, mete a cabeça na bola, tira dali a zaga do Novo Horizontino. Quem sabe, hein? Não merece, é verdade, mas um empate no primeiro tempo no finalzinho. Igor Inocêncio vai pra bola, chuveirou na boca do gol, saiu o goleiro, a bola sobrou pra Elvis, bateu pro gol, pra fora! Pra fora do gol! E aí o árbitro tá dando tiro de meta numa jogada ali do goleiro, ele saiu, se chocou com o jogador do Novo Horizontino, a bola sobrou pro Elvis, bateu pro gol, ele deu uma trivela na bola, mas a trivela foi saindo do gol, e não ia ser falta em cima do goleiro não, porque quem se chocou com o jogador goleiro do Novo Horizontino foi o Danilo Barcelos, aí foi fogo amigo, hein, André? O detalhe é que o Jardim saiu caçando borboleta, hein? Saiu muito mal do gol o Jordi, a bola sobrou pro Elvis, pegou 3 dedos na bola, a bola passou à esquerda, foi embora, tiro de meta para o Novo Horizontino, que vence por 1-0, finalzinho do primeiro tempo. Quem fez a pergunta se você mexia no time no segundo tempo foi o Aparecido Alves. Obrigado, viu, Aparecido? Wagner Santos, chegamos. Forte abraço, Aparecido. Boa transmissão. Fala, Wagner, meu querido. Um abraço pra você. Posse de bola pro time da Ponte. Ih, pingou 2 vezes, entrada da grande área. Castro 2 vezes de cabeça. Tirou, voltou, sobrou pro time do Novo Horizontino pela esquerda. Bola com Danilo Barcelos. Na ponta canhota pro artilheiro do jogo, pro Fabrício. Cruzou na boca do gol. Passa pelo Danilo Barcelos. Afasta a zaga da Ponte, tira. Vem de novo no campo ofensivo, sobe aqui no bico direito da grande área, Igor Inocêncio tira, cai com Iago Dias, pau nele, falta. Finalzinho de primeiro tempo, o Novo Horizontino vai vencendo. Marcelo Borges, boa tarde, grande Carlos Corsato e a melhor equipe de transmissão, abraço a todos. Minha Chape vai começar tudo de novo, time fraco, sem perspectiva, sem vontade, time fraco. Sou mais bonito que o Carlos, mas estou aqui, sou o Corsato, viu, Marcelo? Obrigado, Xará, é o seu Xará que tá aqui na transmissão. Luiz Simas está pensando que já ganhou, não está ligada, jogando muito ruim a Ponte. Não tem essa de já ganhou com o Novo Horizontino, que é um bom time. 50 passados do primeiro tempo. A Ponte tem, quem sabe, a última bola do jogo. Aqui no primeiro tempo, bola com o Igor Inocêncio. Torcida da Ponte fica nesse momento calada no Majestoso. Bola com o Leonardo, não há tempo para mais nada. Apita o árbitro Douglas Marques das Flores. 38 anos, ponto final do primeiro tempo. Fabrício Daniel entrou no time na vaga do William Farias, que saiu contundido e foi para a rede. A 39, 1 para o time do Novo Horizontino, 0 para a Ponte Preta. Fim de primeiro tempo, começa o intervalo FI. E quem dá o seu destaque na saída dos jogadores é ele, o nosso repórter feliz. É com você, André Luiz. Eu confirmo o placar, intervalo de jogo, estádio Moisés Lucarelli.
Com gol de Fabrício Daniel aos 39 da primeira etapa, o Novo Horizontino vai batendo a Ponte Preta por 1-0. Jogadores saindo do Novo Horizontino, comemorando muito esse placar positivo parcial. Jogadores da Ponte também rumo ao vestiário número 1, ao estádio Moisés Zucarelli. Mas ninguém no lindo tapete verde do Majestoso. Eu volto, comando a você, Marcelo Corsato. É isso, vamos esperar aqui alguém da Ponte Preta para falar, né? Vai, claro, falar pessoal do Novo Horizontino também. Novo Horizontino deve ser o Fabrício Daniel que fez o gol, né? Mas vamos esperar aqui para ver se a gente consegue antes do primeiro intervalo. E é claro, você segue mandando a sua mensagem na nossa arquibancada virtual. Você que está no FM 87.9 também, obrigado. Fabrício Daniel. Para fazer o gol que dá essa vitória parcial ao Novo Horizontino, brilhou a sua estrela e do Eduardo Batista hoje. Como é que foi esse gol? Primeiro com a camisa do Novo Horizontino, Fabrício. Boa tarde. Primeiramente, boa tarde. Feliz por estar ajudando a equipe com o gol. A gente tem um trabalho difícil aqui na segunda etapa, onde a gente tem que neutralizar os pontos positivos da Ponte Preta e explorar os pontos negativos. Para que isso seja possível, a gente tem que impor o nosso ritmo de jogo no máximo possível para a gente sair vitorioso com mais 3 pontos na competição. Tá aí, essa palavra de Fabrício Daniel, autor do único gol até aqui, o gol do Novo Horizontino. Vamos aguardar ver se algum jogador da Ponte vai falar. Marcelo Corsato, aguardando aqui ver a saída dos jogadores da Ponte também, ver se ficou algum para falar com a televisão. E é o zagueiro da Macaca, o Nilson Júnior. Cara, creio que a gente faltou ali, pecou um pouco no último terço do campo ali, né? A gente está acostumado a enfrentar esse clima também, um começo muito quente também isso não é desculpa, mas agora ver o que o professor vai falar, para a gente voltar melhor, para a gente consequentemente conseguir um empate e poder virar o jogo também. Tá aí, esta palavra de Nilson Júnior, meu caríssimo Marcelo Corsato. Ah, Nilson Júnior, vai ver se eu tô na esquina, né, velho? Falar do clima, cara. Pelo amor de Deus, né? Vai ver se tu vai plantar batata, velho. Pelo amor de Deus, aí não, né? Pode falar que o time tá errando no último terço, no sistema defensivo, mas falar do clima. Teve a parada técnica, ainda a Ponte tomou o gol depois da parada técnica, da parada para hidratação. Aí não, hein? Pelo amor de Deus. É que ele quis dizer que o clima foi só pra Ponte, não foi pro Novo Horizontino. Vai ver se eu tô na esquina, vai plantar batata. Aí também não, pô. Vamos prestar mais atenção no serviço aí. Falar que a Ponte tá com problema na última linha, tá com problema no sistema defensivo, tudo bem, aí é do jogo. Mas, pô, o clima tá ruim pra Ponte, tá ruim, tá quente pro Novo Horizontino também. Aí não, hein? Aí não, aí Jesus amado, hein? Bom, são 5 da tarde, mais 54 minutos, a Ponte tá perdendo. Fabrício Daniel foi pra rede, 39 minutos do primeiro tempo, mas tem todo o segundo tempo pra Ponte Preta tentar um empate. Lembrando que no jogo lá em São Bernardo do Campo, no 1º de maio, deixa eu atualizar aqui, abrir o placar ao vivo do futebol interior. O jogo terminou já, viu? Já até desceram o jogo aqui. 2-0, Silvinho e Kaique, os gols. Silvinho a 40 do segundo tempo de cabeça e Kaique a 17 do segundo tempo. 2-0 para o São Bernardo para cima do Água Santa. O que significa isso? Significa que a Ponte Preta, mesmo perdendo o jogo, ela não perde a segunda posição e fica 2 pontos à frente do Água Santa, mas a decisão vai para a última rodada e a Ponte vai precisar da vitória contra o Santo André, né, para não depender do resultado do Água Santa contra o Corinthians. Porque se o Água Santa vence um Corinthians e a Ponte empata com o Santo André, classifica o Água Santa, fica fora a Ponte, né? Então, no momento, do jeito que tá agora, a Ponte vai para a última rodada precisando vencer o Santo André para não depender do resultado do jogo do Água Santa. Beleza? Para concessionária Sim, restaurante do Dadá, intervalo de jogo aqui nos canais Futebol Interior e também na Valinhos FM. A gente volta já já com muito mais para você de Ponte Preta e Novo Horizontino. Novo Horizontino e Ponte Preta, já já vou dar moral para você também aqui na nossa transmissão dentro do YouTube, tá bom? Canais Futebol Interior, Valinhos FM aqui. Nós vestimos a camisa. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração.
futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertença à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Agora, nos canais Futebol Interior. Intervalo do jogo. Futebol Interior. Marcelo Corsato. Muito bem, estamos de volta aqui nos canais Futebol Interior, na Valinhos FM também, para até aqui intervalo de jogo, 0 para Ponte, 0 para o time do Novo Horizontino. Tirei o fone agora aqui para ficar sem fone nesse intervalo, mas quando voltar para o segundo tempo eu coloco o fone para bater um papo com os amigos também aqui na transmissão e é claro com o nosso André Luiz para saber a opinião do André também. Seguinte, ó. É você que está participando aqui no YouTube, a gente agradece, viu? Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Ô Batata, você mandou um áudio aqui, mas eu não vou conseguir ouvir o seu áudio, viu, meu querido? Mas obrigado pela audiência. Depois, qualquer coisa, vai lá no chat e fala com a gente no chat, tá bom? Lá no YouTube, Futebol Interior. Deixa eu pegar aqui a nossa audiência, e ver também que temos aqui a enquete lá no YouTube, falando quem vence, palpite de hoje, quem vence? Ponte com 73%, hein? Mas não tá fácil não, viu? Tá fácil não, Ponte Preta dando muitos espaços, daqui a pouco também quero a opinião do meu colega de transmissão aqui, o André Luiz, e quero a sua opinião também. Vamos lá, já falei do Luiz Simas aqui. A Vivi tá dizendo, vocês parecem muito, você tá doido, somos gêmeos, né, Vivi? Mas eu sou mais bonito, viu? Eu garanto isso. Marcelo Borges, abraços. Meu amigo ilustre, André Luiz, bom jogo. O Ciro pergunta, esse Marcelo Borges é aquele que jogou na Ponte? Não, é só um nome parecido. Aquele Marcelo Borges que jogou na Ponte Preta, hoje ele é comentarista em Goiás. Tá bom, ô Ciro? Nelson Netrinta Júnior tá dizendo que faltou o futebol. O Wilson da Rocha tá dizendo que o Pedrão falhou. O cruzamento veio e ele tentou tirar a bola ali, né? Mas ele agachou no cruzamento. Não sei, viu, Wilson? Mas respeito a sua opinião. Gidati. Tá faltando vontade de jogar. Força Ponte. Não joguei não, tá dizendo o Marcelo Borges respondendo o Ciro. Pedrão não segura uma bola. Isso eu digo de todas as bolas, não só hoje. Vem de tempos, ilude o torcedor com algumas defesas. A bola vai e volta. Pra mim nunca passou confiança. Ô, louco, Guilherme, verdade? Ciro Paulínia, valeu, Marcelo. Guilherme, apesar do erro ter sido geral, essa bola era de segurar. Se espalma, ela. É que não dava pra dar um soco na bola, porque a bola veio rasteira. Mas respeito a sua opinião, Guilherme. Eu acho que ele tentou se virar do jeito que deu e a bola estava longe dele. O Neto Pessoa, quando pega a bola, ele faz o cruzamento, ele tira do Pedrão, né? Que estava no meio da grande área, ele agachou, mas aí a bola acabou sobrando limpa pro Fabrício. Mas eu respeito bem a sua opinião, tá? Mudaria o esquema, tá dizendo o Franco Francisco. Tiraria o Nilson Júnior e colocaria o Gabriel Novaes. Uma boa também, já falou aqui
o André sobre isso. Precisa de gente no meio, tá sobrecarregando a defesa, tá dizendo o DJ Digo. Falha da zaga inteira, o Wilson da Rocha. O Igor afasta mal. Eu acho que é mais falha até do Igor, viu? Jogou a bola pra trás, poderia ter jogado a bola pra lateral. Tá meio disperso no jogo o Igor. Ficou, deixa eu ver aqui. O Nilson fica esperando o cara cruzar, o Castro não avisou o Pedrão que ele estava na bola e o goleiro afasta no pé do atacante. Também, se a gente for olhar por essa ótica, você tá com a razão, viu, Som? Deixa eu dar uma passada aqui nas estatísticas do jogo, né? Desse primeiro tempo. 48% de posse de bola para o time da Ponte, 52% para o Novo Horizontino. Chegou a ser de 72% para o Novo Horizontino, tá, gente? A Ponte trocou 172 passes, o Novo Horizontino 203. Número de passes certos, 68% para a Ponte, 79% para o time do Novo Horizontino. Passes errados, 55% da Ponte, 43% do Novo Horizontino. A Ponte errou mais. A Ponte finalizou 4 vezes, o Novo Horizontino 10, né? Isso já aconteceu em outros jogos, tá? Isso já aconteceu em outros jogos, aqui mesmo no Majestoso, posso lembrar contra a Inter, contra o Ituano. Escanteios, deixa eu ver se tem aqui o número de escanteios. Tem aqui na tela, são 3 escanteios. 2 para o Novo Horizontino, 1 para a Ponte. Não tivemos cartões amarelos, você vê na tela, não tivemos vermelhos. A Ponte cometeu 6 faltas, o Novo Horizontino 9. A Ponte desarmou 9 vezes, o Novo Horizontino 2. A Ponte foi mais agredida, né? O Pedrão fez 6 defesas no jogo, viu? E o goleiro dele só uma. É isso. Muito bem. Passar aqui então os resultados no placar ao vivo. Placar ao vivo, canais Futebol Interior. Além desse jogo que está no intervalo, 0 para a Ponte, 1 para o Novo Horizontino. O Fabrício Daniel foi para a rede. O Fabrício Daniel a 39 minutos, né? A bola já começou a rolar para Red Bull Bragantino e Santos, 0-0 no Nabi Abichedi. 8 da noite tem São Paulo e Palmeiras, tá? Para fechar essa 11ª rodada. Já tivemos Botafogo 1, Guarani 1, Corinthians 3, Santo André 2, Portuguesa 1, Mirassol 0, Inter 2, Ituano 0. Resultado bom para a Ponte. O São Bernardo bateu o Água Santa pelo placar de 2-0. Kaique e Silvinho, os gols do jogo. É isso, muito bem. Você que está com a gente na Valinhos FM, agora vamos ter a análise, a opinião do André Luiz falando desse resultado parcial. 1-0 para o time do Novo Horizontino. Eu acho que não tem como falar que o Novo Horizontino mereceu o resultado, né, André? Não, mereceu mesmo, porque desde o começo da partida o Novo Horizontino tomou a iniciativa do jogo. O meio-campo da Ponte, existe um buraco entre a linha de 3 zagueiros, a primeira linha e a segunda linha, que são os marcadores. O Leonaldo brigando sozinho como um leão no meio-campo, no meio de 3 marcadores do Grêmio Novo Horizontino. É aí que o Novo Horizontino está ganhando a partida, está ganhando o jogo para o meio-campo. E os 2 laterais hoje da Ponte, aliás, o time inteiro da Ponte hoje não está se entendendo, principalmente os 2 laterais. O Igor Inocêncio, uma calamidade pública pelo setor direito, pois ele toma todas as bolas nas costas, não consegue acompanhar o Danilo Barcelos, muito menos tanto o jogador que caía por ali antes de ser substituído, que era o William Farias, como também o Rômulo, e pelo lado direito também o Risso, muito aquém daquele Risso, com muita velocidade, tanto no setor defensivo como também no ataque da Ponte por aquele setor, pelo setor esquerdo. No mais, Novo Horizontino articulou as melhores jogadas, chutes com perigos ao gol. A Ponte teve praticamente 2 chances no jogo, uma com o Elvis, uma com o Gé, outra com o Elvis, que, aliás, a oportunidade com o Gé foi o Elvis que tocou de trivela para ele marcar. Infelizmente ele acabou perdendo o tempo de bola. E no finalzinho, aquele cruzamento, o primeiro cruzamento que veio, o Igor Inocêncio errou ali. Ele deveria ter dado um bico para a lateral, jogado pela linha de fundo. Não, ele mandou para o meio da área, no meio de 4 jogadores da Ponte e apenas 2 jogadores do Novo Horizontino. O cruzamento e o toque ali do Fabrício Daniel na cara do Pedro Rocha, que nada pôde fazer, abrindo o placar. E resultado justo até aqui. Para a segunda etapa, o Brigatti precisa mexer. Vamos ver aí o que ele vai fazer. Eu colocaria o Renato nesse jogo e também entraria com o Gabriel Novaes, Marcelo Corsato. São 3 alterações, hein? Saiu 5, Leonaldi, sai o 44, Nilson Júnior, depois a gente vê quem entrou,
E tem mais uma alteração aqui, vai entrar o 35, que é o Gabriel Novaes. Gabriel Novaes. E vai sair o 9. Vai sair o Gé. Vai sair o Gé, hein? Rapaz. 3 alterações no time da Ponte Preta. Então vamos lá, Gabriel Novaes na vaga do Gé. Tá? O Luiz Felipe entrou na vaga do Leonaldi. O Luiz Felipe entra na vaga do Leonaldi. O Luiz Felipe é 14, né? Ele vai entrar com o Luiz Felipe no meio. Na minha opinião, eu não faria isso, não. Ele vai entrar com o Luiz Felipe no meio, o Gabriel Novaes no lugar do Jefferson, mudou um atacante pelo outro, e o Renato, camisa número 8, agora precisa ver no lugar de quem? Acho que foi do Ramon, não foi? Do Nilson Júnior. Do Nilson Júnior. Então ele abriu mão dos 3 zagueiros. O Renato é 45, não é? Não, o Renato é o número 8. Não, ele entrou com o Emerson Santos. Emerson Santos? Emerson Santos. Emerson Santos, número 8. Muito bem. Emerson Santos, então. Então, Emerson Santos. Vai começar o segundo tempo. Apita o árbitro. Posse de bola da Ponte Preta. Tem de novo emoção na ponta da chuteira. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Costa. Eu, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior 3, hein? Olha... Ousado João Brigatti, hein? Ousado João Brigatti. 3 alterações no time da Ponte Preta para começar o segundo tempo. Ele desmancha o sistema com 3 zagueiros. Agora na zaga, Luiz Aquim e Castro. Emerson Santos no meio, Luiz Felipe também, enfim. Vamos ver esse ataque, já a gente fala. Como fica o time da Ponte Preta. Bola com o Iago Dias, dominou, tocou a bola para Elvis. Elvis joga na frente pro Gabriel Novaes. Sai do gol, goleiro. Sai do gol, goleiro, para ficar com ela, André. Fácil defesa do goleiro Jordi, da equipe do Novo Horizontino. Primeiro ataque da Ponte, início de segunda etapa. A Macaca perde 1-0 no Majestoso. O Roberto César Santos, Brigatti é fraco, péssimo primeiro tempo da Ponte. Batata Ponte Preta continua com o Leonaldi no time, os adversários amam. Vocês estão viajando, e não é que ele tirou o Leonaldi. Wilson da Rocha, retira a opinião da falha do Pedrão. Foi falha dos zagueiros. Também tô com você. Eu acho que a bola veio mais complicada ali. Bom, André, pelo que a gente entende aqui, então ele desmancha o esquema com 3 zagueiros, coloca o Emerson Santos, o Luiz Felipe naquela segunda dobrada de lateral, né? O Gabriel Novaes vai jogar de centroavante e o Iago Dias vai pro lado esquerdo. É isso, né? Das 3 alterações, não concordo com a saída do Leonaldi. O Leonaldi vinha fazendo uma boa partida, ele poderia deixar o Leonaldi, trazer o Luiz Felipe pro lado direito, tirar o Igor Inocêncio, que tá tomando todas as bolas nas costas, e deixar o meio campo com o Leonaldi, Emerson Santos e o Elvis. E o Ramon Carvalho, um quarteto ali, mas... O lado bom é que ele abre mão dos 3 zagueiros e agora vai para tudo ou nada para cima do Novo Horizontino, Corsato. Eu não teria tirado o Gé. Só se sentiu alguma coisa. Eu não teria tirado. E tem o Gé também, né? Não sei por que ele tirou o Gé. Pouca participação no primeiro tempo, é bem verdade. Quando a Ponte chegou no gol foi ele que estava lá. Mas ele trocou 6 por meia dúzia. Não deu para entender essa também. É isso, e você continua participando aqui no segundo tempo, 2 minutos e meio, 2 minutos e meio passados do segundo tempo, 1-0 pro time do Novo Horizontino. O gol foi de Fabrício Daniel a 39 minutos do primeiro tempo. A Ponte com 3 alterações, time do Novo Horizontino só uma no primeiro tempo. Bola alongada na frente pro Risso, chega a zaga da equipe do Novo Horizontino, tira da cá com Fabrício Daniel, recuou, tocou a bola pra Luizão, perna direita, tira dali, sai jogando, toca a bola pra Neto Pessoa, são 1, 2, 3, 4 da Ponte Preta, não, Emerson Santos. Foi na bola, boa, Luiz Felipe dominou, tocou a bola pra Elvis, dominou, mas aí ninguém avisou que tinha ladrão. Fabrício Daniel roubou, tocou a bola para Rômulo, pro Fabrício Daniel, alongou o passe, é pro Neto Pessoa, Castro de cabeça, deu de presente pro Neto, olhou para dentro da grande área pro Vagninho, cruzou na boca do gol, Luiz Felipe tira, a bola voltou, sobrou Rômulo, e aí o Luiz Felipe vai ficar de lateral, o Igor Inocêncio vai jogar na segunda linha. Time da Ponte Preta então com Pedro Rocha, Luiz Felipe, Castro, Luiz Aquim e Gabriel Risso, o Emerson Santos, Emerson Luiz Santos, Felipe e o Ramon mais o Elvis. O quarteto e na frente o Iago Dias e o Gabriel Novaes. É isso. É um 4-4-2 para 4-3-3, porque o Igor Inocêncio faz a segunda linha na direita, né? Mais ou menos isso. Tá muito mal o Igor Inocêncio, o Marcelo. Ele não tá ganhando uma bola. Todas as bolas nas costas dele, o Novo Horizontino entra na diagonal e leva um perigo enorme pra zaga da Ponte. Teve um jogo que ele fez isso
foi contra o Corinthians, né? Ele coloca o Luiz Felipe na primeira linha e ele melhora o time, ele melhora a marcação. O Wesley estava fazendo uma fumaça danada, ele melhora a marcação, adiantando o Igor Inocêncio, ele faz isso novamente. O Novo Horizontino com aquela alteração no primeiro tempo, Jordi, Luizão, Renato Palme, Chico, Raul Prata, Marlon, Rômulo e Danilo Barcelos, Fabrício Daniel, Vagninho e Neto Pessoa. É o time do Eduardo Batista. E agora tem falta para o time do Novo Horizontino, campo de ataque pelo lado esquerdo. Estamos com 4 minutos e meio. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Segue mandando a sua mensagem pra gente, fique à vontade. Use e abuse, tamo junto. O Roberto tá dizendo que o Brigatti é burro, tinha que ter tirado um zagueiro. Ele tirou o zagueiro. As alterações que ele fez, eu não concordei com a saída do Leonaldo e do Gé. Não sei porque ele tirou o Gé, que já é referência no ataque. E o Leonaldo vinha fazendo um bom jogo e estava sozinho ali, marcando de um lado pro outro, correndo para todo lado, que nem um leão. Mas, no mais, ele tá certo. Olha a ponte, bola alongada para Luiz Felipe, lado direito, chegando Iago Dias dentro da grande área, ele cruza na boca do gol, bate na zaga, volta, sobra para Luiz Felipe, tocou essa bola um pouco mais atrás, trabalhando pro Igor Inocêncio, perna direita vai bater pro gol, trava a zaga, chega, Marlon tira, ela vai sobrar aqui na intermediária para Fabrício Daniel antes do Ramon, chega a zaga, tem muita gente falando que era para ter tirado o Leonaldo mesmo. Você concorda? Você acha que o Leonaldo fez um jogo tão ruim assim no primeiro tempo? Eu não acho que ele fez tão ruim. O problema é que ele tava marcando sozinho. Ramon Carvalho, quantas vezes você falou o nome do Ramon Carvalho no jogo? Poucas. Então, o Ramon Carvalho não acompanhava ele de jeito nenhum. São os dois marcadores. E o Elvis, o articulador das jogadas, o homem pensante, o cabeça pensando no meio campo. Quer dizer, tudo bem. Ele não fez a mesma partida que fez contra o Corinthians, mas na minha opinião não tirava o Léo, não. Osmar Dangar podia tirar o Igor ou o Elvis e colocar o Gabriel Santiago. Faz tempo que ele não joga. Ô Roberto, ele tirou o Naldi, tirou o Gé e tirou o Nilson Júnior também. Foram 3 alterações. A gente falou aqui, foram 3 alterações. Nilson Júnior saiu, entrou o Emerson Santos. Leonaldo saiu, entrou o Luiz Felipe. Gé saiu, entrou o Gabriel Novaes. Ele tirou sim. Mas um abraço pra você, viu, meu querido? Obrigado. Obrigado, pessoal. Tá dizendo que o Leonaldo tá sem vontade no time da Ponte. Rapaz, posse de bola pro time da Ponte Preta, bola com o Emerson Santos, toca a bola para Gabriel Risso pede calma pro time da Ponte nesse segundo tempo, a Ponte defende o gol de fundo do estádio Moisés Lucarelli, é posse de bola pro time da Ponte, bola com o Luiz Felipe dominou, solta essa bola, toca um pouco mais atrás ali pro jogador que é o Aquim toca pra Castro jogando essa bola, toca no meio pra Ramon dominou pro time da Ponte Preta aqui pela meia esquerda defensiva, olha ali pro campo ofensivo, vai virar o jogo, toca lá do outro lado, é pra chegada do Luiz Felipe, bate a cabeça na bola o Danilo Barcelos, a bola se perde, vai embora, é lateral, posse de bola pro time da Ponte Preta pelo lado direito, a Ponte Preta vai perdendo, o Novo Horizontino vai vencendo, a Ponte mesmo perdendo vai ficar em segundo lugar, Igor Inocêncio cruzou na boca do gol, nas mãos do Jordi, sai do gol para fazer a defesa o goleirão da equipe do Novo Horizontino, André. E no cruzamento do Igor Inocêncio pelo setor direito, o Jordi subiu no terceiro andar, já estava com ele ali o atacante da Ponte, o Gabriel Novaes esperando, tirou o pão da boca do atacante da Macaca, continua 1-0, Novo Horizontino vence majestoso, informando o restaurante do Dadá. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. O Batata tá bravo aqui. Não, Batata, não precisa me mandar pro inferno, não. Eu só acho que o Leonaldo não tava tão ruim assim. Eu só acho que o Leonaldo não tava tão ruim assim. Ele mandou você pro inferno. Quem tá apoiando o Leonaldo que vai pro inferno. Calma, Batata, Ixi, calma. Tamo junto. Calma, Batata. Nós dois calma. vamos juntos, Marcelo. Também não, né? Posse de... Tá certo que eu acho que eu garanti minha vaga no inferno já faz tempo, mas também não precisa ser assim. Posse de bola pro time do Novo Horizontino, bola com Risso. Trabalha, solta essa bola um pouco mais atrás pra Ramon. Ramon dominou, deu pra Castro. Castro solta essa bola aqui no campo de defesa, a Ponte vai tocando bola. Marcelo. Tenta ficar pelo menos um pouco mais com a bola do que no primeiro tempo. Bola alongada do Aquim pro Luiz Felipe. Na verdade, é o Gabriel Novaes. Trabalhou, tocou bola pra quem vem de trás por ali, é o Elvis. A bola passou, sobrou pro time da Ponte, é o Ramon, dominou, o Iago tá pedindo. Ele para, pensa, toca a bola no meio pra Emerson Santos. Dominou, fez o tiro pra cima na marcação, toca na ponta pro Risso dentro da grande área. Toca a bola pro Iago, pro Elvis. Na esquerda pro Risso, cruzou na boca do gol no segundo pau. Chega a zaga, afasta, manda pra escanteio. A Ponte trabalhou legal agora no campo de ataque, hein, André? Ai, como trabalhou. Detalhe que o cruzamento, agora sim, do Riso pelo setor esquerdo, ele visava a entrada no segundo pau do Luiz Felipe, o toque providencial do Renato Palme pela linha de fundo. Olha o Elvis na bola.
Escanteio cobrado, bola pra dentro da grande área, sobrou pra trás, venceu a batida pro gol, já era! Gol! Gabriel Novaes é da Ponte! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Na marca de 9 minutos passados nesse segundo tempo, cobrança de escanteio pelo lado direito. Segundo pau, subiu Luiz Aquim, ajeitou de cabeça pra ele. Gabriel Novaes. A bola pingou, subiu, ele pegou de primeira, mandou no cantinho do Jordi. Gabriel Novaes, 35 no costado. Corre no alambrado, comemora com o torcedor da Ponte Preta. Gabriel Novaes, o nome do gol, Gabriel Novaes. Tá no placar tão majestoso. Ponte Preta 1 também para o Novo Horizontino. Claro que todo gol é checado. Tem ali o VAR. Gabriel Novaes, o nome do gol. Agora 1 para o Novo Horizontino, 1 para a Ponte Preta. Os caras estão checando o lance ali. O detalhe é a selfie do gol. Gol de empate da Ponte Preta, André. E o detalhe é que tudo começou pelo setor direito. O cruzamento para a grande área passou por toda a zaga do Novo Horizontino. Apenas deu um cumprimento de cabeça o Gabriel Risso pro Novaes e falou: faz, Novaes, faz! E Novaes mandou uma paulada sem pulo de perna direita no ângulo superior direito da meta de Jordi, que nada pôde fazer. Tudo igual no estádio Moisés Lucarelli em Campinas agora. Gabriel Novaes, camisa 35, Ponte 1, Novo Horizontino também 1. E demoraram um pouquinho pra confirmar o gol da Ponte, mas o gol foi confirmado e agora o árbitro dá uma dura no Gandula. Diz que não pode jogar a bola na mão do atleta, tem que jogar a bola no chão. A bola tem que pingar, né? Ele tem que devolver a bola pingando pro jogador da Ponte. O Gandula tentou jogar rápido ali, o árbitro falou que não pode, viu, André? Tá com muita gracinha o senhor Douglas Marques das Flores. Todo mundo faz isso, quero ver ele fazer isso na Neoquímica Arena. Pra ver se ele tem coragem de fazer isso, né? É querer demais, né, Marcelo? E nesse momento tomou amarelo ali o jogador da Ponte, o camisa número 21, foi isso mesmo? Foi o 21, Ramon Carvalho. Ramon Carvalho amarelado, primeiro amarelo do jogo, Ramon Carvalho amarelado, informando o concessionário assim. Primeiro cartão amarelo do jogo, portanto, pro Ramon Carvalho, jogador da equipe da Ponte Preta. Ele não deu nenhum cartão no primeiro tempo, mas deu agora pro Ramon Carvalho. Achei que foi assim, muito enérgico o árbitro da partida. Não sei se merecia o cartão, não. Tá agora... demais, viu, Marcelo? Tá começando a aparecer no jogo. O árbitro que é bom, ele não aparece no jogo. Tá começando a aparecer no jogo o senhor Douglas Marques das Flores. Está com muitas flores no jogo. Canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Vivi, Ponte Pretana mandou gol, Frank Francisco também manda gol, Osmar Dangar, gol, grande Frank Francisco. E olha o time do Novo Horizontino, bola pra dentro da grande área, afasta a zaga da Ponte Preta, tira dali, a bola voltou, sobrou na intermediária pro time do Novo Horizontino, Elvis Pau no Rômulo, falta, e o árbitro tirou o cartão do bolso. Pro Elvis, agora amarelado, vamos ver aqui os pendurados da Ponte, porque já estão começando a tomar cartão. Os pendurados da Macaca, nenhum dos dois. Muito bem, portanto o Elvis tomou cartão, segundo do jogo, o Ubaldino Fungêncio Silva. Bora Ponte, o João Limírio Neto, olha o Brigatti, a galera aí que estava cornetando, Roberto César Santos, vamos virar, valeu todo mundo que tá junto com a gente. André, o nosso cachê não vai subir não vamos chegar a 150 simultâneos, acho que hoje não, pelo menos aqui no... YouTube, porque lá no canal de áudio, rapaz, olha o Novo Horizontino, deu ruim, hein? O chute do Vagninho pro gol, fora! Jesus amado,
É uma fumaça esse Vagninho também, hein, André? Não pode deixar ele no mano a mano, você viu. Ele ficou ali no mano a mano com o Luiz Raquim, saiu na frente do zagueiro da Ponte, chutou forte, pé na direita, a bola passou à direita da meta, a meia altura do gol do Pedro Rocha, tiro de meta para Macaca, que empata em 1-1. Então, hoje eu não vou poder pedir uma segunda pizza 4 formaggio, meu caríssimo Marcelo Corsato. Por enquanto no canal do YouTube não tá prosperando não. Agora Felipe, no nosso canal de áudio, formaggio. no nosso canal de áudio já passamos de 3 dígitos e é claro que vamos passar a meta, mas a produção falou que não vale no canal de áudio. Vem Ponte, Elvis, que bola! Bolaça pro Iago Dias. Não, Iago, tocou errado, a bola sobrou ainda. Isso vem pro cruzamento na boca do gol, torto. A bola se perde e vai embora. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 15 minutos em cima da pinta, segundo tempo de jogo. Campeonato Paulista, 11ª rodada. Aqui em Campinas, estádio Moisés Lucarelli. O placar tá assim, Ponte Preta tem 1, empatou no segundo tempo com o Gabriel Novaes. Grêmio Novo Horizontino também 1. Lembrando que mais cedo o São Bernardo venceu o Água Santa pelo placar de 2-0 e a bola vai rolando. Neste momento para Bragantino e Santos, 0-0. Valinhos FM 87.9. Marcelo Corsato. Eu, você e toda a equipe dos Canais Futebol Interior. O Batata falou que não mandou ninguém pro inferno, não. Mas tá bom, Batata. Ah, bom, apenas para o purgatório, Marcelo. Vamos para o purgatório. Boa, Batata, eu sou seu fã, meu querido. Um abraço pra você. Tem problema não? Tamo junto e misturado. A minha esposa me manda pro inferno todo dia. O que que tem a audiência mandar, né? Não tem problema. Um inferno a mais, outra a menos. Um a menos na minha vida. Não é diferença nenhuma. Não mas vai fazer ainda diferença. bem que dessa vez vamos apenas para o purgatório, viu, Felipe Marques? Ai, ai. O Eduardo Sacha foi pra rede lá, hein? Bragantino 1, Santos 0. Bragantino 1, Santos 0. É gol, placar ao vivo informa. Bola pro time da Ponte Preta aqui no campo de defesa. Na verdade, pro time do Novo Horizontino no campo de defesa. Bola com o Fabrício Daniel. Chegou o Iago Dias, falta. Cara, esse Fabrício Daniel leva uma sorte danada contra a Ponte, hein? A Ponte tem que contratar esse cara aí, cara. Tem que contratar uma temporada esse Bom cara jogador, aí. hein? Bom jogador. Bom jogador de área, ele tem visão de área. Tem que contratar esse cara aí pra ele parar de fazer fumaça contra a gente. Falta pra cima dele, André. E foi Iago Dias, chegou por ali, cometeu a falta, já cobrada, Novo Horizontino desce, 1-1 é o placar no Majestoso. No YouTube, se chegar a 150, nosso cachê dobra. Olha ele aí de novo. Fabrício Daniel cruzou na boca do gol. Pega Pedrão. Tem gente na internet falando aqui que o Pedrão só espalma. Mas essa ele encaixou, viu, André? Acabou encaixando. O Pedro Rocha é um bom goleiro, lógico, tá começando. Agora que pegou a titularidade, a mesma coisa do caso do Igor, do Kaique França, lembra quando ele começou? Que eu falava e os internautas falavam, não, o cara é bom, ele foi evoluindo, e a tendência do Pedrão também é evoluir, é um bom goleiro, tem feito defesas importantes, vários milagres, mas ele vai crescer muito tecnicamente, Marcelo. E o Gabriel Novaes, ele entrou ali mais pelo lado direito, né? Quem tá fazendo a função que era do Gé, o Elvis. Isso, ganha essa bola, domina, toca pra Elvis, dominou, calcanhar, carrapeta, sabe jogar o nosso 10. Tocou pro Risso, bola na frente pro Igor Inocêncio. É a posição que ele se dá melhor na segunda linha. Tocou pro Luiz Felipe, sai da ponta, vem pro meio, pro Emerson Santos, abriu as pernas, deixou passar a bola com o Elvis de novo, toque de categoria. Toca pro Igor, levantou na boca do gol, passa por todo mundo, sobe, afasta a zaga. Iago Dias puxou pra perna esquerda, bateu pro gol, trava a zaga do Novo Horizontino, vai embora, escanteio. Mas melhora a Ponte no segundo tempo, hein, André? Melhora e melhora muito a Macaca. Último toque do camisa número 22, o Raul Prata, a bola pela linha de fundo, é escanteio lado esquerdo, a Macaca desce. Sempre ele, o craque, um dos últimos meias românticos do futebol brasileiro na bola, camisa 10, Elvis. Foi de cobrança de escanteio que saiu o gol de empate da Ponte Preta lá pelo lado direito. Agora o escanteio é pelo lado esquerdo. Estamos com 18, vai Elvis pra bola, perna direita, chuveirou fechado na boca do gol. Chega a zaga, mete a cabeça na bola, tira. Vagninho, sobe mais um escanteio pra Ponte no jogo aí, viu, produção? E agora a bola tá fora do lugar. O Elvis vai ter que voltar essa bola, porque eu acho que o VAR vai dedar, hein? Se sair, gol complica, hein? E lá vai Elvis. Não dedou não. Vai Elvis pra bola, chuveirou fechado na boca do gol, Jordi.
Jordi, de soco, tira, é lateral, posse de bola pra Ponte. Será que é o Elvis que vai bater? Não, vai deixar pro Risso. A Ponte pressiona, quer o gol da virada. Risso tocou a bola pra Elvis, ele vai tentar outro escanteio, vai pra cima ali do Prata, pedalou pra lá, pra cá, bateu na bola, bateu no Prata. Como sabe bater na bola, Elvis? Sabe, joga fácil o Elvis, joga né? muito fácil, nossa, você viu que ele já telegrafou o escanteio, olha a macaca. O árbitro deu lateral porque ela saiu aqui pertinho da bandeirinha de escanteio. Agora de novo, outro lateral pra Ponte. A Ponte fica no campo de ataque, bola com o Igor Inocêncio. Deu de carrapeta na bola, tocou, chega a zaga do Novo Horizontino, tira a bola, bate por último no Elvis, vai embora. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Bora lá. Com esse resultado, a Ponte vai 17 pontos. Segue aqui na segunda colocação, abre 3 pontos do Água Santa, mas foi o que eu disse. A Ponte tem 4 vitórias, o Água Santa também 4 vitórias. Se a Ponte perde para o Santo André, o Água Santa vence o Corinthians, o Água Santa se classifica e a Ponte fica fora da próxima fase, se o resultado terminar assim, com um empate. Mas vamos, Macaca, vamos, Ponte. Pela esquerda, Iago viu o Risso, passou, cruzamento na boca do gol para o Inocêncio, de cabeça na trave! Era o Gabriel Novaes de novo! Era o Gabriel Novaes, eu errei o Gabriel, não era o Inocêncio não, era o Novaes. O toque de cabeça foi, mas foi mansa, no pé da trave esquerda do goleiro Jordi, que já estava vendido. Quase a virada, quase o segundo dele no jogo, André. E de novo pelo lado esquerdo, Gabriel Risso levantou a cabeça e cruzou forte. No meio de 3 zagueiros da equipe do Novo Horizontino, testou forte Gabriel Novaes. A bola caprichosamente beijou o poste baixo esquerdo da meta do goleiro Jordi, batida e foi embora. Quase a Macaca virou no majestoso. No cruzamento do Gabriel pro outro Gabriel. A Ponte Preta quase vira o jogo. E agora uma falta do Iago Dias. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. O Neto Pessoa tá bravo ali, ele queria a bola pro time do Novo Horizontino, seria escanteio, mas o árbitro deu tiro de meta pra Ponte na chegada ali do Castro. A Ponte toca a bola aqui no campo de defesa, tira daí, Pedrão. Dominou, perna esquerda, perna direita, despacha a bola lá pro campo de ataque pro Gabriel Novaes. Gabriel Novaes tem estrela, hein? Entrou fazendo gol pro time da Ponte Preta, bola recuada aqui pro Jordi. Agora vamos falar da situação do Novo Horizontino no campeonato. Vamos pegar aqui o grupo do Novo Horizontino. O Novo Horizontino, ele está no grupo do São Paulo, grupo do São Bernardo. Com esse resultado ele vai à liderança com 19, o São Paulo joga ainda, né? Só que aí o São Paulo fica com 18 e o São Bernardo com 18. São Bernardo já jogou, então vai tudo para a última rodada. O Novo Horizontino pega a Portuguesa em casa na última rodada. Todos os jogos devem ser domingo às 4 horas da tarde. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 22 minutos passados, segundo tempo de jogo, Campeonato Paulista, a Série A1 é a 11ª rodada, aqui é Estádio Moisés do Carelli. Confira comigo no placar do futebol interior, 1 para Ponte, 1 para o Novo Horizontino. Mais cedo, São Bernardo venceu o Água Santa por 2-0 e a bola tá rolando o primeiro tempo em Bragança Paulista, o Red Bull bate o Santos por 1-0. Portal Futebol Interior, acompanhe todos os campeonatos ao vivo, acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Hoje eu tô com a Macaca aqui nos Canais Futebol Interior, comigo toda a equipe dos Canais Futebol Interior. Olha, tá dando um alento aqui, viu, André? Porque chegamos a 117 ao mesmo tempo no YouTube. Se chegar a 150, o nosso cachê dobra. Felipe, manda já botar no forno a 4 formádio. Vem Ponte de novo, campo de ataque, bola pela esquerda com Gabriel Novaes, ganhou da marcação do Luizão, na força, tocou a bola pro Gabriel Risso, de Gabriel para Gabriel, tocou pro Novaes, tentou pro meio das pernas do Luizão, afasta a zaga do Novo Horizontino, tira, cai com o Neto Pessoa, sobe de cabeça o Castro, a bola se perde, vai embora, lateral, posse de bola pro time da Ponte Preta. Osmar Dangar tá com a gente, obrigado Osmar, valeu, obrigado pela audiência. Deixa eu ver quem mais aqui. A Vivi Ponte Pretana também tá no YouTube. Vamos, gente, compartilha a nossa transmissão. Vamos fazer a nossa transmissão chegar a mais torcedores de Ponte Preta, de Novo Horizontino. Aqui a gente faz a transmissão com a camisa da Ponte, mas sempre respeitando o adversário. Tem jogador da Ponte caído no gramado, hein, André? É o Gabriel Novaes, caído no gramado. Não. Gabriel Novaes, vamos ver o que está acontecendo com ele. Só jogo paralisado. essa.
Ele tá voltando de contusão, né? Chega por ali o departamento médico da Ponte, vamos ver o que tem com o jogador, o que está acontecendo com ele. Lembrando que ele ficou fora por problema muscular, né? Ficou fora por problema muscular. Ele ficou fora porque o Gabriel Novaes, ele estava se recuperando de um trauma no pé. É isso. Mas parece que não é nada com o pé, não. Ele parou, sei não, hein, cara. Cara, que pena, hein? 24 minutos. 24 minutos só em jogo no segundo tempo. Teve um jogo aí que ele entrou também, ele acabou sendo substituído. Enfim, vamos aguardar, né? Vamos aguardar. O Roberto Zapiens, desde a Argentina, vamos, macaca querida. Melhorou o retorno aí, André? Agora sim, 100%. Muito bem, tá saindo ali do Gabriel departamento Novaes. médico da Ponte Preta. Ele tá zonzo. E o médico já fez pra trocar, hein? O médico parece que já fez o sinal pra trocar ali. Quais são as opções de ataque no banco de reservas da Ponte Preta, André? Agora não tem muita coisa. Tem aquele que você adora, vamos ver se ele entra, o Paul Vidiero. O Renato não tá no banco? Renato. Então acho que é o Renato a melhor opção, hein? O Dudu Sheik é meia. É meia, Não, eu entraria... Com o Renato. Com o Renato. Renato. Apesar do Renato não tá assim, mostrando aquele futebol que a gente esperava que ele ia mostrar, né? Mas já tem gol com a camisa da Ponte, aliás, fez gol contra o São Paulo, né? Mas seria uma opção melhor, vamos ver. Tá voltando de novo no gramado aí o Gabriel Novaes. Ele tá voltando, vamos ver agora qual a reação dele, se ele vai conseguir aguentar o restante da partida. É isso, a Ponte Preta tem posse de bola aqui no campo de defesa. Risso sai da ponta, vem pro meio, jogada boa. Bola passou pro Igor Inocêncio, sobra pro Luiz Felipe, pelo lado direito. Ele para, pensa, trabalha, toca a bola pra Emerson Santos. Emerson Santos dominou, alongou o passe, era pro Novaes, sobe a zaga, tira. Sobe o Raul Prata, bola sobrou com o Fabrício Daniel. Põe no peito, aqui pela meia direita defensiva. Toca a bola pra Danilo Barcelos, lá do lado esquerdo, meia esquerda defensiva. Soltou a bola um pouco mais atrás ali pro jogador que era o Renato Palme. Capitão da equipe, alonga o passe. Tocou ali pro Vagninho, melhor pro time da Ponte Preta. A bola bateu por último no Vagninho. Lateral pra Ponte. Luiz Felipe pra Igor Inocêncio. Toca a bola pra Emerson Santos. Pela meia direita, campo de defesa. Toca a bola na quarta zaga pra Castro. Castro domina pro time da Ponte Preta. Toca do lado esquerdo pra o jogador que é o Risso. Risso dominou, tocou a bola pra Ramon pela meia esquerda. Ponte vai tocando bola. Jogadores do Novo Horizontino fazendo a pressão na intermediária. Detalhe. Bola volta pra Luiz Akin. Vai. Começou a aparecer no jogo o Ramon Carvalho, hein, que no primeiro tempo estava sumido. Ângela Maria, bora Ponte. Valeu, Ângela, obrigado. Posse de bola pro time da Ponte Preta. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Manda abraço pro Carlos Corsato, nosso coordenador de esportes, acompanhando a nossa transmissão. Quem tá com a gente também é Arthur Eugênio, tenso tá o Arthur Eugênio. Tá preocupado o Arthur Eugênio. Posse de bola pro time da Ponte, bola com o Novaes, subiu de cabeça, mas não tinha ninguém lá. O Marcelo. Não tinha ninguém lá, vai. Doutor Arthur Eugênio, mude de time. Não vai mudar, hein. Cara, eu tenho uma teoria que torcedor, ele muda de marido, muda de esposa, mas não muda de time. Não vai dar pro Novaes não, cara. Não dá. Não vai dar. Ele tá sentindo, hein. Sentindo ali o Gabriel Novaes. Sentindo o Gabriel Novaes. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Continue participando, mandando a sua mensagem pra gente. O médico já tinha mandado trocar faz tempo, né? Ele entrou ali pra ver se dava, mas o médico já tinha mandado trocar faz tempo o médico da Ponte Preta, André. Ele tentou pra ver se dava, mas infelizmente não deu. Tá indo embora no carro, na maca móvel, né? Como se diz. Tá indo embora o Gabriel Novaes. Daqui a pouco vem jogador na Ponte e vem também no Grêmio Novo Horizontino. Vamos ver, na Ponte quem vem aí? É o Renato mesmo. É o Renato. Se fosse outra opção ia ser difícil, né? Só confirma o número do Renato pra mim, André. O Renato é número 19. 19, Renato. Renato 19. Portanto, assim, o Gabriel Novaes que entrou no intervalo, fez o gol a 9 minutos e a 28 vai ser substituído. O atacante da Ponte Preta sentindo ali, ele que tá voltando de contusão. Portanto, sentindo ali, vai entrar o Renato. Vamos ver se o Renato também entra melhor no jogo, né? Entra melhor no jogo ali o Renato, número 19. Confirmando a substituição, foi embora o 35, Gabriel Novaes, para a entrada do 19, Renato. Mais uma alteração processada pela Ponte, pelo João Brigatti. Vem aí dois no Novo Horizontino, o 16
e o 75, aliás, o 76 e 75. O 76 o 75 é o Paulo Vitor. Vai entrar no lugar do Fabrício, o 75. O 75 no lugar do Fabrício. Isso, o Fabrício Daniel foi embora. 77. 77, Fabrício Daniel foi embora. E o Danilo Barcelos é o outro que vai sair. Então tá entrando, vamos ver se é 76. Ou 16, eu acho que é 16, cara. 16, o 16 é o Heverson. Heverson, então é 16. É um número estranho aquilo ali, hein? Parece um 7 ali. Então, confirmando, no Novo Horizontino, 16 Heverson tá no lugar do Danilo Barcelos, 14, que foi embora. E está no jogo o camisa número 75, Paulo Vitor, no lugar do 77, o Fabrício Daniel, informando o restaurante do Dadá. Muito, Paulo Vitor, portanto, mais um jogador que entrou e saiu, hein? Paulo Vitor. Tá bem, o Fabrício Daniel, ele que fez o gol, saiu, faz uma fumaça danada no jogo todo, contra a Ponte Preta principalmente. Então, o Paulo Vitor no jogo, o Heverson no lugar do Danilo Barcelos. Heverson também é lateral, portanto, na vaga do Danilo Barcelos, que sai. É posse de bola pro time do Novo Horizontino, bola aqui pelo lado direito, vira o jogo, bola pra ele, pro Heverson, dominou pra lá, pra cá, vai pra cima da marcação ali do Luiz Felipe, linha de fundo, cruzamento na boca do gol, passa por todo mundo, vai sobrar aqui do outro lado pro Prata, é pro Raul, dominou, o Risso tá na marcação, tá pedindo o Luizão, chega livre, leve e solto, encosta na marcação, Emerson Santos, a bola sobrou pro Rômulo, dominou, jogou dentro da grande área, afasta a zaga da Ponte Preta, termina Igor Inocêncio, tira dali, chutão que deu certo, vai subir, vai sobrar pro Renato, com ele chega a marcação do zagueiro da equipe do Novo Horizontino, o Renato Palme chega por ali, fica com ela, sai jogando, toca a bola no meio pro meio que é ali o Marlon dominou, perdeu melhor pro time da Ponte Preta, bola pelo lado esquerdo, quem domina é o Iago Dias, pensa, vai pra cima da marcação do Rômulo, dominou, tocou a bola pra Risso aqui pelo lado esquerdo do campo de ataque, a Ponte vai tocando bola na ponta pra Iago Dias, sai da ponta, vem pro meio, toca pra Ramon dominou, tocou na meia esquerda pra Emerson, praticamente aqui no círculo central do gramado pela meia esquerda, vira o jogo, toca na zaga central pro Luiz Aquim domina, solta a bola aqui pra Luiz Felipe nas Gerais, ali do estádio Moisés Zucarelli, bom público, acho que vamos ter 8 mil hoje pelo menos, hein, hoje pelo menos, bola com o Aquim aqui, dominou, tocou a bola pra Emerson Santos domina pro time da Ponte, toca a bola pela direita pra Igor Inocêncio, vai subindo as peças, o time da Ponte, bola pela meia direita ofensiva pra Emerson Santos, tocou, boa bola boa, é pro Luiz Felipe na direita, pro Igor Inocêncio, o Luiz passou, ele viu, tocou pra ele, cruzou rasteiro na boca do gol, afasta a zaga. Renato tava lá na boca da botija, lateral posse de bola pra Ponte, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Na TV informaram não ser contusão do Novaes, não, foi um mal-estar. Foi o que eu percebi também. Olha lá, Ponte, campo de ataque, bola pra dentro da grande área, era pro Renato, Jordi saiu do gol pra fazer a defesa. Renato tava lá, Jordi tentou ligar o passe, não conseguiu pro Paulo Vitor, melhor pro time da Ponte Preta, recupera, vem de novo, posse de bola com o Igor Inocêncio, passe errado, melhor pro Vagninho que recupera, vem jogando pro time do Novo Horizontino, Luiz Felipe na boa, reclamou, mas não foi nada não, meu filho, Luiz Felipe dominou, tocou a bola pro Iago Dias, Jesus, Raul Prata recuou, a bola alta ali pro Jordi, que ficou com ela, por pouco ele não faz um alto gol ali, o Raul Prata, hein, André? E no cruzamento que veio na intermediária, lado direito, o jogador Raul Prata acabou recuando, quase que ele faz um alto gol, o Novo Horizontino desce e continua 1-1 majestoso, informando concessionária Sim. Ligado aqui nos canais Futebol Interior, o Marcelo Venâncio, o juiz, o Manhaca, jogo difícil, boa tarde, boa amigos, direto do Majestoso, tá lá acompanhando a gente, obrigado pela audiência, o Osmar Dangar, que falou da informação que não foi contusão e sim mal-estar. Menos mal, né, Osmar? O Aparecido, o Renato vai fazer o gol da virada e da vitória. Meu amigo Toninho Colarelli. Toninho, quarta-feira tamo junto, hein? Aí pra Independente e 15 de Jaú, lá pro canal Futebol Paulista da Federação Paulista de Futebol. Boa noite aos amigos Corsato e André. Obrigado. Aqui é a nossa enquete finalizada.
69% dizendo que a Ponte Preta vence o jogo. Chegamos a 125, falta só mais 25 para o nosso cachê dobrar. O cachê do pessoal aqui da transmissão dos canais Futebol Interior. Se tivermos 150 simultâneos, vamos ter cachê dobrado. André Luiz e Felipe Marques, além do narrador. Hora da Macaca, Carlos Corsato aqui na transmissão. Amanhã, 8h30, tem Hora da Macaca. E agora pintou mais um cartão no jogo e é pra Ponte de novo, hein, André? É, pro Emerson Santos. Amarelado. Amarelado, Emerson Santos, que também não está pendurado. Mais um na Macaca, mais um amarelo para jogadores da Ponte, informando o restaurante do Dadá e Felipe Marques. Prepara 4 formaggio. 130 agora, vem Novo Horizontino, campo de ataque, bola pra dentro da grande área, Risso tirou, caiu com o Mário, dominou, bateu pro gol, trava a zaga da Ponte com o Ramon. Isso, Ramon, não deixa chutar. A bola com o Renato, tentou sair jogando pro Elvis, melhor pro time do Novo Horizontino. Palme, capitão da equipe, tocou a bola pelo lado esquerdo, domina Heverson, toca a bola pra Marlon, Carequinha, bom de bola da equipe do Novo Horizontino. Chega na caça dele o Renato, vamos correr, Renato, que você entrou agora há pouco, meu filho. A bola aqui pelo lado direito pra Raul Prata, Paulo Vitor PV passou livre, leve solto pela direita, dominou com a perna esquerda, a perna direita toca a bola pra Rômulo, mega direita vira o jogo lá do outro lado, lado esquerdo no pé esquerdo do Heverson, bico esquerdo da grande área, puxou lado direito do campo, linha de fundo, chega, trava na bola Luiz Felipe. Luiz Felipe trava, a bola sai pela última linha, escanteio, André, escanteio. E o Heverson tá fazendo um salseiro por ali. Dessa vez o Luiz Felipe não tomou conhecimento, mandou pela linha de fundo, lado esquerdo, favorece a equipe do Novo Horizontino, o próprio Heverson, 16 na bola. Tem gente perguntando por que o Rômulo não jogou. Ele tá no jogo e tá jogando bem pra caramba. É o Claudenilson Silva. Escanteio pro time do Novo Horizontino. Agora tá todo mundo se pegando ali dentro da grande área, parecendo casa de swing, e o árbitro não quer saber. O árbitro não quer saber de balada dentro da grande área. Osmar Dangar responde, o Claudenilson. É escanteio, bola pra dentro da grande área, segura aí, Ponte. Renato jogou a bola pro alto. Vagninho tava na jogada, a bola se perde, vai embora, outro escanteio, mais um no jogo pro time do Novo Horizontino, 140 simultâneos no YouTube. Vai chegar. A 150 o cachê dobra. Ô Felipe, manda por orégano. O cachê dobra, a pizza também vai ser dobrada? Ou uma 4 formaggio. O Carlos falou que você vai ter que escolher ou o cachê dobrado ou a pizza dobrada. Escanteio pro Novo Horizontino, bola pra dentro da grande área, sobrou de novo pro Novo Horizontino, a batida pro gol, pra fora. 2 vezes, hein? Luizão deu rebote, sobrou pra ele, queimou pro gol, bateu, a bola foi embora, André. E no chute de perna direita do Luizão, a bola passou no meio de muita gente, atrapalhando o Pedro Rocha, à direita do gol do goleiro Ponte Pretano, e foi embora a linha de fundo. Continua 1-1 majestoso, informando o restaurante do Dadá. Não sei se você recebeu público e renda aí, se você não recebeu, eu vou passar pra você informar pro torcedor da Ponte Preta, tá bom, André? Público e renda, eu falei que ia chegar a 8 mil. Ok. Mas não chegamos não, viu? Vai ter substituição na Ponte, vai entrar o número 22. E ele vai sair, o nosso capitão, hein? Vai sair o Capita. O Capita da Ponte vai sair. Chegou aqui o público e renda, enquanto isso vamos falar aqui a alteração do Elvis. Vai embora o Elvis para a entrada do Polvideiro, é isso? Para alegria ou tristeza de muitos. Alegria da nação Ponte Pretana e do nosso chat. Polvideiro vem aí no lugar do Elvis, que foi embora. Mais uma alteração do João Brigatti na Macaca, informando concessionária, sim. A última, né? Foi a quinta. Polvideiro colombiano. Torço muito pro Polvideiro, que é um cara esforçado, um cara que trabalha demais. Trabalha demais. Pra, quem sabe, né? Até o Gabriel Santiago também, pro Brigatti tentar recuperar esses dois aí, que a gente vai precisar muito deles também na Série B, André. Quem sabe o Polvideiro faz o gol da vitória. Vamos lá, público e renda, 7.009 pagantes. Não pagantes 1.080, público total, Marcelo, olha aí, 8.089. Ah, então chegamos, 8.089 chegamos. 8.089 o público para uma renda de R$173.300, o seu salário lá no futebol paulista. Até aqui, Ponte 1, Novo Horizontino 1, né, Marcelo? Ah, tá. Vem Ponte Preta, campo de ataque pela direita, Luiz Felipe cruzou na boca do gol, bate na zaga, vai embora. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior.
Vem Ponte Preta, lateral, posse de bola, campo de ataque, a Macaca, tá pela direita, vai trabalhando o Luiz Felipe, trabalhou, tocou pro Igor, cruzou na boca do gol, bate no bumbum do zagueiro, a bola voltou, sobrou pro Renato, tentou o cruzamento, trava a zaga do Novo Horizontino, vai embora, escanteio, pode anotar mais um escanteio no jogo aí, produção, mais um escanteio no jogo aí, produção, mais um, é o 9º escanteio no jogo, escanteio pra Ponte, agora o Elvis foi embora, quem vai bater é o Igor, né, o André? Igor Inocêncio, camisa 2 da bola, a Macaca aperta, quer o gol da vitória do Majestoso. É isso, são 3 cartões amarelos, os 3 cartões para Ponte Preta, Igor Inocêncio pra bola, chuveirou na boca do gol, toque de cabeça! Pra fora do gol! Pra fora do gol, Castro! Poderia ser o gol da classificação antecipada da Ponte para a próxima fase, o que não aconteceu, André. Na verdade é um bom cruzamento do Igor Inocêncio, no escanteio cobrado, o Castro subiu no terceiro andar, ele subiu junto com o zagueiro da equipe do Novo Horizontino. Aliás, não, ele não subiu junto não. Quem estava atrás dele que levou a pior a hora que ele desceu o cotovelo foi o camisa número 25, 25. Luizão ao solo, jogo paralisado, continua 1-1 no Majestoso. Ponte Novo Horizontino. É isso, obrigado você que está acompanhando a gente na Valinhos FM, tamo junto e misturado, viu? Seja bem-vindo, você que está acompanhando a nossa transmissão também aqui no YouTube, hoje só estamos no YouTube Futebol Interior, lá no Facebook deu um pequeno probleminha, você que está curtindo a nossa transmissão também, obrigado, viu? Obrigado a todo mundo que está acompanhando a gente, não podia ter colocado o Santiago, tá dizendo Osmar Dangar, ou um ou outro, né, Osmar Dangar, porque ele só tinha uma alteração aí. Vai mudar. Vai mudar e serão duas, hein? Duas mexidas. Saindo 38 para a entrada do 26. 38? É 30, né? É 30. Saindo 30, Vagninho, para a entrada do 26, que é o Dantas. E vai entrar o Luca com a 77 para a saída do 9, o jogador Neto Pessoa, mais 2 alterações processadas pelo Eduardo Batista no Grêmio Novo Horizontino. Luca? Não, pô. Ele poderia ter evitado de colocar o Luca, né? Mas não vai evitar, é claro que não, que o Luca é jogador do Novo Horizontino, vai defender as cores do Novo Horizontino, mas a torcida ama de paixão o Luca, a torcida da Ponte Preta ama de paixão o Luca. Sai pra lá, lei do ex, olha a Ponte, bola alongada na frente pra ele, vai Paul, vai pra rede Paul, bateu pro gol, pra fora! E o Bandeirinha quase que deu escanteio. Bandeira quase que deu escanteio, mas não teve desvio não, a bola se perde e vai embora. Você já pensou, André? Ganhar o jogo, se classificar com o gol do Paul Vidieiro? E eu cantei a bola, e o Paul Vidieiro deu uma parada, olhou, telegrafou, mandou muito alto a bola por sobre a meta do Jordi. Tiro de meta para o Novo Horizontino, que empata em 1-1 com a Ponte no Majestoso. É isso, obrigado você que está junto com a gente acompanhando a nossa transmissão. Se chegarmos a 150 simultâneos lá no YouTube, o cachê desse que vos fala, do repórter, do Felipe Marques, da nossa técnica, produção, vai ser dobrado com aval do Arthur Eugênio também. Se chegarmos a 150 simultâneos. E a pizza também, ó, a pizza, olha o tamanho da pizza. Eu sei que tá falando. Canal de áudio, obrigado você que tá junto com a gente. Ih, se segura aí, Ponte. Se segura aí, Ponte. Vem a batida pro gol, desviou na zaga. Chega a zaga da Ponte pra tirar. Meu pai amado, hein? Meu pai amado. É posse de bola pro time da Ponte Preta. Recupera a bola aqui no campo de defesa. A bola com o Ramon. Tocou pro Renato, devolveu pro Ramon. No pé de ferro. Chegou o Renato. Chega, divide ali. O Luizão. A bola se perde, vai embora. É posse de bola pro time da Ponte Preta no campo de ataque pela direita. A Ponte conseguiu equilibrar mais a posse de bola aí, né? Aliás, passou até a posse de bola do Novo Horizontino, que chegou até 70% no primeiro tempo. Conseguiu equilibrar com as mudanças feitas pelo Brigatti. No início do segundo tempo, a Ponte começou a todo vapor. Agora, com a saída do Elvis, o ritmo caiu um pouco, mas a Ponte continua apertando. De forma não tão organizada assim, mas continua apertando. Agora a Ponte tem que tomar cuidado com aquele lado de lá, do lado esquerdo do ataque do Novo Horizontino, direito defensivo da Ponte. Principalmente o Luiz Felipe, que está acompanhando ali, porque está descendo ali, fazendo um salseiro os jogadores ali do Novo Horizontino. Principalmente esse lateral esquerdo que entrou no lugar do Danilo Barcelos, que é o Heverson.
Roberto Zapiens está com a gente, obrigado você pela audiência. O Osmar Dangar precisa melhorar muito para ser ruim quem, hein? O Paul Vidieiro, você está dizendo, né? A Ângela Maria, vai Ponte, posse de bola pro time do Novo Horizontino, estamos chegando no finalzinho do jogo, 42-57, quase 43 agora, você vê na tela aqui dos canais Futebol Interior, tem falta pro time do Novo Horizontino. Vai mandando a sua mensagem pra gente, fique à vontade, use e abuse. O Batata Ponte Preta, Purgatório, estou há 55 anos, Marcelo. Estou há 55 anos vendo a Ponte Preta com 11 em campo. Basta de Léo. Tá cornetando o Léo aqui, tá cornetando o Léo Naldi. Bom, as opções ali para o melhor do jogo. O Gabriel Novaes jogou 28 minutos e está na lista como o melhor do jogo. Gabriel Novaes, Pedro Rocha de novo e o Fabrício Daniel. E agora o árbitro vai marcar uma falta para cima do Ramon, que aconteceu. Falta para cima do... Você concorda com esses três aí indicados como o melhor do jogo, André? Olha, como os melhores do jogo? O Gabriel Novaes, quando entrou no jogo, ele foi muito bem. Pelo menos o período que ficou no jogo foi muito bem. O 77 é muito bom jogador, faz um salseiro danado o Fabrício Daniel. Batemos a meta, André. Batemos a meta. O Akira Miyamoto me avisa aqui. Parabéns, bateram a meta. Obrigado, gente. Muito obrigado. Cachê dobrado hoje. Muito obrigado por vocês. Felipe Marques, liga lá pro Dadá. Manda por orégano na criança. 151, valeu Akira, obrigado, tamo junto, meu querido, seja bem-vindo, Roberto Santos, Vivi Vicente, tá todo mundo acompanhando a gente, ó. E no fritar do zóio, do ovo, esse empate não é ruim nem pra Ponte, nem pro Novo Horizontino, não é o que a gente queria. Mas poderia já estar classificado, e quem tomou amarelo ali foi o auxiliar do Brigatti ou o Brigatti? Não, o auxiliar do Brigatti. Reclamou lá, tomou amarelo. Não é o que a gente queria, mas tá perto, né, André? Não, tá perto. Se o empate, se terminar empatado, não é um mau resultado, mas já poderia sair hoje classificado, ir tranquilo para Santo André, poupar alguns jogadores, porque, meu amigo, nada mais, nada menos em nas oitavas do Palmeiras, né? A conversa muda. Olha o Novo Horizontino. Vamos lá, vem Novo Horizontino, campo de ataque, bola com o Paulo Vitor, chega pra cima dele a marcação. Mais 6. Sai jogando, vamos até 96, informa o nosso repórter, ou até 51 nesse segundo tempo, como queira. Bola pro time do Novo Horizontino e dentro da grande área, batida pro gol. Pedrão tirou, sobrou pro Novo Horizontino, bola pro Heverson, jogou pra trás. Quem chega é o Marlon, a zaga da Ponte chega pra tirar. Meu pai amado! O Pedrão, de novo salvando a Ponte Preta. Será que eu vou votar no Pedrão de novo como o melhor do jogo, André? Está se destacando aí como um dos melhores. A briga ali, na minha opinião, entre ele e o Gabriel Novaes, o autor do gol. Mas eu falo pra você, aquele lado esquerdo do Novo Horizontino é um salseiro danado. Depois que o Heverson entrou, ele tá fazendo uma fumaça por ali. Se bem que o cruzamento veio pro lado direito, mas tudo aconteceu pelo lado esquerdo. O Novo Horizontino aperta, pode ter que tomar cuidado nesses últimos minutos e tentar aí o gol da vitória, que é o gol da classificação. É isso, quem sabe agora com ele, com o Paul, cruzou, fechado na boca do gol, toca a bola, vai entrando pra fora do gol! Que pecado, pra fora do gol! E a jogada foi dele. A assistência seria, sabe de quem? Sabe de quem? Do Paul Vidieiro. O Iago Dias tentou ali uma letra. Ia ser um golaço do Iago Dias, hein? Essa bola passou isso aqui do gol, André. E que golaço no cruzamento do Paul Vidieiro. O Iago Dias entrou no meio da zaga do Novo Horizontino, deu uma letra na bola, a bola passou, lambendo o poste esquerdo baixo da meta de Jordi, já batido. Por muito, mas muito pouco, a Ponte não faz o segundo gol, e que seria o gol da classificação à próxima fase do Paulistão. E vem de novo, a Ponte Preta insiste, persiste, não desiste, aí vem o toque de cabeça do Palme. Capitão da equipe toca a bola pro Jordi, me parece que o Novo Horizontino está satisfeito com o empate, mas agora há pouco teve ali uma jogada dentro da grande área, se não é o Pedrão, se não é o Pedro Rocha, meu pai amado. O Roberto Zapiens, vocês merecem muito mais que 150, já estamos com 167, obrigado, viu? A Vivi, Cristina, fico triste de ver como a torcida é injusta com um jogador tão dedicado como o Léo. Ele não tá numa boa fase, mas hoje eu não achei que foi o pior dos piores jogos dele, não. Mas ele foi substituído no intervalo e a verdade seja dita, depois que ele saiu o time melhorou. Só que o Brigatti fez 3 alterações no intervalo, tá? Tirou até o Gé. Tirou o Gé.
Tirou também o Nilson Júnior, tá no intervalo. Foram 3 alterações. Osmar Dangá, parabéns equipe, vocês merecem de verdade, obrigado. Vivi Ponte Pretana com a gente, vem de novo Ponte Preta, Vidieiro, ele chegou na bola. Ah, pô, o Vidieiro mostrou esforço, mas na hora de cruzar furou e a bola saiu, André. Na hora de cruzar ele fez que foi, mas acabou o fundo. Foi ele, bola e tudo pela linha de fundo. Tiro de meta para o Novo Horizontino, continua 1-1 é o placar no Majestoso. 178, ó, quem foi amarelado foi o Basílio Amaral. Foi o auxiliar do Brigatti que foi amarelado. Cara, pelo menos é o que tá me informando o Carlos aqui, porque o árbitro deu cartão na frente do Brigatti, mas claro... Esse é o auxiliar dele, o Basílio Amaral. E o Ramon tá sentindo, ele que tá como capitão da equipe da Ponte Preta agora, tá sentindo algo ali. O Ramon é um problema nas costas, viu, André? Vamos ver se o Ramon vai poder continuar os 3 minutos finais, porque não pode mais substituir, Marcelo. Ednei Melo, grande! Ednei Melo, é nóis, Camacaca Marceleza. Agora ele outro patamar. Agora pode. Nosso doutor Ednei Melo. Ângela Maria. Não sei se você tá falando da Ponte Preta, você tá reclamando do lance aí que a Ponte perdeu, né? O Roberto César Santos, pelo jeito, Leonaldo e Gé. Último jogo deles hoje, não. Vão ajudar muito a gente ainda, viu? Eu acho que não. O Roberto César Santos. E o Gé é titular do time, né, cara? O Gé é titular do time, mas não vai ser todo jogo também que eles vão brilhar, que eles brilham, podem brilhar, porque sempre tem um dia bom, sempre tem um dia ruim. Olha a Ponte, vem de novo o campo de ataque na velocidade, me parece do Paul Vidieiro, ele mesmo tocou a bola pro Renato, lado esquerdo, vira o jogo, toca do outro lado, muito forte o toque pro Igor Inocêncio, mas corre Luiz Felipe, que você chega na bola, quase 50 desse segundo tempo, cruzamento pra dentro da grande área, afasta a zaga, tira, fica viva por ali, Luizão tirou, a bola caiu com o Renato, dominou, tocou a bola, pro Luiz Felipe, boa boa na frente, pro Luiz Felipe, vem cruzamento na boca do gol, passa por todo mundo, vai embora. O Paul se jogou, o Vidieiro, não, o Renato tava lá, na verdade foi o Renato que se jogou, mas a bola passou longe dele, André. No cruzamento muito forte do Luiz Felipe, o toque pra ele, levantou a cabeça, cruzou, não acompanhou o Renato, tiro de meta para o Novo Horizontino, finalzinho de jogo, Moisés Zucarelli, 1-1 Ponte Novo Horizontino. Um torcedor, sai pra lá, Seca Pimenteira, tá falando que vai sair a lei do ex, do Luca, gol do Luca, sai pra lá. Bater na madeira aqui, sai pra lá, um torcedor, que você tá desde o começo do jogo falando aí, se manifestando. A gente agradece pela companhia, viu? Seja bem-vindo. Mas tá enchendo os pacová desde o começo do jogo. Pra quem será que ele torce? Né? Um torcedor verde. Quem você acha que ele torce? Não, mas... Ih, rapaz, olha o Novo Horizontino, o árbitro deu a falta. Ainda bem, hein, que o árbitro deu a falta. Ô Marcelo, ele torce para o Alecrim de Natal. Grande abraço aí pro um torcedor. E não há tempo para mais nada. Apita o árbitro. Douglas Marques das Flores, 38 anos. Ponto final no jogo. Pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Deu empate, a Ponte Preta saiu perdendo. O Fabrício Daniel foi para a rede a 39. Gabriel Novaes a 19 minutos. A 9 minutos do segundo tempo empatou o jogo. A Ponte Preta não se classifica matematicamente ainda. O mesmo acontecendo com o time do Novo Horizontino, mas estamos perto, né? Porque as duas equipes, tanto o Novo Horizontino como o Ponte Preta, dependem só deles, só das suas forças. A Ponte de uma vitória contra o Santo André fora de casa na última rodada e o Novo Horizontino de uma vitória contra a Portuguesa jogando em casa na última rodada. Resultado deixa a Ponte na segunda colocação do grupo B, 17 pontos, e a equipe do Novo Horizontino na liderança no momento do grupo D com 19 pontos. Fim de jogo para concessionária Sim, Restaurante do Dadá, aqui nos canais Futebol Interior e também na Valinhos FM. 1 pro time do Novo Horizontino, 1 pro time da Ponte Preta no Majestoso. André Luiz, saída dos jogadores no gramado pra gente começar o nosso fim de jogo, André. Eu confirmo a você o placar, final de jogo, estádio Moisés Zucarelli, com gols aos 29 do primeiro tempo. O Novo Horizontino abriu o placar
aliás, aos 39 do primeiro tempo, o Novo Horizontino abriu o placar com o Fabrício Daniel, camisa 77, e a Ponte empatou aos 9 da segunda etapa com o 35, Gabriel Novaes. Fim de jogo, 1-1, Moisés Zucarelli, jogadores já nos respectivos vestiários, meu caro Marcelo Corsato, eu volto o comando a você, meu caríssimo Marcelo Corsato, que não é o Carlos Corsato. Não, falar em Carlos Corsato, ele me avisa aqui, é verdade, a Ponte não precisa vencer, tá? Com esse resultado, a Ponte pode só empatar contra o Santo André. Não, a Ponte precisa empatar. A Ponte não precisa vencer, eu falei que a Ponte precisava vencer, né? Pra matematicamente garantir a classificação, não depender do resultado. A Ponte empatando, o Água Santa pode enfiar 1.000-0 no Corinthians, que não classifica o Água Santa, classifica a Ponte. E agora a torcida da Ponte fica aí, tem que perder, e agora? Vocês querem que a Ponte perca? Não. É o que eu falo, é campeonato, a Ponte não tem que se preocupar com o vizinho. E diga-se de passagem, uma grande equipe do futebol brasileiro que é o Guarani, a Ponte não tem que se preocupar com o Guarani, embora toda a rivalidade, eu entendo o coração do torcedor, mas ela tem que se preocupar com ela, Ponte Preta. E outra, os pontos que a Ponte adquirir na partida contra o Santo André, lá no Bruno José Daniel no próximo domingo, vai influenciar muito na sua conquista, a vaga da Copa do Brasil, que zimba pros cofres do time do Marco Antônio Berlim e também para a classificação geral da competição. Então, é muito importante esse jogo contra o Santo André e a Ponte joga pelo empate, basta o empate, a Macaca está classificada à próxima fase, Marcelo Corsato. É isso, e é claro, você que está na nossa audiência, continue ligado, viu? Aqui na Valinhos FM também, você que está acompanhando a gente, o nosso fim de jogo vai começar já depois do intervalo, tem as notas do jogo, tem o melhor em campo, você pode votar. Eu não vi na transmissão quem foi o eleito melhor em campo, né? Porque eles cortaram já pro próximo jogo, tanto que não tivemos nem entrevista aí de saída de jogadores, né? Eu não vi aqui, mas os indicados eram o Fabrício Daniel pelo Novo Horizontino, o Gabriel Novaes pela Ponte e também o Pedrão, mas você pode votar em quem você quiser aqui. A gente libera, você pode votar em quem você quiser. Tá bom? E daqui a pouco também vamos ter a ficha técnica do jogo e a palavra do João Brigatti, né? Lembrando que quando o jogo é aqui em Campinas, fala primeiro o time adversário, o técnico do time adversário, então a gente vai esperar um pouquinho, vai falar primeiro o Eduardo Batista, depois o João Brigatti, a gente vai tentar aí também a palavra do treinador da Ponte Preta aqui no fim de jogo. Final da jornada esportiva, mas o fim de jogo vem aí. Concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região e restaurante do Dadá. Junto com a gente, intervalo, daqui a pouco tem o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior para repercutir esse empate, um Ponte, um Novo Horizontino. Pra você, aqui na Valinhos FM, também nos canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertença à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana.
Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje era Marcelo Corsato. Salve, salve você, grande abraço, muito boa noite. Noite de domingo, 3 de março de 2024. Aqui você acompanhando o nosso fim de jogo, está no ar. Transmitimos o empate da Ponte Preta contra o Novo Horizontino pela 11ª, a penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista 2024. Para a concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, delivery 99788-3821 ou 3242-3125. Chamou, pediu, chegou. Claro que depois do jogo vamos saborear aquela pizza maravilhosa, aquela redonda lá do restaurante do Dadá. Só que não. Ai, ai. Seguinte, gente, ó. Você que está na nossa audiência, daqui a pouco vamos eleger o melhor em campo. Tem ficha técnica do jogo, tem a palavra do técnico da Ponte Preta, o João Brigatti, que hoje mandou muito bem, melhorou o time na substituição e a Ponte quase que ganha o jogo de virada para cima da equipe do Novo Horizontino. Bom, André Luiz, vamos lá. O primeiro tempo foi todo do Novo Horizontino, mas o segundo tempo a Ponte Preta foi melhor, né? Foi bem melhor e merecia, eu digo pra você, pelo volume de jogo da Ponte na segunda etapa, a Ponte merecia a vitória. Se bem que na segunda etapa do contra-ataque, principalmente do lado esquerdo, depois que o Heverson entrou no lugar do jogador Danilo Barcelos, ele fez um salseiro por ali, mas com a ajuda do Luiz Felipe fazendo ali a cobertura para o Igor Inocêncio, melhorou muito aquele lado direito da Ponte. Na minha opinião, as mexidas do Brigatti, se bem que eu não concordei com a saída do Gé, e também não concordei com a saída do Leonaldo, e explico por que o Leonaldo está longe daquele Leonaldo do ano passado, mas ele fez uma brilhante partida contra o Corinthians na vitória de 1-0, e hoje, o primeiro tempo inteiro, ele ficou correndo de um lado para outro, porque o seu Ramon Carvalho largou ele na mão, sozinho, marcando sozinho, tanto do lado esquerdo ele marcava o lado esquerdo o Rômulo, como do lado direito também ele marcava o Marlon. Então ele ficou que nem barata tonta andando de um lado para o outro. Tudo bem, foi substituído, fez jus à substituição do Brigatti, parabéns para o Brigatti pelas substituições. Na minha opinião, a Ponte merecia sim o segundo gol, mas se você pegar o que o Novo Horizontino fez na primeira etapa, o que a Ponte fez na segunda etapa e não soube converter as maiores chances que teve que o Novo Horizontino ao longo do jogo em gols, resultado justo, 1-1, Ponte Novo Horizontino, Marcelo. Muito bem, Ponte Preta, portanto, empatando com a equipe do Novo Horizontino. Vamos lá, Ponte Preta no grupo B, segunda colocada, 17 pontos, o Palmeiras 24, joga daqui a pouco contra o São Paulo para fechar a rodada lá no Morumbis, né? Então o Palmeiras já está classificado, sabe que vai mandar o jogo da quartas de final, vai ser o mandante do jogo, né? Só que não tem vantagem de empate, porque se terminar empatado, por exemplo, aí a disputa vai para os pênaltis, né? E outra, pegando o Palmeiras também tem aquela história da arrecadação, né? Que pode pegar uma boa grana, por quê? Porque a renda é dividida, né? Nesse último jogo aí. Nesse último jogo não, no jogo da fase quartas de final e também na semifinal, porque é só um jogo, não é mata-mata, é só mata, tanto nas quartas como na semi, né? Na final sim, serão 2 jogos. Então vamos lá, grupo B, Palmeiras 24, Ponte Preta 17, Água Santa 14, Guarani 7. Aqui, o Água Santa pega o Corinthians na última rodada, a Ponte vai encarar o Santo André, a Ponte com empate se classifica. A Ponte se classifica, o Água Santa pode enfiar 1.000-0 no Corinthians, que não vai se classificar. Agora no grupo do Novo Horizontino,
que é o grupo D, o Novo Horizontino está na liderança com 19, só que não pode esquecer que o São Paulo joga. Se o São Paulo empatar com o Palmeiras, por exemplo, ele volta à liderança com 19 pontos também, mas fica tudo em aberto, né? Por quê? Porque o São Bernardo ganhou hoje, foi para 18. O São Bernardo ganhou, foi para 18. Então, no grupo D, Novo Horizontino 19, São Paulo 18, São Bernardo 18, o Novo Horizontino vai precisar ganhar da Portuguesa para não depender de outros resultados para se classificar para a próxima fase. Então, ó, faltando um jogo e meio para terminar a rodada, porque tem bola rolando, né? Na verdade, intervalo. Ou já voltou pro segundo tempo, já voltou. Red Bull Bragantino 1, Santos 0. Lá teve lei do ex, porque o Sacha é ex-jogador do Santos. 1-0 pro Red Bull Bragantino. Transmitimos aqui o empate entre Ponte e Novo Horizontino 1-1. Tivemos na sexta Botafogo 1, Guarani 1. Ontem Corinthians 3, Santo André 2. Portuguesa 1, Mirassol 0. Internacional de Limeira 2, Ituano 0. São Bernardo 2, Água Santa 0. Gols de Kaique e Silvinho. E, é claro, você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Deixa eu pegar a classificação geral. A Ponte no momento é a 8ª com 17 pontos. 17 pontos. A Ponte Preta é a 8ª colocada, foi o que eu falei, ela se empatasse não sairia da 8ª colocação, ela chegaria ao mesmo número de vitórias da Inter, só que a Inter, ao mesmo número de pontos da Inter, só que a Inter tem 5 vitórias e a Ponte só tem 4. Beleza? Vamos fazer o seguinte, Felipe, vamos abrir então o craque do jogo aqui, que a nossa audiência também é a opinião do André Luiz. Vamos lá então, solta a vinheta. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Bora lá então para concessionária Sim e Restaurante do Dadá, o craque do jogo aqui na nossa audiência, você que tá no YouTube, YouTube Futebol Interior. Obrigado, viu, Roberto? Tamo junto. O DJ Digo faz parte, né? Os antes estão aí para isso. Ângela Maria, obrigado pela audiência. Faz de conta que é Copa do Brasil, tá dizendo Osmar Dangar. A Ponte joga fora pelo empate. Faz de conta, é isso, Osmar. Empate classifica a gente. O João Limírio Neto, Pedrão. Cara, o Pedrão vai ser eleito de novo melhor em campo. E olha que tem gente que entende que ele falhou no primeiro gol, hein? O Frank Francisco. Brigatti errou ao deixar o Igor Inocêncio em campo. Melhor em campo pra mim, o Pedro Rocha. Eficiente como sempre. Então, Pedrão de novo. Valeu, Frank. Tamo junto, viu? Grande, Frank. Viviane Cristina. Ponte Preta está no caminho para conquistar coisas grandes no ano de 2024. Um horizonte mais esperançoso, né, Vivi? Ô, Marcelo, deixa eu pegar só esse gancho que a ouvinte falou, a Vivi, né? Vivi Vicente. Isso. O que ela falou, ela está corretíssima. Por quê? Porque, embora a Ponte tem, acho que são 3 títulos da 2, é isso? Ou 4? 3. 3 títulos da 2. Isso. A Ponte nunca teve, sempre foi motivo de chacota, porque nunca teve um time, nunca teve um título de uma divisão principal. Seja ela no Brasileiro da A, da B ou no Campeonato Paulista. Hoje, qual é o caminho mais curto da Ponte Preta para ser campeã? O Campeonato Paulista, porque jamais é muito difícil ser campeão da Série B, principalmente com o Santos. Não está disputando Copa do Brasil e o caminho mais curto é o Campeonato Paulista. Então, foi o que ela falou, a Ponte tem que pensar grande. O que é pensar grande? É se classificar, lógico, pensando na vaga da Copa do Brasil, só com um olho no peixe e outro no gato, com um olho no Palmeiras. Vai que o Palmeiras não tem uma noite lá grande, lógico, tecnicamente, é super, é o melhor time da América do Sul, mas não é imbatível. A Ponte pode muito bem nas oitavas vencer o Palmeiras e ir para a semifinal e final e conquistar o título. Por que não? Por que não? Se chegou até aqui, vai voltar para trás, tem que andar para frente, não pode que nem caranguejo andar para trás. Então, o caminho mais curto, eu sempre bati nessa tecla. E sempre fui muito ovacionado por bater nesta tecla. O caminho mais curto para a Associação Atlética Ponte Preta ser campeã e dar um título à sua fanática, apaixonada e sofrida torcida que tanto merece um título de primeira divisão é o Campeonato Paulista. E eu fico muito triste quando chegam, não
nessa diretoria atual, mas as passadas. Vamos fazer o Campeonato Paulista de um laboratório. Faça meu favor, né? Laboratório você faz em aulas de ciências e não com a Ponte Preta. O Roberto César Santos, Pedrão, craque do jogo, salvou no final. João Limídio Neto, melhor técnico, João Brigatti. Você já tinha votado no Pedrão aqui, né? O Aparecido Alves, melhor em campo, o Elvis. Então apareceu um voto pro Elvis aqui. 3-1 por enquanto. Primeiro tempo muito ruim, segundo tempo merecíamos a vitória. Tô com você, Aparecido. Silvio Seico, ótimo segundo tempo. O que será que aconteceu com o Gabriel Novaes? Ele teve um desconforto lá. Ele teve... passou mal, o Silvio. O Jorge Elvis, melhor em campo. Mais um voto pro Elvis. Deixa eu ver quem mais aqui. Luiz Simas, não gostei hoje, o time não jogou bem com muitas faltas na marcação no primeiro tempo, melhorou no segundo tempo e quase vence o jogo, entraram desligado no jogo. Concordo com o André, o Ramon deveria ter saído para o Emerson Santos e o Naldi deveria ter continuado em campo. Frank Francisco, André, o Leonaldi tinha que sair, Emerson melhorou muito o setor e permitiu o futebol do Ramon subir. Melhor em campo, Pedro Rocha. Você votou aqui, já coloquei o seu voto, né, o Frank? Deixa eu ver se eu coloquei o seu voto pro Pedro Rocha. Coloquei. 3 votos pro Pedro Rocha. Aparecido Alves. Saudades de você, Frank, na bancada. O Guilherme Ponte Preta. Meu voto é para o Gabriel Risso. De novo, sempre se entregando. Risso. Segundo tempo ele melhorou bem, viu? Deixa eu ver quem mais aqui. Deixa eu ver se eu consigo... falar de toda a audiência. Nelson Letrinta Júnior, melhor em campo, Elvis. Empatou com o Pedrão. Elvis. Edilson Roberto. Elvis o melhor. Akira Miyamoto, melhor em campo, Gabriel Novaes. Tenho certeza, se tivesse em campo, iríamos virar. Primeiro voto pro Gabriel Novaes, hein? Gabriel Novaes. Viviane Cristina, melhor do jogo, Pedro Rocha. Empatou aqui de novo com o Elvis. Silvio Seico, Brigatti mudou o esquema do time e melhorou muito. Teve a leitura correta do jogo. Parabéns. Isso é verdade mesmo, viu? Isso é verdade mesmo. As alterações melhoraram o time no segundo tempo. Portanto, são esses aqui os votos nas redes sociais. Então deu um empate, hein? Pedrão e Elvis. Tivemos votos pro Riso e também pro Gabriel Novaes. Então, meio ponto pro Pedrão, meio ponto pro Elvis. Agora é que são elas. Vamos lá, André. O seu voto aí pro melhor em campo. Deixa eu só responder a pergunta ao que o Frank disse. Frank, meu amigo, forte abraço a você, saudades. Não que eu seja, eu não fui contra a substituição do Leonaldo. A única coisa que eu disse é que ele foi muito bem contra o Corinthians e ele brigou sozinho no meio campo, porque o Ramon Carvalho, abandonou ele na primeira etapa. Ele tinha que marcar um de um lado do lado direito e marcar outro do lado esquerdo e ainda tinha que acompanhar um zagueiro que descia, quer dizer, era muita coisa para função dele. Lógico, tá longe, tá disperso ainda, muito longe daquele Leonaldo que era, mas não discordo do que o Brigatti fez, não. E o craque do jogo, eu ia ficar com o Gabriel Novaes a título de dar um incentivo a ele, mas como tá empatado aí o Elvis e o Pedro Rocha, eu vou ficar com o Pedrão, que fez uma partida muito boa e salvou a ponte da derrota esta tarde e noite no Moisés Zucarelli. Você votou em quem? Pedro Rocha. Pedrão, portanto, voto do nosso comentarista, 1 voto e meio para ele. O Elvis tem meio voto e é isso, né? Cara, eu vou votar no Gabriel Novaes. O tempo que ele ficou em campo, ele jogou muito. Jogou muito o Gabriel Novaes. Meu voto é pra ele, mas só que com o meio ponto da audiência mais o seu voto, Pedrão eleito o craque do jogo. O melhor em campo, o craque do jogo. Vamos lá, a Viviane votou também no Pedro Rocha. O Akira vota aqui no Gabriel Novaes, a gente já fechou, votaram no Elvis. O Luiz tá dizendo que eu não registrei o voto dele, mas foi no Pedrão, mas ele ganhou. Saulo, cara, a sua teoria aqui, ó. Ele fala, bom seria a próxima rodada um empate do Água Santa. Ah, sim, o empate do Água Santa e a derrota da Ponte, tá.
Com o empate do Água Santa, a Ponte não precisa Ponte ganhar. classifica do mesmo jeito. Entendi agora, viu, Saulo? 3 pontos do Bragantino é garantido, tá dizendo ele aqui. Você não contou meu voto, Luiz Simas. Contei agora aqui, mas tá valendo. Então, o Pedrão foi eleito o melhor em campo mais uma vez. Mais um jogo em casa e o Pedrão é eleito o melhor em campo. E olha que teve muita gente aqui que entende que o Pedrão falhou no gol dos caras, tá, André? Bom, eu não entendi que ele falhou. Eu achei que tinha gente na frente dele. Mas, mesmo com a falha, ele salvou depois, cobriu muito mais do que a falha. Vamos supor que ele tivesse falhado no gol. As defesas que ele fez compensou. É isso. Muito bem, portanto, elegemos aí o Pedrão como craque do jogo. Agora, produção, tem mais um intervalo? Vamos pagar esse intervalo, então? E a gente volta daqui a pouquinho, ainda tem a entrevista do técnico João Brigatti, tem para você as notas do jogo, tem a sua participação e a ficha técnica do jogo na Valinhos FM, nos canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Estamos apresentando Fim de Jogo. Marcelo Corsato. Eu, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior. Bom, eu recebi o link aqui, não sei se o Felipe recebeu. Recebeu também? Então, quando o João Brigatti for falar, a gente coloca a palavra do treinador da Ponte Preta, né? Então, vamos enrolar um pouquinho, são 7h22, dá tempo ainda de a gente vir com as notas do jogo, né? Então, vamos lá, trazendo aqui os resultados desta 11ª rodada do Campeonato Paulista. Bola tá rolando em Bragança Paulista, o Red Bull vence a equipe do Santos pelo placar de 1-0. Daqui a pouco, 8 da noite, a bola rola para São Paulo e Palmeiras, tá, gente? Tivemos na sexta-feira com transmissão dos canais Futebol Interior, Botafogo e Guarani empataram 1-1. O Corinthians venceu o Santo André pelo placar de 3-2. Tivemos ontem também a Portuguesa vencendo o Mirassol 1-0 e a Inter batendo o Ituano pelo placar de 2-0. Hoje o São Bernardo venceu o Água Santa por 2-0. A Ponte Preta, que você acompanhou, empatou com o Novo Horizontino pelo placar de 1-1. Momento, classificação do campeonato tá assim, grupo a grupo. Grupo A, Santos 22 é o primeiro classificado, a Portuguesa segunda com 10 já classificada. Fora, lutando contra o rebaixamento, Ituano 6, Santo André 5. Essas duas equipes aí lutando contra o rebaixamento na última rodada. Grupo B, Palmeiras classificado com 24, joga daqui a pouquinho contra a equipe do São Paulo. Palmeiras que ainda luta para ter a melhor campanha do campeonato. Se ele vencer hoje e confirmar a derrota do Santos contra o Bragantino, ele já vai ter a melhor campanha. Já vai estar com a melhor campanha antes mesmo da última rodada.
se eu não estou enganado, é isso. A Ponte Preta é a segunda colocada, 17, disputa a última vaga do grupo contra a equipe do Água Santa, que tem 14. A Ponte precisa só do empate na última partida contra o Santo André, fora de casa, domingo, 4 da tarde. Grupo C, Red Bull Bragantino tem 21, a Inter de Limeira tem 17 e o Mirassol 14, já classificados. Aqui, Red Bull e Inter, o Red Bull vai garantir na primeira posição do grupo e a Inter vai ficar com a segunda colocação. Então, esse confronto já definido, também como está definido o confronto entre Palmeiras e Portuguesa, que é o grupo D, né? O grupo D, é o grupo A. Palmeiras e Portuguesa é o grupo A. O grupo D, que eu vou falar agora, tem nada definido aqui ainda não. Novo Horizontino tem 19, tá na primeira colocação com esse empate. O São Paulo tem 18, é o segundo, mas joga daqui a pouco contra o Palmeiras. Se ele empatar, ele assume de novo a primeira colocação. E o São Bernardo é o terceiro com 18. Então, se empatar Palmeiras e São Paulo, que na verdade é São Paulo e Palmeiras, porque o jogo é no campo do São Paulo, no Morumbis, na última rodada, 3 times com chances de se classificarem para a próxima fase no grupo D, como acontece também no grupo da Ponte Preta, 3 times com chances no grupo B. Na verdade, 2 times para uma vaga, porque o Palmeiras já se classificou, Ponte Preta e Água Santa. Agora, eu vou passar aqui a última rodada da Série A1 do Campeonato Paulista. Jogos marcados para as 4 horas da tarde. Guarani e Red Bull Bragantino. Deve ser o nosso jogo comando, tá? Deve ser o jogo comando nos canais de futebol interior. E a gente vai estar acompanhando aqui o jogo da Ponte Preta no próximo domingo. Também às 4 da tarde, Ituano e São Paulo. Teremos aqui valendo contra o rebaixamento, né? Mirassol e São Bernardo, né? O São Bernardo ainda lutando contra, tentando a vaga. O time do Mirassol já sem chances de se classificar. O Novo Horizontino joga para empatar com a equipe da Portuguesa. Não, ele precisa vencer. Ele precisa vencer para não depender de outro resultado. Ele precisa vencer a Portuguesa, que já está classificada para a próxima fase. O Palmeiras pega o Botafogo, aí tem a parada de melhor campanha, né? Santo André lutando contra o rebaixamento, a Ponte ainda precisando de pelo menos 1 ponto para se classificar matematicamente. O Santos, deixa eu ver se o Santos tem chance de ser a melhor campanha. O Santos tem 22 pontos, não, ele vai para 25. O Palmeiras tem 24, o Palmeiras joga ainda. O Palmeiras joga ainda, né? Mas se o Palmeiras perder para o São Paulo e o Palmeiras perder o último jogo contra o Botafogo e o Santos vencer o último jogo dele, que é contra a Inter, ele fica com a melhor campanha no geral. Então ele seca o Palmeiras agora aqui contra o São Paulo e na última rodada também aí o Santos ainda lutaria para a melhor campanha, né, contra a Internacional de Limeira. E o Água Santa que pega o Corinthians. O Água Santa, ele precisa vencer o Corinthians e tem que torcer para a Ponte Preta perder para o Santo André. A Ponte precisa perder para o Santo André, para o Água Santa se classificar. A panorama aí da última rodada do Campeonato Paulista. Tá falando ainda o técnico do Novo Horizontino. Então vai demorar pro Brigatti falar. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir as notas do jogo? As notas do jogo para você. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. 7 da noite, mais 27 minutos. 7h27, o André Luiz dá a nota dele, eu vou dar a minha nota. E aí a gente faz a média. Vai, Pedro Rocha, que a gente elegeu como o melhor do jogo. O André. 8. 8 pro Pedro Rocha. Vou dar 7 pra ele, nota 7,5. 7,5 pro Pedro Rocha. O Luiz aqui, hein, André? Foi apesar da zaga da Ponte hoje na primeira etapa não ter ido bem, ele foi, na minha opinião, dos 3, o melhor zagueiro da Ponte. Nota 7 pro Akin. 7 pro Akin. Eu vou de 6 pro Akin, 6,5. 6,5 pro Akin no cômputo geral. E o Castro, hein, André? Não foi o Cássio de outras partidas, apesar que ele apoiou muito bem, deu 2 cabeçadas, poderiam ter saído 2 gols. Nota 6 para o Castro. 6 para o Castro? Eu vou de nota 7 para o Castro, vai ficar 6,5 também. 6,5 também a nota do Castro. Nilson Júnior foi substituído no intervalo. Falhou em algumas investidas dele, principalmente ali ele não sabia se marcava
o jogador, o Rômulo ou então o Marlon. Ele ficou muito perdido na primeira etapa, talvez por isso foi substituído, nota 5 para ele. 5, também vou de 5 pro Nilson Júnior, média 5. Vou falar quem entrou no lugar dele, Emerson Santos. E aí, a nota do Emerson Santos, ele ajuda bastante no meio campo, hein? A partir do momento que ele entrou, melhorou muito o meio campo da Ponte. Eu vou dar 6,5 para Emerson Santos. Eu vou dar 5,5 pro Emerson Santos, a média 6 pro Emerson Santos. Vamos lá, Igor Inocêncio, o André. Pra mim, não gostei do Igor ao longo da partida, apesar de na segunda etapa, com a entrada do Luiz Felipe, ele conseguiu acertar aquele setor lá e o Igor Inocêncio fazia a segunda linha, né? A investida do meio campo pra frente e o Luiz Felipe ficava na marcação atrás. Mas, pra mim, nota 4 para Igor Inocêncio. 4? Vou dar 5 pro Igor Inocêncio, então nota 4,5 pro Igor. Leonaldi, muito criticado aqui pela nossa audiência, viu, André? Correu longe daquele Leonaldi, como eu disse. Jogou também praticamente sozinho. O Ramon Carvalho abandonou a marcação na primeira etapa, deixou tudo pro Léo. Pra mim, Leonaldi, nota 5. Também vou dar 5 pro Léo, viu? Nota 5 pro Léozinho. Luiz Felipe entrou no lugar dele. Fez o que pôde pelo aquele setor, principalmente as descidas pelo lado esquerdo, depois que entrou o Heverson na partida. Pra mim, nota 6 para o Luiz Felipe. Também vou de 6 pro Luiz Felipe. Entrou bem no jogo. Ramon, que terminou o jogo como capitão, hein? Tomou cartão amarelo. Não gostei do Ramon na primeira etapa. Deixou o Leonaldo a Deus dará. O Elvis, que é o homem articulador, não marcava. Então só o Léo marcava no meio campo. Sumido o Ramon Carvalho na primeira etapa. Na segunda etapa melhorou um pouco. Nota 5 para ele. 5 pro Ramon? Eu vou dar 6 pro Ramon, então média 5,5. Elvis. O articulador das jogadas da Ponte, o craque do time, o cabeça pensante, enquanto teve fôlego, participou da partida, depois acabou sendo substituído pelo Léo, pelo Paul Vigeiro. Para mim, partida de regular a bom para o Elvis, nota 7,5. Vou dar 6,5 pro Elvis, então média 7. Tomou cartão amarelo também. E o Paul Vigeiro, hein? Paul Vigeiro hoje entrou aceso no jogo, hein? Por incrível que pareça, depois que ele entrou, ele teve 2 oportunidades, 2 cruzamentos dele, quase saiu o gol. Diferente daquele Paul Vigeiro que víamos o ano passado. Pra mim, olha, hoje a título de incentivo, nota 7 pro Paul. 7 pro Paul? Eu vou dar nota 6 pro Paul, então ele vai tomar 6,5. 6,5, mas entrou bem no jogo. Gostei do Paul Vigeiro hoje. Eu gostei do Paul Vigeiro. Gabriel Risso, lateral esquerdo. Longe daquele Gabriel Risso da partida contra o Corinthians e outras partidas, como contra o São Paulo, que ele acabou com o jogo, gastou a bola. Na segunda etapa melhorou um pouco, principalmente no setor ofensivo e não defensivo. Gabriel Risso hoje vai ficar com 6. 6, também vou de 6 pro Gabriel Risso. Iago Dias jogou o jogo todo, número 11 da Macaca, faz uma fumaça danada, hein? Também jogou sozinho, muita fumaça, muito marcado pelos jogadores da equipe do Novo Horizontino. Gabriel Dias, nota 7. Não, Gabriel Dias. Não, Iago Dias não. Iago Dias, isso. Nota 7 para ele. 7 pro Iago? Vou dar 6 pro Iago. 6,5 no cômputo geral. Pro Iago Dias fazendo a média. Agora vamos lá que aqui, Gé saiu no intervalo, a nota do Gé. O Gé fez o que pôde, se bem que naquela bola, lançamento do Elvis, que poderia ter saído o primeiro gol da Ponte, ele perdeu o tempo de bola, né? O grande problema do Gé, que eu vejo, apesar dele ter evoluído muito tecnicamente, também no quesito comportamental, ele perde muito tempo de bola. Isso daí é reflexo da base, né? Ele não teve base, o Gé. O Gé veio do futebol amador. Mas vou dar até a título pelo esforço do Gé, nota 6 para o Gé. 6 para o Gé, vou dar 5, nota 5,5 para o Gé, que foi substituído. E o Gabriel Novaes jogou 28 minutos, fez o gol a 9 minutos do segundo tempo e foi substituído a 28 do segundo tempo. E se tivesse entrado antes, talvez o resultado da partida seria outro. Muito bom jogador, ele sabe se posicionar na área, tem velocidade e é muito bom de cabeça também. O jogador Gabriel Novaes hoje, pelo pouco que fez na partida, vai levar nota 7. Eu vou dar 8 para ele, 7,5, portanto, para o Gabriel Novaes. Vou dar 8 pro Gabriel Novaes. Tanto o tempo que ele jogou fez uma fumaça danada. E o Renato, hein? Que entrou no lugar do Gabriel Novaes. O Renato
não é aquele Renato que a gente esperava que ele fosse. Hein? Não, principalmente de outros clubes por onde passou, não. Se esforçou bastante pelo tempo que jogou, nota 5 pra ele. 5 também, vou de 5 pro Renato. E o João Brigatti, hein? João Brigatti arrumou o time no intervalo, hein, André? Olha, no primeiro tempo eu daria 5, no segundo tempo eu daria 8. 8 e 5, 13... 7 pro Brigatti, vai. A média seria 6,5, né? Vamos levantar. Você vai de 7? Vou de 7. 7. Eu também vou dar nota 7 pro João hoje. O João é pelo que ele fez na segunda etapa. Acertou o time. 7 pro João Brigatti, treinador da equipe da Ponte Preta. Portanto, as duas maiores notas aqui fazendo a média. Pedro Rocha, que pra gente foi eleito e pela nossa audiência o melhor em campo, e o Gabriel Novaes, que jogou 28 minutos com 7,5, e depois o nosso treinador, que levou 7 aí na nossa nota aqui, tanto minha como também no André Luiz. Portanto, as notas do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Cara, o Eduardo Batista tá gostando de falar lá, hein? O técnico do Novo Horizontino, hein? Tá gastando a língua, Eduardo Batista. Rapaz, tá gastando lá o Eduardo Batista, treinador da equipe do Novo Horizontino. Gente, quero agradecer muito aqui todo mundo na Valinhos FM também, viu? 87.9, você no nosso canal de áudio. A gente só tem a agradecer. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Você que tá ainda com a gente aqui na audiência, tá? Seja muito bem-vindo. Nós amamos vocês, viu? Nós amamos vocês. A nossa audiência, obrigado aí. E hoje principalmente, né, porque eu tinha uma meta de 150 Voltem ao mesmo mais tempo. vezes. A gente bateu a meta e o cachê foi dobrado hoje aqui pra nós. Deixa eu pegar aqui mais participações. O Wilson Correia, Macaquinha vai ajudar os irmãos. Pode se tranquilizar. Primeiro tempo, diz ele, só deu o Novo Horizontino. Segundo tempo a Ponte melhorou. Tô contigo, querido. No geral o empate foi bom. O Novo Horizontino joga certinho. O time do Novo Horizontino é bom, hein, ô Silvio? Cara, aqui é Ponte Preta, né? A gente fala mais pra Ponte Preta. Eu só não entendi do Eduardo Batista ter tirado o Fabrício Daniel. Eu não entendi. Eu também não entendi, mas com certeza foi bom pra nós. Tecnicamente não foi. A não ser que ele quis mudar o esquema tático de novo no segundo tempo. E o Luca entrou e não fez nada, viu? E eu acredito que não foi não, você entendeu? Fábio Bruno tá com a gente. João Brigatti. Fábio Bruno, tá bom então, mas se preocupa aí que pode, o ano que vem tá disputando a segundona. Vamos trazer o João Brigatti então? Vamos ouvir o técnico João Brigatti da Macaca. Boa noite. Queria que você explicasse a mudança no intervalo. Qual foi o tema no vestiário, além das 3 alterações que você fez, também o esquema tático. Boa noite a todos. Uma partida extremamente difícil, complicada frente ao Novo Horizontino. É uma equipe que já vem treinando há muito tempo, muito bem treinada pelo Eduardo Batista, diga-se de passagem. Já joga junto, já tem um sistema de jogo definido há muito tempo. Um time bem encaixado e, por outro lado, uma preocupação muito grande antes dessa partida, ao longo da semana, que a gente sabia da dificuldade que a gente ia encontrar aqui hoje, como foi. E para concluir, principalmente o primeiro tempo, jogando totalmente errado a equipe da Ponte, a equipe do Novo Horizontino se postada atrás da linha da bola, antes da gente continuar jogando, fazendo o balanço, tentar saindo pelos corredores, a gente ficava rifando a bola. O Novo Horizontino ganhava a primeira, ganhava a segunda bola, contra-ataque em cima da nossa equipe, criou inúmeras oportunidades que poderia ser fatal, principalmente no primeiro tempo. Eu estou aqui para ser sincero sempre, a gente precisa elogiar quando é para elogiar, mas também a gente precisa cobrar quando é para ser cobrado. Foi o que aconteceu no intervalo, e o comportamento nosso de outras partidas, principalmente dentro de casa, fora de casa, enfim, no primeiro tempo não se fez... Não teve 5 minutos de comportamento que nós tivemos no segundo tempo. Tivemos que fazer essas mudanças para que a gente pudesse nivelar a partida, nivelar o jogo. Se pudesse trocar, a gente teria trocado mais, né, pelo volume de jogo, de erros que nós tivemos no primeiro tempo. Aí o segundo tempo não. No segundo tempo a equipe se comportou bem, voltou, né, o comportamento que é uma equipe aguerrida, uma equipe que quer jogar, que quer buscar o resultado positivo, enfim.
Fica a lição para nós de não apresentarmos esse primeiro tempo, situações muito claras para a gente poder resolver ao longo da semana, e fica o comportamento do segundo tempo, que é esse o comportamento que a gente quer, é essa equipe aguerrida que a gente quer, principalmente no segundo tempo. A gente poderia ter vencido a partida também. Obrigado, Túlio. Boa noite. Boa noite. Você falou aí do comportamento da equipe, né? 6 jogos dentro do Majestoso, só uma vitória dentro do São Paulo. Você acha que é esse comportamento que está prejudicando a Ponte Preta em todos os empates que ela teve aqui dentro de casa? Semedo, 6 partidas dentro de casa. Cerone, desculpa. É o Semedo, lembrando do Semedo, mandar um abraço para ele aí, que faz muito tempo que não vejo, né? E aí aproveita para falar pro Cerone. Tá aí? Faz muito tempo, né, que a gente mandar um abraço para ele, tá? Desculpa, tá? Cerone, 6 partidas, 1 vitória e 5 empates. A Ponte não perdeu no Campeonato Paulista dentro de casa, né? Eu procuro por esse lado. Hoje a Ponte Preta tem 17 pontos, né? Dependendo só das nossas forças para poder, né? Contra o Santo André, uma partida extremamente difícil, que eles vão precisar da vitória para tentar fugir da zona de rebaixamento. Enfim, então eu procuro enaltecer essa equipe, porque foi sempre aguerrida dentro de casa. A gente tentou propor jogo com várias equipes que logicamente passou para nós dificuldades, como foi a de hoje, mas enfim, a equipe da Ponte passa um Campeonato Paulista sem perder em casa. Isso é muito elogiável, né? Logicamente que a gente precisa melhorar muita coisa, mas a partir do momento que você não perde, você deixa, né, o adversário não computar ponto em cima de vocês, em cima de nós, no caso, e a gente vai criando força, vai criando um lastro dentro de casa, que é a torcida nos apoiando sempre. Obrigada. Nas suas 2 primeiras respostas, você falou que precisa melhorar e trabalhar durante a semana. Essa semana cheia, qual aspecto de melhora que você vai focar, que você acha que é essencial para esse time? Principalmente fazer o balanço que a gente passa, a gente conseguir fazer o jogo, né, construir o jogo, a gente ter essa paciência para poder já a construção de jogo lá desde o nosso goleiro, passando pela nossa defesa, pelos alas, enfim, e ter uma situação de a gente poder entrar no campo adversário e propor o jogo. Né? Tudo de errado que aconteceu, os lances do Novo Horizontino, que é uma equipe bem postada, eles ficaram jogando no nosso erro. E nós dando a bola para eles, né? Lançando, rifando a bola toda hora, puxando uma situação de jogo que não é a nossa, não foi essa que nós treinamos ao longo da semana. Então a conversa no intervalo foi justamente isso. O Novo Horizontino bem postado atrás, a gente errando a bola, rifando a bola, eles ganhando a primeira, a segunda bola com jogadores rápidos na frente e lançando e saindo na cara do nosso goleiro. Então a leitura do jogo foi essa. Tudo de errado em relação ao primeiro tempo foi o que nós conseguimos no segundo tempo, pôr a bola, rodar, entrar pelos lados, tivemos inúmeras situações pelos lados, criamos algumas situações, fizemos o gol de empate, poderíamos no segundo tempo sairmos com a vitória. João, tudo bem? Queria te perguntar, nas suas alterações, principalmente no intervalo, Emerson Santos e Luiz Felipe, com a entrada você avançou um pouco o Igor Inocêncio, que acabou neutralizando até o Marlon, que era uma das principais saídas de bola do Eduardo Batista, e que no primeiro etapa lá do bom conduziu o meio campo do Novo Horizontino. Queria que você comentasse o posicionamento do Igor Inocêncio, que fez um belíssimo segundo tempo, e também falar do Emerson Santos, que deu um pouco mais de proteção aos seus zagueiros. Obrigado. Na verdade, as duas equipes jogam no 3-4-3, era para estar espelhado desde o início da partida. O que faltou para nós, como eu falei para vocês, a gente dando a bola para o Novo Horizontino, eles bem postados atrás, a gente estava perdendo, principalmente no meio de campo ali, e é o coração de uma equipe, né? Então a gente perdendo principalmente o meio de campo por erros nossos. O Novo Horizontino tinha um volume de jogo, principalmente pelo meio, saía em contra-ataque e conseguia as situações. No segundo tempo, a gente saiu de um 3-4-3 para um losango, né, num 4-3-3, na verdade, com o Igor trabalhando ali por dentro. Ele é um jogador de construção, ele é um jogador mais rápido. Enfim, nós conseguimos ganharmos o meio-campo do jogo e ali surgiu situações, né, juntamente com o Elvis também, que fez uma bela partida hoje. Enfim, são situações que nós mudamos no intervalo. E nós conseguimos reverter uma situação difícil do primeiro tempo. Né? Saímos de uma situação complicada do primeiro tempo para uma situação no segundo tempo de tranquilidade, de rodarmos a bola, de ter a posse de bola e, logicamente, criarmos as situações também, né, de poder a gente ter vencido a partida. Então é em cima disso, voltando à pergunta, é em cima disso que nós vamos trabalhar ao longo da semana, essa posse de bola,
essa tranquilidade para a gente poder construir, né, e a gente poder entrar no campo do adversário. Eu peço isso para uma equipe que tem qualidade. Se não tivesse qualidade, atletas que não tivessem qualidade, não estaria aqui falando isso. João, boa noite, Vladimir Catarino, Rádio Boa noite. Circunstâncias do campeonato faz com que na última rodada você pegue no Santo André, e um resultado que interessa bastante também o seu grande rival aqui de Campinas nessa luta contra o rebaixamento. Provavelmente a cidade inteira de Campinas vai estar torcendo para a Ponte Preta, mesmo que não declare isso na próxima rodada. É bom ter esse reforço também na torcida para o seu time ganhar do Santo André e se classificar e, consequentemente, poder auxiliar em outros resultados? Olha, é muito bom a gente deixar claro aqui uma situação que a Ponte Preta não está... A Ponte Preta está preocupada com Ponte Preta. Nós não temos absolutamente nenhuma parcela de culpa com o nosso maior rival, se ele está bem ou se ele está ruim. O nosso objetivo qual é? Nosso objetivo é construirmos aqui uma Ponte Preta forte, uma Ponte Preta respeitável, certo? O que poderia ser feito extra-campo seria as duas diretorias mantendo a rivalidade que sempre teve, que isso é saudável, certo? Trabalhar em conjunto para o futebol de Campinas voltar a ser uma seleção como sempre foi, muito forte, porque nós somos atropelados por várias equipes aí. E hoje nós estamos tentando resgatar essa situação que foi perdida dentro da Ponte Preta. E a gente vai conseguir, porque a diretoria tem dado todo o respaldo, estamos conseguindo montar um elenco de qualidade, um elenco que veste a camisa, então isso é uma situação. Nós vamos para Santo André já sabendo que nós precisamos do empate para a classificação. Nós vamos em busca de uma vitória, certo? Que é o resultado que a gente almeja e nós vamos buscar. Se isso acontecer, qualquer situação atípica, qualquer situação que não seja essa, a Ponte Preta não tem culpa nenhuma da situação do maior rival nosso. Boa noite, João Carlos Zaqueta, prazer em Tudo bem, Zaqueta? Tudo bem, na Rádio Web Grilo. A Ponte soube sofrer no primeiro tempo os ataques do Novo Horizontino. No segundo tempo você colocou o time mais para frente. Como trabalhar na semana, buscando sempre o resultado positivo, ao invés de correr atrás do placar? Olha, na verdade não soubemos sofrer, não. Soubemos sofrer contra o Corinthians. Hoje a situação não estava confortável para nós no primeiro tempo. Uma situação que o Novo Horizontino poderia ter feito o segundo gol, o terceiro gol ali, ia complicar para nós para poder revertermos essa situação. No segundo tempo, não. Com as trocas que nós fizemos, mudança de comportamento ou a volta, o resgate do comportamento de outras partidas no segundo tempo, nós conseguimos neutralizar as situações ali que o Novo Horizontino vinha criando. Tivemos um volume de jogo maior, principalmente por dentro, né, que nós conseguimos ganhar, volto a repetir, o meio de campo e ser dono da partida no segundo tempo. Então é em cima disso que nós vamos trabalhar, que a gente vai trabalhar. Lógico, passando uma situação que nós desconfortável do primeiro tempo e também uma mudança, né, de comportamento no segundo, passar para nossos atletas, que é essa equipe que a gente quer ao longo do campeonato. Boa noite. Boa noite, obrigado. Guilherme Bonponto de Bandeirantes. Umas 2-3 coletivas atrás, você falou a respeito do Leonardo, de recuperar o futebol dele. Eu queria que você fizesse, mais uma vez, hoje ele foi titular, jogou 45 minutos, saiu no segundo tempo, no intervalo. Eu queria que você fizesse uma análise do desempenho dele. Olha, o Léo a gente já sabe que é um excelente profissional, uma excelente pessoa. Teve um ponto alto aqui na Ponte Preta, teve uma queda de rendimento, está tentando resgatar o seu futebol. Contra o Corinthians jogou demais. Hoje, alguns atletas não teve o mesmo comportamento. A gente precisa, até eu estava conversando com a fisiologia, com a preparação física, enfim, a gente buscarmos, né, o que aconteceu ao longo da semana para que alguns atletas não tivessem esse rendimento. Deixar claro aqui que um calor absurdo, né? Não é fácil você ter que propor o jogo em cima de um calor desse, coisas que a gente não vinha acontecendo. A gente estava jogando mais no período da noite, mas enfim, isso não é desculpa. Teve jogadores muito abaixo, a gente vai ter que buscar isso, né, para saber o que aconteceu ao longo da semana, para a gente ter uma resposta desse não rendimento de alguns atletas. E aí o Leonardo também sentiu o primeiro tempo, e a gente perdendo, né, principalmente o meio campo ali, a gente optou pela troca nele, mas o Léo é uma pessoa sensacional, um grande profissional que tem muito a ajudar a Ponte Preta aí. João, boa noite, Diego Alves. Boa noite, Diego. Eu queria abordar dois aspectos relacionados a você e a identificação com a Ponte Preta. Né? O primeiro deles, sua renovação de contrato, extensão de vínculo, como é que você recebe essa valorização de um clube
com o qual você é muito identificado e sempre faz questão de dizer isso, e também sobre a possibilidade bem concreta de reconduzir a Ponte Preta às quartas de final do Campeonato Paulista. Obrigado. Na verdade, essa extensão do contrato aí nos deixa muito feliz. Lógico que o treinador, identificando ou não com o seu clube, com a instituição, ele precisa de resultados positivos. Os objetivos nós conseguimos, principalmente na Série B, depois que no meu comando, sobre o meu comando, de a gente poder permanecer juntamente com todos na Série B, já foi um objetivo alcançado. O primeiro objetivo ao longo desse ano aqui, principalmente das dificuldades que nós tivemos na pré-temporada, de vários atletas que saíram, vários atletas que chegaram, enfim, pouco tempo de treinamento, era a manutenção no Campeonato Paulista. Isso foi conseguido muito rápido, né? E agora o objetivo nosso, logicamente, que é a classificação, passarmos para outra fase, que em 2020 estava sob o meu comando, que nós conseguimos chegar à semifinal contra o Palmeiras, eliminando o Santos na Vila Belmiro. Mas enfim, isso me deixa muito feliz, mas o que mais me deixa feliz é o reconhecimento do nosso presidente, o reconhecimento da nossa diretoria, né? De ver o esforço e a dedicação que a gente tem pela instituição. Isso é muito legal, muito gratificante, né? Eu até agradeço, isso não tem dinheiro que paga, né? Você pode ter certeza que não é obrigado, não estar na Ponte Preta aqui por causa de dinheiro, né? É uma situação totalmente diferente de entrega e de resgate de uma instituição. Ponte Preta é muito grande, Ponte Preta não pode e jamais deixar acontecer o que estava acontecendo. Hoje nós temos, a Ponte Preta tem que ir a campo e o adversário saber que a camisa é muito pesada, que o time tem uma qualidade. Por isso, esse grande trabalho que a gente tem feito com a diretoria, logicamente, a gente sempre fortalecer o nosso elenco, porque a gente quer algo muito grande. A gente quer uma classificação, com todo respeito ao Santo André, mas nós vamos buscar essa classificação. A gente almeja esse objetivo e ao longo do Brasileiro a gente poder, quem sabe, a gente levar a Ponte Preta à Série A do Brasileiro. Beleza? Daí esta coletiva do técnico João Brigatti e Marcelo Corsato. É isso, o João Brigatti falando de vários assuntos, falou do Leonaldi, falou também aí do jogo contra o Santo André, com relação ao Guarani, ele falou tudo certinho. A gente percebeu que essas alterações no intervalo muito foi também por sentido físico, alguns jogadores que sentiram demais. O Nilson Júnior falou na saída do gramado do primeiro pro segundo tempo ali, e ele falava do gramado, e eu até falei, vai plantar batata e tal, né? E ele reclamava do tempo, da temperatura, enfim, mas foi substituído. Portanto, palavras aí do nosso João Brigatti, que confundiu os coleguinhas de imprensa, o Cerone com o Semedo. Quem nunca, né? Quem nunca? Em vez de ele dar uma dura no Cerone, ele deu no Semedo. Mas faz parte. Faz parte. Nem diria Kleber Bambam, né? A nossa audiência hoje confundiu esse mais bonito com o mais feio, com o Carlos, né? Então hoje foi o dia das confusões. Olha, em tudo que o Brigatti disse, eu só não concordo numa coisa, quando ele falou na questão do clima. Por exemplo, Marcelo, eu e você estamos disputando uma partida de futebol. Você é do time adversário, eu sou do outro time. Vai estar mais quente pra mim ou pra você? Não, vai estar igual pra todo mundo, né? Mas é claro, tem quem sente mais, tem quem não sente tanto, né? Esse é um fator. Tudo bem, mas é um fator para ambas as equipes. Reclamar de gramado, bola, reclamar de tempo, aí não tem jeito, né? Porque você tem um adversário do outro lado também. Então, o mesmo que você tem no momento, o outro adversário também tem. Ruim para cá e ruim para lá. Sobre o Leonaldo, ele justificou a saída do Leonaldo, tudo bem, até aí ok. Falou do rival, que é o Guarani, tá certíssimo, a Ponte não tem que se preocupar com o Guarani, eu já dizia isso. Tem que se preocupar com ela, a Ponte Preta, se preocupando com ela já tem muitos problemas para se preocupar, imagina se preocupar com o rival. Então, esquece o Guarani, vai para Santo André, conquista o seu ponto, uma vitória, e estamos conversando, Macaca na próxima fase. Aí na próxima fase é uma outra conversa, é uma outra história, porque o Palmeiras é favoritíssimo? Bom, vamos dizer que o Palmeiras tem 90% de chance em cima da Ponte e a Ponte 10, só que esses 10, vale lembrar que o jogo é jogado em hoje, no mínimo em 100 minutos, tá? No tempo normal, e que o jogo é jogado e o peixe é pescado. Então, o Palmeiras é favoritíssimo? Mas não é imbatível. De repente,
pode acontecer uma zebra, a Ponte lá ganhar do Palmeiras e na semifinal e ninguém mais segura a nega véia, Marcelo Corsato. É isso, faltando 7:08, vamos trazer a ficha técnica do jogo então, Felipe? Bora lá! Beleza, ficha técnica do jogo vem aí pra gente contar pra você quem esteve em campo, os atletas que estiveram no gramado nesse empate, que não foi assim o que eles queriam, né, tanto Ponte como Novo Horizontino, mas chegou perto ali. As equipes só dependem das forças delas para se classificarem para a próxima fase do campeonato. A Ponte só de um empate, já o Novo Horizontino não precisa vencer a Portuguesa, mas a Portuguesa que já está classificada, enfim, Novo Horizontino jogando em casa tem tudo também para passar de fase dentro deste campeonato paulista. Vai! Ficha técnica do jogo. Marcelo Corsato. Esse cara sou eu, Estádio Moisés do Carelli, Majestoso Campinas, domingo 3 de março de 2024, Série A1, 11ª rodada, a Ponte jogou, empatou com o Pedro Rocha, Luiz Aquim, Castro, Nilson Júnior, depois o Emerson Santos, Igor Inocêncio, Leonaldi, depois o Luiz Felipe, Ramon, Elvis, depois o Paul Vidiero e o Gabriel Risso, Iago Dias, Gé, depois o Gabriel Novaes, depois o Renato, técnico Brigatti. O Novo Horizontino do Eduardo Batista, de Jordi, Luizão, Renato Palme e Chico, Raul Prata, William Farias, depois o Fabrício Daniel, depois o Paulo Vitor, o Marlon, o Rômulo, o Danilo Barcelos, depois o Heverson, o Vagninho, depois o Dantas, o Neto Pessoa, depois o Luca, treinador Eduardo Batista. O árbitro da partida, Douglas Marques das Flores, 38 anos, auxiliado pelo Mauro André de Freitas e o Rafael de Albuquerque Lima. O VAR, o José Cláudio Rocha Filho. O quarto árbitro, o Guilherme Francisco Maciel da Silva e Rosário. Cartões no jogo só para Ponte Preta, hein? Só para Ponte Preta. Tivemos o auxiliar do Brigatti tomando o cartão amarelo e também para jogadores o Elvis, o Ramon e o Emerson Santos. Foram 3 cartões amarelos da Ponte Preta no jogo. Os gols: primeiro tempo, Fabrício Daniel, 39 minutos, 1-0 para o Novo Horizontino. No segundo tempo, o Gabriel Novaes foi para a rede, empatando o jogo para a Ponte Preta. Ponte Preta que conseguiu, né, chegar à marca de 8 mil torcedores no jogo de hoje. Não 8 mil pagantes, mas 8 mil torcedores. Público pagante 7.009, não pagante 1.080, público total 8.089, para uma renda bruta de R$ 173.300. 11ª rodada, Campeonato Paulista Série A1, a penúltima dessa primeira fase, no Majestoso, 1 para Ponte Preta, 1 para o Novo Horizontino. Ficha técnica do jogo. Muito bem, 4 minutinhos para as 8 horas da noite. Vamos lá com o destaque final seu, André Luiz, falando aí o seu destaque final de Ponte Preta e Novo Horizontino. Destaque final da Macaca, que após este empate, esta tarde e noite no estádio Moisés do Carelli, em 1-1 com a equipe do Grêmio Novo Horizontino. Próximo compromisso da Ponte, última rodada do Paulistão Série A1 2024, a 12ª rodada, será no próximo domingo, 16 horas, estádio Bruno José Daniel, diante do Esporte Clube Santo André. Para esta partida, o técnico João Brigatti tem uma semana para trabalhar aí os seus comandados e ver se jogadores que saíram hoje, também o que está lesionado no departamento médico, que é o Dodô, possa aí, quem sabe, fazer parte do elenco e ver quais os jogadores que ele vai pôr na partida diante do Santo André, porque ele tem alguns pendurados, como o caso Igor Inocêncio, Matheus Silva, Leonaldi e Dudu Sheiti. Em relação ao Grêmio Novo Horizontino, que após o empate, esta tarde e noite com a Ponte no Moisés do Carelli, próximo compromisso do Tigre será no próximo domingo, 16 horas, estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, diante da Portuguesa de Desportos, meu caro Marcelo Corsato, que não é o Carlos. Valeu, André, grande abraço pra você e até a próxima, hein? Forte abraço a você, fui muito bem assessorado esta tarde e noite nos luxuosos estúdios dos canais Futebol Interior, por ele, o nosso Shazam, o nosso MacGyver Felipe Marques, que faz chover na técnica dos canais FI. Forte abraço a você, ouvinte, em 87,9 Valinhos FM, aquele abraço, alô Valinhos, a terra do figo, terra maravilhosa,
Um forte abraço a todos os ouvintes da Valinhos FM e até uma próxima oportunidade. Até lá! É isso, esse é André Luiz, o repórter feliz, com a gente aqui na transmissão de Ponte Preta 1, Novo Horizontino também. Finalzinho aqui nas redes sociais, no nosso YouTube, agradecendo a nossa audiência, Futebol Interior. Se você não está inscrito no canal, se inscreva por lá. Vai ser um prazer ter você com a gente, Roberto Santos, o Wilson Correia, o Nelson Letrinta Júnior, o Silvio Seico e o Carlos Lemos Matozinho também, falando que o Gabriel Novaes foi o melhor em campo. Para a concessionária Sim, restaurante do Dadá, fechando a transmissão, o nosso fim de jogo, transmitimos Ponte Preta 1, Novo Horizontino 1. Domingo estaremos, claro, trazendo e acompanhando a última rodada do Campeonato Paulista na primeira fase. E é claro, você vai se ligar com a gente na nossa transmissão, todos os jogos, às 4 horas da tarde. Agradecendo a rapaziada da Valinhos FM, ao Ismael Neto, que é o diretor de programação, ao presidente Wagner Faneco, a equipe técnica da Mayla Siqueira e do Gustavo Baldezin, aqui nos canais Futebol Interior, a nossa coordenação de esportes do Carlos Corsato, direção executiva do Elcio Paiola, direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias, com a mesa de áudio e vídeo do nosso Felipe Marques. É isso, muito bem, obrigado você que acompanhou a gente, para você uma ótima semana, que essa seja a melhor semana da sua vida. Eu, Marcelo Corsato, agradeço o carinho e a sua companhia. Você sabe, canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós vestimos a camisa. Tchau, um abraço. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior, a rádio que respira futebol.